mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 17 horas em ponto. Lucas de Souza. Futebol, o meu vício, o meu sofrício, alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Em 2024, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração na sua transmissão. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Em 2024 eu tô pronto pra botar pra quebrar. Vamos pra cima, família. Seja bem-vindo à segunda transmissão dos canais Futebol Interior em 2024. Porém, a primeira do Guarani Futebol Clube, clássico do futebol paulista. Estreia do Bugrão no Campeonato Paulista diante do Corinthians em Itaquera. Ô, Federação Paulista, hein? Que tabela que vocês foram me arrumar. Mas não tem problema, é o bravo Bugre Guerreiro diante do Coringão, reeditando a final do Campeonato Paulista de 1988, reeditando tantos outros confrontos importantes, como também as quartas de final do Campeonato Brasileiro de 99. Então, Corinthians e Guarani, Corinthians, é o jogo que você acompanha conosco aqui nos canais Futebol Interior, em parceria com a Rádio Valinhos FM 87.9. Num oferecimento de Café Canecão, café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Delivery 997883821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou! E para você que acompanha o trabalho do Futebol Interior, mais de 10 milhões de visualizações em seu site, mais de 100 mil visualizações em nossas transmissões no YouTube. Coloque a sua marca, seja um parceiro dos canais Futebol Interior, contribua com o nosso trabalho e com certeza nós aqui vamos contribuir com a exposição da sua marca. Para entrar em contato conosco, mande um WhatsApp 989893526, está na tela para você, 989893526 e seja um parceiro dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, na direção executiva de Elcio Painhola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo é dele, hein, do nosso querido Samurai, o mago dos botões, Felipe Samurai Marques, versão 2024, hein, Albert Cavalcante, e também o nosso querido Carlos Corsato, coordenador de esportes. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Abra
Abraçando também a equipe da Rádio Valinhos FM 87.9, diretor de programação, o Ismael Neto. Fala, Ismael, tamo junto, meu querido. Presidente Wagner Faneco e equipe técnica de Maila Siqueira e Gustavo Baldezinho, a equipe técnica mais técnica do Brasil e do mundo. Valinhos FM 87.9. Abraçando quem já está conosco aqui no YouTube. Curta, compartilhe, comente, seja bem-vindo, a casa é sua. Vamos participar, vamos interagir. Eu quero 100 simultâneos nesse pré-jogo, hein? Eu quero bater essa meta, vamos pra cima, porque no Campeonato Brasileiro do ano passado a nossa audiência explodiu e vamos explodir novamente este ano, se Deus quiser. Abraçando aqui um torcedor verde, é o nome do perfil. Um torcedor verde. A gente já conta aqui o que ele mandou pra ele. Ele mandou quase um termo de condições e uso de qualquer produto ou serviço aí da internet. Um texto longo. Mas vamos com calma aí, a gente já chama aqui a mensagem do nosso querido Um Torcedor Verde, assim como o Robert Cavalcante, que tem o mesmo sobrenome deste que está do meu lado e comigo vai fazer esta transmissão, essa super jornada, e já começa trazendo os primeiros e principais destaques do Bravo Bugre Guerreiro, também do Corinthians. Quem é ele, Felipe Marques? Albert Cavalcante. Sobe essa trilha aí pra apresentação do Albert. Em todo o campo que eu fui, a bandeira do verde e branco. De arrepiar o Guarani com uma trilha nova, com uma trilha jovem, uma trilha alegre, como tem que ser o Guarani 2024. O Albert Cavalcante, bem-vindo de volta. Tava com saudade, a primeira transmissão da equipe verde e branco nos canais Futebol Interior. Opa, legal! Quanto tempo, hein? Boa tarde, amigos! Você que nos acompanha pela Rádio Valinhos FM 87,9. Mandar um abraço pra galera toda. Só lembrando que a primeira vez que eu pus a mão no microfone, a primeira vez que eu falei no microfone foi na Rádio Valinhos FM. Ali eu consegui, realizar o meu sonho. E hoje, estando fazendo a transmissão com o Futebol Interior com a Rádio Valinhos FM, é uma honra. Conquista, hein? Vocês não sabem a felicidade que eu estou aqui. No dia de hoje, levando o Guarani para minha cidade, na cidade onde eu moro. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para Valinhos em 1991. Tinha um sonho de estar no rádio, estar na rádio. E assim foi feito. Em 2017, eu tive a honra, a Rádio Valinhos FM abriu as portas para esse jovem velho sonhador. E hoje estou aqui, literalmente estou em casa. Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9. Que sonho! Agradecer a todos que puderam aí fazer essa conquista pessoal, sonho de criança sendo realizado. Mas, falando no que interessa, que é o famoso bola e texto, o Guarani começa a sua caminhada no Campeonato Paulista. Lembrando que o Guarani, ele foi vice-campeão em 88 contra o Corinthians e também em 2012 contra o Santos. O Guarani, que está no grupo B, onde tem o Palmeiras, o Água Santa, e a Ponte Preta, obviamente, se vocês que não sabem, nessas 12 primeiras rodadas, o Guarani vai jogar contra o time dos outros grupos. Ou seja, não teremos derby nessa primeira fase, Valeu, FPF, obrigado. Mas é sorteio, meu amigo? Você sabe, Sorteio em janeiro. O Guarani não tem sorte. Guarani não tem sorte. Exatamente. Lembrando que, aquela vaga do Criciúma, da CBF. Exatamente, mas já passou. Mas só lembrando que o Guarani, ele trouxe 13 contratações para esse começo do Campeonato Paulista. Os nomes conhecidos aí da galera, os mais conhecidos, que é o Vladimir e Santos, o volante Camacho, hein? Bola e texto, hein? E também o Meia Chay. Eu vi o Chay, pai. Eu vi o Chay, ex-Botafogo. Então o Guarani, ele se reforçou, perdeu alguns jogadores de expressão, como Alan Santos e também o Lucão. Trouxe o Léo Santos, trouxe o Ryan, que também já passou aqui por Campinas. Então o Guarani vai na sua reformulação. Lembrando que a lista A, 26 jogadores, o Guarani tem 3 vagas e dentro desse contexto todo, o Meia Regis, ele não está nessa lista. É tema pra gente discutir. Exatamente, não está nessa lista. Para não acontecer até mesmo, eu penso também, como aconteceu com, vamos falar depois do Corinthians, Sim. O Lucas Veríssimo. Perfeito. O Corinthians, ele acabou escrevendo o jogador, porém, entretanto, ele foi negociado. Nem chegou. Ele foi o famoso
boca a boca. Pois é, o que não acontece? É boca a boca. O Lucas Veríssimo, ele pertence ao Benfica, de Portugal. Pertencia. Que recebeu uma proposta do time do Qatar, o Al Rayyan, se eu não estou enganado. Então o Al Rayyan chegou e falou, Benfica, eu quero o Lucas Veríssimo. À vista. À vista. E o salário lá em cima. E lá em cima, futebol árabe, né? Exatamente. Enfim. E acabou perdendo, né? Acabou perdendo. Então, exatamente. E tem a lista B, que são os jogadores, né, oriundos da base, nascidos em 2003, porém, entretanto, eles têm que ter um ano de casa, né? Então o Guarani tem essa lista B, lembrando que essa lista B é infinita. Você pode, mas só que em campo, segundo o regulamento do Campeonato Paulista, você só pode ter 7 atletas oriundos da base da lista B. Dito isso, Lucas de Souza e amigos, vamos começar essa caminhada. Futebol interior, Rádio Valinhos FM e o nosso bravo Bugre Guerreiro, Lucas. Dito isso, vamos para o destaque do Corinthians, Albert Cavalcanti. Com o mesmo treinador, até achei que ia entrar um hino agora aí. Desculpa aí, Felipe, eu sou novo no assunto. Com o mesmo treinador, mas com um elenco renovado, o time comandado pelo técnico Mano Menezes não renovou com alguns medalhões muito identificados com a história do clube, né? Renato Augusto, ele mesmo, que né? foi Fluminense foi, já, né? Exatamente. E o Gil. Que tá no Santos. Tá no Santos, o Gil que tá no Santos. Estreou ontem, né? Exatamente, estreou ontem. O Santos venceu, né? 1-0. Que golaço. Sabe de quem? Do Otero. Golaço. Ex-jogador do Corinthians, exatamente. E além do Campeonato Paulista, esse ano, nessa temporada, o Corinthians tem pela frente a disputa da Copa Sul-Americana, né? E também do Brasileirão, obviamente, né? 2024 Série A. E da Copa do Brasil 2024. Então o Corinthians também chega. O Corinthians teve uma preparação menor que o Guarani, né? Por conta, né? Nós temos aí 30 dias de férias e o Campeonato Brasileiro da Série A terminou depois do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série B terminou antes do Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos aí torcer aí, né? Porque aqui nós vestimos a camisa, vamos torcer aí que o Corinthians esteja aí, os jogadores com a língua de fora. Né, que o Guarani vai jogar na Neoquímica Arena. Lembrando, né, que o ano passado perdemos de 2-1, né? 2-1 de virada. O Bruninho acabou fazendo o gol do Guarani. Fez 1-0 logo com um minuto exatamente, de jogo, né? Depois acabou tomando a virada. E em 2022, né, nas quartas de final, 1-1, gol do Gil e também do João Vitor. O Guarani chegou nas penalidades, mas o Cássio acabou pegando o pênalti do Madison, se eu não me engano, do Madison. E o Guarani ali, foi a cavadinha do Ronald, né? O Ronald chegou ali na frente do carro. Mandou aquela famosa cavadinha, está jogando em Portugal. Aquela famosa cavadinha e acabou ali, né? O Cássio acabou fazendo a defesa e o Guarani acabou sendo eliminado. Então, e jogando lá na Neoquímica Arena, a gente sabe como é que é, né? A pressão da torcida, etc. Mas eu confio que o Guarani, ele vai performar, como gosta de dizer o técnico Humberto Louser, vai performar da melhor maneira possível. E quem sabe, Lucas de Souza, começar com aquela estreia. Porque o Guarani, em 2022, ele estreou contra o São Paulo. O São Paulo acabou vencendo, né? Lógico, estamos no brinco de uma princesa, mas acabou vencendo. Quem sabe, né? Quem sabe, em 2021, contra o Botafogo, foi vencido, né? O Guarani estreou vencendo. Quem sabe, esse ano aqui seja a chavinha, a virada. Nas últimas 4 estreias do Guarani, em 2020, vitória contra a Inter de Limeira, 4-0 no Limeirão. 2021, vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 1-0 jogando em Ribeirão Preto. Em 2022, vitória contra o São Paulo, 2-1 no Brinco de Ouro. E na temporada passada, dentro dessa série histórica, a única derrota que foi para o Santo André, por 1-0 jogando no Bruno José Daniel. Então, nas últimas 4 estreias, para você que gosta de numerologia, 3 vitórias e 1 derrota. Dito isso, Albert, antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, o Guarani está definido e escalado? Lucas de Souza, pelo horário, era pro Guarani estar definido e escalado. Como eu tinha acabado de comentar com a Vossa Senhoria, eu vou dar uma olhada aqui no meu oráculo, né? Olha o oráculo aí, vou dar meu oráculo e vamos ver aqui. O Guarani está definido e escalado, Lucas de Souza. Vai lá no pique do rádio, Albert, pra galera de toda a Valinhos em 87.9 FM, pra todo mundo ligado, conectado nas nossas redes sociais, a escalação do Bravo Bugre Guerreiro, Albert. Você que nos acompanha pela Rádio Valinhos 87,9, também aqui nos canais Futebol Interior, o Guarani vem definido, escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, Pegorari, né, ele passou por uma cirurgia, acabou ali, né, a fíbula, né, ele acabou quebrando ali uns 5, vai ficar dizem que a recuperação uns 5 meses, né. Tanto que veio o Vladimir no seu lugar. Diogo Capitão Matheus, né? Ele que está aí no Remanescentes aí, né? E está em campo. Quase 100 jogos com a camisa do Guarani. Exatamente. A dupla de zaga do Bugrão, com a saída do Lucão, do Alan Santos.
Léo Santos e Ryan vão fazer sua estreia com a camisa do Guarani. Na lateral esquerda, ele, o camisa número 6, o Mike. Mike, hein? Speed Mike. Os homens do meio campo do Bugrão. O Wenderson, Matheus Bueno e ele, Camacho. Mais uma estreia, hein? Mais uma estreia. O Camacho agora vamos ver daí com o técnico Humberto Louser vai colocar ele de primeiro ou segundo volante, né? E o Wenderson, se ele vai fazer mesmo a volância, eu acredito que sim. O Matheus Bueno vai ser o cérebro pensante, né? Assim achamos. João Vitor lá na frente junto com o Reinaldo, mais um estreante com a camisa do Bugrão. E ele, Lewanderick, o camisa número 11, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, pelo Guarani. Na temporada passada ele está lá, hein, entre os 11, aí sim, hein. Aí eu tiro o chapéu pro técnico Humberto Lousa. Então vamos lá, o repeteco do Guarani. Douglas Borges, Diogo Matheus, Léo Santos e Ryan, Mike, Wenderson, Matheus Bueno, Camacho, João Vitor, Reinaldo e Derek Lucas de Souza. Definida a escala do Bravo, Bugre Guerreiro. Vamos fazer o seguinte, uma rápida pausa, é bem rapidinha. A gente volta para ler a sua mensagem, ler a sua participação e, claro, falar de muito Campeonato Paulista, de outros estaduais, Paulista 2, Paulista 3, que tá para começar. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui nos canais Futebol Interior e também na rádio Valinhos FM 87.9. Canais Futebol Interior e rádio Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Estamos de volta aqui com o nosso pré-jogo inteligente. Deixa eu abraçar aqui o Robert Cavalcante, Alexandre Fernandes. Boa tarde, Bugrinos. Hoje dá Bugrão 3-1. Bugrão vai surpreender. Eduardo Toletino, de Recife para o mundo, tamo junto. Ele que na próxima quarta-feira, a segunda rodada, Guarani e São Bernardo, a estreia do Guarani no Campeonato Paulista em casa. Ele que estará lá no estádio Brinco de Ouro, trazendo todas as informações do confronto. Vini Antero, a galera do Futebol Manager, o Danielzinho, todo mundo do grupo do Danielzinho e do Futebol Manager, tamo junto, hein? Tamo junto misturado, desse que é um dos games mais jogados do mundo. Pra você que gosta de futebol, baixe, vai atrás do Futebol Manager, né? Você que gosta aí de jogos tipo FIFA, Pro Evolution Soccer também, só que no Futebol Manager você se incorpora Humberto Lousa. FIFA acabou. Então, agora o EA FC, então, né? eu vou ser errado aí. Tá vendo? Mas no Futebol Manager você incorpora o treinador e faz as suas táticas, vê o seu time jogando em tempo real, realmente é fantástico. Então, Vini Antero, Danielzinho, todo mundo ligado aqui na nossa transmissão. O torcedor verde, ele mandou várias mensagens aqui, eu vou ler pausadamente antes de eu chamar o Arthur Eugênio. E ele pergunta, né, sobre o Regis, que não foi para essa primeira lista, né? Dos vários jogadores contratados, pelo que ele viu,
e quem chegou, na opinião dele, não possui a intensidade para jogar 90 minutos. Ele coloca também: participamos de uma Série B inteira, vários jogadores desapontaram no campeonato. Fomos atrás de jogadores que estavam parados ou mal nos seus ex-times ou sem sequência de jogos. Não é o caso do Ryan, por exemplo. Né, o Ryan subiu aí com o Criciúma, foi muito bem. Né, o próprio Reinaldo foi bem também no CRB. O Camacho é jogador de time de Série A, então... enfim, na minha opinião, o próprio Chay, que parece aí ser a principal contratação do Guarani... Uma pena ele não estar em condições de jogo, mas ele em condições de jogo também é uma peça importante. Então eu acho que as contratações que o Guarani fez, eu e o Albert vamos discutir isso mais daqui a pouco, mas o Guarani foi bem no mercado, até porque é um mercado competitivo, é um mercado difícil, né? E ele continua aqui dizendo que está um pouco decepcionado com as contratações do Guarani. Na opinião dele, pioraram de um ano para outro, não é a minha opinião, mas... toda a sorte do mundo para o Guarani, ele deseja também uma boa transmissão para nós. O Torcedor Verde, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, continue conosco. Vai lá, Torcedor Verde, até falar para você, depois eu vou fazer aqui, eu tenho um cara a cara das contratações, tá? De janeiro de 2023, janeiro de 2024, pra gente até trabalhar em cima disso aí. Vamos fazer isso aí, mas antes, deixa eu chamar o doutor Arthur Eugênio Matias com um conteúdo exclusivo dessa transmissão, deste jogo entre Corinthians e Guarani. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos voltar no tempo. Vamos retroagir 30 anos. 1994. Nós estamos gravando este material em janeiro de 2024 e eu vou falar do Campeonato Paulista. Primeira rodada, 1994, há exatos 30 anos atrás. Quais eram os treinadores que iniciaram o Campeonato Paulista em 1994. Eu fiz um apanhado geral e você, no futebol interior, vai acompanhar time por time, treinador por treinador. O campeão foi Vanderlei Luxemburgo, comandando o Palmeiras. O Corinthians apresentava uma novidade, Afrânio Riu. Ele estava na Ponte Preta, o Corinthians chegou, tirou ele da Ponte Preta, mas Afrânio durou pouco no Corinthians. Quem que era o técnico do Guarani? Começando a temporada, o ex-zagueiro da seleção brasileira, Oscar Bernardi. Mas não foi bem no Guarani e caiu logo nas primeiras rodadas. Foi substituído por Candinho. E na Ponte Preta, o técnico era Vanderlei Paiva. Vamos acompanhar os 16 treinadores do Campeonato Paulista da 1 em 1994. O Campeonato Paulista de 1994 teve a presença de 16 equipes. A primeira divisão, a A1, criada pelo Eduardo Fará, presidente à época da Federação Paulista. O Palmeiras foi campeão, aliás, bicampeão. Mojimirim, Santo André e Ituano foram as equipes rebaixadas para a A2 de 1995. Vamos conferir os treinadores no Campeonato Paulista de 1994. Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, na época o mais top dos treinadores do futebol brasileiro. O São Paulo, com Tele Santana, já um pouco doente, decadente. O Corinthians com Afrânio Riu, que foi logo dispensado. O Corinthians perdeu de 4-0 para o Guarani no Brinco de Ouro e Afrânio Riu foi dispensado. O Santos com Pepe, que acabou substituído por Serginho Chulapa. A Portuguesa com Fito Neves. O Guarani com Oscar Bernardi, que não começou bem a sua carreira no Guarani. Aliás, Oscar Bernardi foi um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro e como treinador não decolou na carreira. O Bragantino com uma grande novidade. O único treinador estrangeiro no Campeonato Paulista em 1994 era o do Bragantino, vindo da Iugoslávia, Dusan Drašković. Drašković havia comandado e feito um bom trabalho na seleção do Equador, mas não foi muito bem à frente do time de Bragança Paulista. O América com João Carlos Costa, o Bragantino do Cilinho, Ferroviária, Vail Mota, Novo Horizontino, José de Souza Teixeira, União São João de Araras, Jair Pisserni, Ponte Preta,
com Vanderlei Paiva, o Mojimirim, com o Vadão, que saudade do Vadão, Oswaldo Alvarez, o Santo André, do Hélio dos Anjos, que aliás está ativo e operante, comandando neste início de 2024 o Paysandu, e o Ituano com o técnico Geninho. Muito bacana essa relação, né? Os 16 times que estavam no Campeonato Paulista da A1 em 1994. Na ocasião, 16 equipes na primeira divisão paulista. Infelizmente, as nossas homenagens a alguns treinadores já falecidos. 7 treinadores já falecidos. Tele Santana, Afrânio Riu, acidente de carro, muito triste, a morte do Afrânio Riu. Cilinho, Vaio Mota, José de Souza Teixeira, Vanderlei Paiva, que faleceu agora no final de 2023, e o nosso querido Oswaldo Alvarez. Aqui no Futebol Interior, você acompanhou, detalhe, os treinadores há 30 anos atrás no Campeonato Paulista. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Quer algum contato comigo? Quer falar de algum jogador antigo, um treinador histórico, algum confronto? Fale aqui no Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, valorizando o futebol brasileiro. Tá aí, doutor Arthur Eugênio Matias, que belo túnel do tempo desse Campeonato Paulista aí de 94, que teve o Palmeiras como campeão em cima. Na verdade foi um pontos corridos que foi disputado, né? E o jogo do título foi um Palmeiras 1, Santo André 0, né? O Palmeiras que entrou em campo com o Fernandes, Cláudio, Tonhão, Ricardo e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Rincon, Zinho, Edilson e Evair, naquele timaço que o Palmeiras tinha em 94. Você lembra bem desse time, né, Albertinho? Ah, time bom, de respeito, né? De respeito. Né? E o Santo André, que foi com Silvio, Marcão, Aguinaldo Correia e Cipó, Marquinhos, Candeias e Riza, Marcos Paulo, Claudinho e Jorginho. O técnico era o Jair Pisserni, da equipe do Santo André. Também tá em tudo quanto é lugar também. E o Palmeiras era treinado aí pelo Vanderlei Luxemburgo. Naquela ocasião, São Paulo foi vice-campeão, o Corinthians terminou na 3ª colocação, Albertinho. E o Guarani, se eu não me engano, terminou na 10ª colocação, né? Ali foi o embrião da grande jornada que o Guarani teve em 94, né? O Campeonato Brasileiro. Onde ali o time, né? Do Morumbis, né, que agora mudou, né? O estádio do... não é mais Tricas? Do São Paulo Futebol Clube, agora é Morumbis. Certo. Né? E foi ali... aquele time de 94 do Guarani era sensacional, cara. Sensacional. Você lembra de alguns jogadores dessa época aí, Alberto? Quem? Amoroso, Luizão. Né? E por aí vai, né? Os principais aí. Eu acho que, se eu não me engano, né? Quem lembra melhor, né? O empate no Morumbi, se eu não me engano, por 1-1. E aqui o Guarani, ele pintou e bordou em cima dos inimigos, né? Mas, infelizmente, ali acabou enfrentando o Palmeiras, que viria a ser campeão, né? Em 94, Campeonato Brasileiro, tá? Mas o Guarani ali, aquele ano ali, eu vou falar pra você, saudade do Guarani 94. Quem sabe, né? Agora nós estamos aí em 2024. Alguns nomes daquele time, né? Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme, Fernando, Fábio Augusto e Edu Lima, né? Djalminha, Amoroso e Luizão. O Djalminha, né? Djalminha, olha que time esse do Guarani. Depois acabou a turma indo lá, né? 96, lá o ataque, né? O ataque dos 106 gols, se eu não me engano, de 96, né? 96, tem alguns nomes aí conhecidos aí, né? O Luizão, o Djalminha, o próprio Djalminha. Exatamente, o Guarani fez uma ótima campanha em 94. Perfeitamente. Falando em resultados, vamos dar um giro aqui pelo placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Mais de 10 milhões de visualizações mensais, o maior e melhor portal de futebol do mundo. Lucas. Pois não, Albertinho? Antes de você passar os seus resultados, eu posso dar uma passada no Facebook? Vontade, vai lá. Então tá bom, Roberta Tavares, vai Corinthians, 3-0. Ai não. Luiz Cláudio Luiz Leal, boa tarde. Job Aparecido, vai Corinthians. Adriano Alexandre Poleto, se meu bugre empatar, tá bom. Realismo. Mone Fernandes. Fala, Marcelino! Fala, Marcelino. Boa tarde, pessoal. Que vocês do Futebol Interior tenham o mesmo sucesso, até melhor em 2024, que o bugre nos dê muitas alegrias. Valeu, Marcelino. Davi Martins, que situação essa do Regis com o Humberto? Isso não pode atrapalhar o time em campo? Depois nós iremos tocar nesse assunto.
Mone Fernandes, e o Chay? Nada ainda? Gustavo França, não tem chances? Depois iremos comentar sobre isso. Tá no banco hoje. hoje. Exatamente. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Grande Matozinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quem tá no banco? Você falou? O França, né? É o França, o Chay. O Chay, o Chay, né? Alguns jogadores, até mesmo né, o Vladimir, né? Ficaram aqui em Campinas para poder aprimorar a forma física, né? Para eles estarem aptos a partir né, da terceira, segunda rodada. Nós lembrando, né? Que não é futebol de videogame, né? Chegou, já colocou a camisa, né? Então eles precisam... Contratou lá na Master Liga. Ele na Master Liga foi lá, né? Você trocou o Mastolo pelo Chay, né? Não tinha o Mastolo. Castolo, né? O Castolo pelo Chay, não é assim, bem né? assim, né? Tem que ter uma preparação e são jogadores que irão fazer a diferença. E lembrando que até mesmo, né? O Juliano Camargo, junto com toda a diretoria, o foco é esse, né? Primeiro é conseguir passar para as quartas de final. Lembrando que se o Guarani passar para as quartas de final, vai enfrentar nada mais nada menos que o primeiro colocado. Perfeito. Ou o segundo, se o Guarani passar em primeiro. E então, o grupo do Guarani é Água Santa, Palmeiras, Guarani. Guarani e Ponte Preta. E Ponte Preta. Então, um derby pode acontecer? Possível? Nas Sim. quartas de final. É possível. No futebol tudo pode acontecer. Então, Lucas de Souza e amigos, vamos aguardar aí, né? Ver aí o técnico Humberto Loser sabe o que tá fazendo. Perfeitamente. Então, passando aqui rapidamente pelos resultados dos estaduais, começando pelo Campeonato Paulista. Cobertura total aqui dos canais Futebol Interior começou neste sábado, com a vitória do Água Santa de Bruno Pivetti diante do RB Bragantino em Bragança Paulista. Gol de Júnior Todinho, hein? Quem diria, Júnior Todinho foi pra rede num jogo onde o RB Bragantino chutou nada mais nada menos que 25 vezes ao gol. E o Água Santa chutou 3. Qual o objetivo do futebol? É o gol. Então, não tem jeito. Pode chutar à vontade aí. O Guarani teve partida, não foi contra o Criciúma. Contra o Criciúma, contra o Juventude, contra o ABC. 375 escanteios. A bola não entrou. Não entrou. Aí o cara vai lá dar um tapinha lá. Gol. O Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Otero, nova contratação do Santos, em passe do Juliano, ex-Corinthians, outra contratação do Santos, e um ex-corintiano tá lá no Santos, que é o Gil. Tá jogando no Santos, inclusive, fez a sua estreia pelo Peixe neste sábado. O São Paulo venceu o Santo André do Fernando Marchiori por 3-1, bela estreia do São Paulo, do técnico Thiago Carpini, e deu um bafafá essa contratação do Thiago Carpini também no meio da imprensa. Jornalista que colocou a informação antes da hora, não era pra ter colocado. Aí depois aí o povo pega, desmente, depois ele aparece lá. Enfim, gente, vamos parar com isso. E a Ponte Preta, com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior, Carlos Corsato deu o recado ao lado de Marcelo Corsato. 1-1 diante do Mirassol, o jogo no majestoso no Moisés Lucarelli. Jogam nesse exato momento, já estamos no segundo tempo. O São Bernardo bate o Ituano pelo placar de 1-0 e o Palmeiras vai vencendo o Novo Horizontino. Quem diria o Palmeiras, hein? Vai vencendo o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. O Palmeiras já saindo na frente no grupo do Guarani. Não, e esse é o problema, né? Por exemplo, o Água Santa, é a realidade. É isso. Ó, os nossos adversários não podem da chave, não pode o Palmeiras e o Água Santa já estão encaminhando suas vitórias. Exatamente. Obriga o Guarani a vencer o Corinthians. E só lembrando, né, que o ano passado o Guarani fez 14 pontos, né, com 4 vitórias, e a nota de corte esse ano promete ser maior, hein? Então, porque foi com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. E ali o Guarani foi lanterna. Não correu riscos, né, de ser rebaixado. Mas foi lanterna da chave. E só ficou em situação tranquila porque venceu a Inter de Limeira em Sorocaba por 5-0. Exatamente. Show de Jamerson e companhia. Richard Rios, até o Neilton fez gol. O Neilton que está no Água Santa agora. O Neilton, né? Que saudade. O menino Ney, né? Neilton. É só aquele jogo contra o Tombense que, né, ele recebeu a carga por trás. Né, foi a estreia, né, do Marcelo Chamusca. Verdade. A estreia do Marcelo Chamusca, ou conhecido também como facilitador. O facilitador que depois foi pro Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Né? E aí acabou atrapalhando o Guarani. Aonde o Chamusca passa contra o Guarani. Lembrando que o Chamusca ele é o rei do acesso. Ele é o único, foi o primeiro, né, a ter acesso em todas as divisões. Né? Acabou subindo também o Guarani da Série C pra Série B. Mas assim, o encontro entre... E ele passou também em 2022, né? Então, o encontro entre... Foi onde ele ficou conhecido como facilitador. Exatamente. Né? Toda vez que tem Chamusca de um lado e o Guarani, ele sempre atrapalha a nossa... É impressionante. E aí foi aquele 1-0 aqui, né? O Guarani martelou, goleiro pegando, que nunca pegou. Aí chega lá, um chutinho lá, acabou a história aí. A gente começou ali, foi 8. Nós não ganhamos, nós estamos aí, ó, a 8
8 rodadas sem saber, né? No caso, a gente terminou 2023 sem vencer, né? Quem sabe hoje, né, Lucas de Souza? Quem sabe hoje. Dando a sequência aqui no nosso placar ao vivo, jogam daqui a pouco, além deste Corinthians e Guarani, você acompanha Inter de Limeira e Portuguesa, também no nosso placar ao vivo. Jogo lá no Limeirão, no estádio Major José Levi Sobrinho. Campeonato Paulista 2, hein? A A2 tá pegando fogo. Ontem eu estive lá em Rio Claro, né? Pela transmissão do canal Futebol Paulista, pela Federação Paulista, transmissão de Velo Clube de Rio Claro. E também o Monte Azul, o Velo Clube venceu o Rio Claro pelo placar de 2-1. Né, os jogos de sábado, né, do Campeonato Paulista 2, o Oeste empatou com o São José por 1-1. São Bento fez 3-0 no Primavera, no jogo que começou sábado, mas terminou na manhã deste domingo. O 15 de Piracicaba perdeu para o Linense 2-1, 2 jogos do 15, nenhuma vitória. Empatou com o Taubaté na primeira rodada, perdeu para o Linense ontem por 2-1. Velo Clube 2, Monte Azul 1. E neste domingo jogaram Portuguesa Santista e Taubaté 0-0. Estão jogando neste exato momento, Comercial e Rio Claro, jogo lá no Palma Travassos em Ribeirão Preto, Noroeste e Capivariano também 1-1, e a Ferroviária vai batendo o Juventus pelo placar de 1-0. Classificação de momento da 2. O São Bento e o Velo Clube dividem a liderança com 6 pontos. O São Bento está na frente por conta do saldo de gols. Capivariano, Rio Claro, São José, Ferroviária, Linense e Primavera fecham o G8 do Campeonato Paulista 2, que tem nas últimas colocações o Juventus e também a Portuguesa Santista. Deixa eu dar uma passadinha em outros estaduais e você curtindo, compartilhando, deixa sua mensagem. Participe no YouTube, no Facebook. Você que está nos ouvindo pela Rádio Valinhos 87.9, vem aqui pro YouTube, deixa sua mensagem, participe da nossa transmissão. Vamos subir a audiência, galera. Eu quero gente aqui nesse pré-jogo. Daqui a pouquinho rola o melão. Eu tô com 22 aqui, hein? Eu quero 100 simultâneos. E a galera participando no Facebook. É comigo. O Albert me chama aqui para poder ler a sua mensagem. É sempre importante legal você participar. Vamos educar o algoritmo. Vamos mostrar para o público que está no YouTube, conectado no Brasil e no mundo, que o nosso conteúdo é relevante. Campeonato Paranaense. Jogam neste momento Azuris e Atlético Paranaense, por enquanto 0-0. Cianorte e Londrina 1 para o Cianorte, 0 para o Londrina. Um pouco mais tarde, Galo, Maringá e Cascavel. E também Operário e PSTC, os dois jogos das 18h30 no Campeonato Paranaense. Campeonato Carioca, Fluminense vence a Portuguesa. Carioca, nesse exato momento, temos 28 minutos do segundo tempo, 2-1 para a equipe do Fluminense, e o Nova Iguaçu vai enfrentar o Flamengo. Mas aí você me pergunta, poxa, Lucas, o Flamengo está jogando contra o Philadelphia Union numa pré-season lá nos Estados Unidos. Pois é, Nossa. Flamengo jogando lá nos Estados Unidos com o time principal, vai jogar com um time alternativo contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, Albertinho. Tá certo, é preparação, né, meu amigo? Tem que preparação, tem que preparar a equipe, cada um do seu jeito, né? O Guarani foi pra Atibaia, né? O Guarani foi lá, sua preparação pra Atibaia, né? Chegou os novos contratados ali, o legal mesmo que a comunicação, né, quem cuida do marketing do Guarani, teve todo o cuidado, né, dos jogadores que estavam, né, chegando, não tirar foto, não divulgar, né? Aí o Guarani também, na sexta-feira, ele acabou também apresentando o seu novo manto, né? Belíssimo uniforme, né? É lindo. Conhecido como 1978. 78, a coisa mais linda. O Careca, né? Acabou ali. Cara... O que aconteceu em 78, Albertinho? Pra galera que está em casa nos acompanhando saber. O ex-técnico da Seleção Brasileira disse que o Campeonato Carioca é o mais forte depois do Paulista, né? Certo. Então, dito isso, o Guarani, né? Vamos aí contar os títulos de todos os que disputam o Campeonato Paulista, né? Quantos Libertadores, quantos Mundiais, participações, etc. O Guarani nada mais nada menos que é campeão brasileiro de 1978. O único campeão do interior, né? De todos os times do Brasil, e a gente tem times muito tradicionais que não são de uma capital, né? Propriamente aqui em São Paulo. Né? Nós damos exemplos do Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time tradicional, tá na Série B, mas nunca foi campeão brasileiro. O Guarani é o único time do interior do Brasil que é campeão brasileiro em 1978. E 81, né? A taça de prata. A taça de prata contra... não vou lembrar contra quem, mas em 87 também foi vice-campeão brasileiro contra o Sport. 86 foi contra o São Paulo. Exatamente. Então, assim, o Guarani tem a sua tradição, né, é brasileiro, é tradição. O Guarani disputou Libertadores. Exatamente. Então, esse negócio de que time, que o campeonato A, B, C, cara, pode pegar, só olhar a Série B. Vamos olhar a Série B, quantos times do Rio de Janeiro estão, né? O acesso agora, Série C, Série D.
Então, e na Taça de Prata, só informação, Albert, o Guarani venceu a Napolina de Goiás. Então, o Guarani, ele cara, onde você vai, você tem um torcedor do Guarani. Perfeito. Né? E o Guarani, ele vai voltar às suas tradições. O Guarani vai se reestruturando. O Guarani vai, agora mesmo aí nesse período que estava parado, né? O campeonato, o Guarani foi lá, deu aquele tapa no visual do Brinco de Ouro da Princesa. Né? O Guarani trouxe mais um patrocinador, né? Estampado na sua, o BitX, né? Que é a patrocinadora do Guarani. Né? As informações dizem que é a maior dos últimos tempos. Né? Tá ali também cuidando da sua área, né? Da área de cuidar, né? Da saúde dos jogadores, né? Então o Guarani vai se reestruturando. Existe um papo de SAF que já não é de hoje. Exatamente, a recuperação judicial. Então o Guarani vai, né? Vai pelas beiradas, né? Obviamente, né? Que os outros clubes também estão, né? Por exemplo, o Corinthians mesmo tem um patrocinador maior aí do o VaiDebet, né? São 370 milhões de reais. Exatamente. Em 3 anos, um contrato... Mas a bola só não entra com dinheiro, né? É necessário mais do que isso. A organização. Né? O Guarani está começando a pedra fundamental. O Guarani vai passo a passo. Obviamente que todos nós ficamos tristes, né? Por conta do Guarani não conseguir o acesso, que nós achávamos que o Guarani iria. Cara, falta na 30ª rodada, a gente tava se matando aqui. Contra o Tombense, contra o Tombense, exatamente. Então aqui a gente né, a certeza. Jogo em diante... Acabou degringolando. Mas é aquela, né? A esperança é que esse ano 2024, os erros que foram cometidos lá atrás, não seja cometido nesse. E o Guarani vai, né, com seus novos jogadores, né? Que agora chega... Até mesmo, vamos dar um exemplo aí do Helder, né? Que é um jogador mais experiente. O Vladimir, por mais que muitos aí torçam o nariz. O Vladimir isso, o Vladimir aquilo, né? Veio do Santos. Quem era Douglas Borges? Douglas Borges, em 2022, no começo do ano, Douglas Borges era o 3º goleiro do Botafogo. Ninguém sabia que era o Douglas Borges, porque o Gatito estava machucado, né? E era o PR, e ele estava no segundo. Depois, quando voltou o Gatito, ele jogou, acho que no primeiro semestre, jogou 2, outro foi 3 partidas. Então o Douglas Borges chegou, e ele que queria minutagem, né? Tanto que no final do ano existia essa saída, o Begorari sai, o Douglas Borges sai, quem vai sair? E chegou a hora do Douglas Borges, e Douglas Borges toda vez, e ele tá invicto. Pois é. Douglas Borges tá invicto. Ainda não perdeu. E não perdeu. Pra quem gosta dessa história de superstição, olha aí, né? Já tem aí, das últimas 4 estreias, 3 vitórias e uma derrota apenas, que foi na temporada passada. E o Douglas Borges, né, ainda não perdeu com a camisa do Guarani. Tem tudo pro Bugrão ganhar hoje. Pega esse time do Corinthians, que tá reformulado, tem um Félix Torres que poucos conhecem, a gente já vai passar as escalações daqui a pouquinho. Mas... por que não sonhar? Exatamente. É difícil. O jogo na Arena Corinthians, realmente, jogar 2001, lá não é fácil. Desde 2001, o Guarani não vence fora de casa o Corinthians. 2001, Campeonato Brasileiro, foi 3-0 para o Guarani. Exatamente. Mas lembrando que de 2013 a 2018 não houve enfrentamento das equipes. Perfeito. Né? Então que o Guarani estava na Série A2 do Campeonato Paulista. Mas tudo é possível. O Guarani chegou, até mesmo lembrando, em 2022, o Guarani chegou lá e empatou um empate 1-1. O ano passado perdeu, mas perdeu lutando. Caiu atirando. Então, e o jogo é jogado Lambari pescado. É isso. Continuando aqui o placar ao vivo dos canais Futebol Interior, ainda pelo Campeonato Carioca. O Boa Vista vai enfrentar o time do Volta Redonda em Volta Redonda. O jogo marcado para as 18h10. E um pouco mais tarde, ainda neste domingo, às 20h30, Sampaio Corrêa do Rio e o Vasco da Gama. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional vai vencendo a Avenida pelo placar de 1-0 e você acompanha ao placar de todos os estaduais do Brasil, campeonatos internacionais também, no maior e melhor placar ao vivo de todos. Placar ao vivo dos canais Futebol Interior, portal futebolinterior.com.br, você acompanha por lá o placar ao vivo e também pelo aplicativo do Futebol Interior. Vai lá na Play Store, joga Futebol Interior, estamos com um aplicativo novo, por lá você acompanha as matérias que são atualizadas diariamente, a cada minuto tem matéria nova no portal Futebol Interior, é como o doutor Arthur Júnior Matias, nosso diretor-geral, sempre coloca. A notícia é de futebol e não saiu no Futebol Interior, é fake news, Albert Cavalcante. E mandar um abraço aqui também pra ele, né? Ele chegou.
Opa! O Grigoleto, Anderson Fala, Grigo! Luiz Grigoleto. Olá, senhores. Ótima transmissão. Esse aí eu vou falar pra você. Esse é sensacional. E esse aí, quando ele aparece também, ainda bem que não deixou placar aqui. O Rodrigo Martins colocou assim, ó, 8-0 para o Corinthians. Ô, louco! Rodrigão. Isso, rapaz. Calma aí. Que é? Vamos com calma, não é fácil. Vamos com muita hora nessa calma. Não, que palma isso? a palma, não criemos pânico. Né? Calma, vai devagar. E o Lucas, e eu quero... né, deixar aqui, né, alguns torcedores que estão aí, né, criticando a contratação do começo. Sim, vamos falar sobre as contratações do Guarani. Exatamente. Eu quero fazer um cara a cara com você. Perfeito, rapidinho. Vamos lá. Olha lá, em janeiro de 2023, o Guarani trouxe o Tony, goleiro. Perfeito, que já foi embora. Lucas Marques, o lateral direito. Lucão e Alan Santos, os zagueiros. Né? O Lima, volante, que ainda está no plantel. Bruninho. O Bruninho do Rabisco que foi embora. Exatamente. O Iago Henrique, volante. Bruno Michel, atacante. Meu Deus do céu, nem lembrava dele. O Derek também, o Derek está também. O Wenderson, o Luciano Castão, zagueiro, e o Neilton. Essas foram as contratações de 2023. Agora é 2024. O Vladimir, o goleiro, o que veio do Santos. O Heitor. O Heitor, ele estaria apto caso, né, ele ia vir por empréstimo. Porém, entretanto, houve a rescisão de contrato do Heitor. Então ele acertou em definitivo com o Guarani até 2024. Então não deu tempo de fazer a famosa inscrição lateral direito. O Helder, que veio do Criciúma, lateral esquerdo. O Léo Santos, né, o zagueiro que também já passou pelo Corinthians. Revelado nas categorias de base do Corinthians. Exatamente. Né? O Márcio Silva, zagueiro. E o Pedro Henrique, zagueiro. O Rayan também é outro zagueiro. O Anderson Leite, volante. O Camacho, todo mundo conhece. O Chay, Gabriel Santos, o atacante, o Marlon, atacante, ponta, né? E o Reinaldo, atacante. Dito isso, pra você, Lucas de Souza e amigos, deixem aí, né, os seus comentários. Qual foi, né, desses 13 nomes de cada lado aí, qual foi a melhor contratação no começo de 2023 ou no começo agora de 2024? Eu, Albert Cavalcante, eu falo pra você que 2024 as contratações foram melhor que 2023. É a minha opinião também e eu quero a sua participação no chat, hein? Quais contratações foram melhores, 2023 ou 2024? Eu acho que o Guarani soube encontrar algumas deficiências no elenco do ano passado para cá e foi pontual. Perdemos nossa dupla de zaga principal, Alan Santos e o Lucão, né? Então já trouxemos aí o Léo Santos e o Rayan, experiente, 33 anos, né? Subiu com o Criciúma para a Série A do Campeonato Brasileiro, uma bela campanha do Rayan, embora não tenha jogado todos os jogos. Exatamente, a reserva, né? Mas em um determinado momento do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, o Rayan foi titular. Exatamente. Né? Também o Anderson Leite, né? Anderson Leite, que é um bom volante. Exatamente, o homem de confiança do Humberto Louser, tanto que na campanha do ano passado, juntos. Exatamente, a campanha do CRB, que foi campeão invicto, o Anderson Leite era o homem de confiança do técnico Humberto Louser. E você colocou alguns nomes aí, Albert, por exemplo, o Iago, volante, pouco jogou, Bruno Michel é outro que também quando entrava parecia que se enrolava com a bola. E nós trouxemos pro ataque o Reinaldo, né? Trouxemos aí o Camacho pro meio campo, trouxemos o Chay, que é um jogador mais de peso também. Alguém mais pro ataque, Albert? O Marlon, né? Então, o Marlon, ele... E o Heitor, ex-internacional. Exatamente, né? Ele já defendeu, né? O destaque dele foi no Paysandu, né? Em 2021-22, ele fez barba, cabelo e bigode. Agora ele tá, né? Foi pro Gil Vicente, estava lá em Portugal, voltou pra cá, 27 jogos ele fez lá e não marcou nenhum gol. Mas é um jogador que aqui no Paysandu fez fumaça. Então, assim, são algumas apostas que o Guarani vai fazendo, mas assim, com coerência. Não é um cara também que você... o cara... Vai, qual o exemplo aí? Você vai... O Maxwell. Cruel. O Maxwell Cruel. O próprio Madison, né, que a gente falou, que agora tá no futebol português, exatamente. Né? Então, são jogadores que, por onde passou, né, o Guarani, ele soube mesclar, né, a juventude com os jogadores mais experientes. A famosa casca. O Guarani, pra mim, até mesmo no final do Campeonato Brasileiro, o que faltou pro Guarani foi a famosa casca. Né? Na hora que precisou de colocar a bola para linha de fundo, né? Fazer uma falta técnica. Vou dar um exemplo, aquele gol o Lucão trocou o gol pelo pênalti, pela falta, né? Pela falta, acabou sendo expulso. E ali tava no começo do jogo. Se eu não tô enganado, não sei se foi contra o... E agora, hein?
Eu não vou... Não foi contra o ABC, porque jogamos contra... Foi contra o Botafogo. Foi contra o Botafogo, Botafogo. Bem Então, lembrado. acabou, né, contra o Botafogo. Então, assim, são jogadores que o Guarani, por mais que o Lucão, né, é um bom zagueiro, mas ele acabou ali trazendo os zagueiros, por exemplo, assim, o Léo Santos, ele tem 25 anos, é um jogador novo. E só um detalhe das contratações que o Guarani fez. Todos têm alguma qualidade com a bola no pé. Sabem Exatamente. jogar, sabem sair jogando. E qual foi um dos pontos mais tocados por nós aqui durante as jornadas do Guarani, desde o Paulista? A bendita saída de bola que muitas das vezes colocava o time em perigo. Aproveitando aqui para abraçar o Domingos Bergantin Júnior, tamo junto, viu, Domingos? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, galera. Vamos subir a audiência, hein? Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Estamos no pré-jogo, daqui a pouquinho a nossa ficha técnica para Corinthians e Guarani. A bola rola daqui a pouquinho. E, diferente do que foi no passado, eu sinto que as peças que estão no elenco agora têm condições de executar uma saída de bola um pouco mais qualificada. Sim, outra. E é o jeito de jogar do Guarani. Não tem jeito. jeito a cara do loser de treinador. ser. Exatamente. Então, assim, eu volto a repetir. Você vai no supermercado, você vai na prateleira. Você tem o óleo A, o óleo B. Né? Então você vai na prateleira, você pegou o óleo B, ele não vai fazer a mesma coisa que o óleo A. Vai demorar um pouquinho pra pipoca estourar. Então, o Guarani foi ao mercado sabendo das suas necessidades. Né? O Guarani perdeu 2 zagueiros ali, né? Lembrando que o Alan Santos não era zagueiro de origem, ele é volante de origem. Então ele acabou ali quebrando o galho, entre aspas, e vimos aí que de vez em quando acontecia algumas coisas bem diferentes, né? Ali o Alan Santos, ali o Lucão acabando batendo cabeça. Então o Guarani acabou ali indo atrás de um jogador experiente, né? O Ryan, e também do Léo Santos, né? Que é um menino novo. O Gabriel, Corinthians, né? Exatamente, o Gabriel Santos é um atacante, né? De 24 anos. Ele estava no Sport Recife. Ele estava no Sport e ele era banco de rede, né? Então, assim, pra você tem um elenco, você tem Bruno Mendes, você tem o Derek, né? Você tem jogadores que Gustavo França, você tem o Gustavo França que pode fazer muita bola. Então, assim, o que o Guarani tá fazendo, o Guarani não tá, eu vou pegar isso aqui porque não, muito ele foi pra mim nessa janela de transferência que apareceu um monte de nomes, vários nomes. E assim, cara, pra mim o Guarani foi criterioso no que ele queria. Eu preciso de um zagueiro assim, um zagueiro assado, né? Entrando também na reestruturação do Guarani, né? Cuidando da sua parte da turma que, né, procura no mercado qual é que se encaixa. Então, assim, pro Guarani, pra situação que estava, se você puxar alguns anos atrás aí, meu Deus do céu. Então o Guarani sendo criterioso no que ele precisa, e lógico, obviamente, o Humberto Loser vai disputar aí seu primeiro campeonato paulista, né? Primeiro campeonato paulista, ele vai Poderia disputar. ter sido em 2019, Exatamente, seu primeiro campeonato paulista, né? O Guarani, ele foi cirúrgico. As peças agora que ele precisa é esse para começar o campeonato. Aí agora vai entrar todo o conhecimento do Humberto Loser, que nós sabemos que de bola ele conhece. Sim. 5 anos aí, ele foi, né? 5 anos aí de carreira, 6 anos de carreira, agora vai entrando no 6º ano, foi campeão. Então, ele começou com o Guarani. Então, é assim, a expectativa é muito boa para que o Guarani aí possa fazer um campeonato paulista decente. O torcedor verde está aqui no nosso chat do YouTube, ele fala que os jogadores que nós colocamos aqui não têm intensidade, né? Pra galera entender o conceito de intensidade, execução dos vários processos dentro do jogo de futebol com a maior velocidade e eficiência possível. Isso é a intensidade. Então, um time intenso é aquele que corre, é aquele que marca, é aquele que ataca. Vimos um Guarani intenso até parte do Campeonato Brasileiro da Série B. Principalmente nos jogos contra o Sport, contra o Vitória, no Brinco de Ouro, naquele começo muito bom do Humberto Loser. Ficamos 8 jogos sem perder, né, Albertinho? Naquela sequência boa. Exatamente. Que colocou o Guarani na vice-liderança, inclusive, do Campeonato Brasileiro da Série B com 50 pontos. Sobre o técnico Humberto Loser está falando, vamos ouvir o técnico do Guarani? A gente consiga já trazer para essa primeira apresentação nossa aquilo que a gente trabalhou, mesmo de forma precoce, e que a gente venha fazer uma grande apresentação. Tá aí, Humberto, Perfeito. é isso aí. O campeonato é estadual, por isso que muita gente reclama do estadual, né? Não tem tempo. Cara, é o que tem pra hoje. E outra, exatamente, Tá o laboratório, valendo né? muita coisa no campeonato estadual, hein? Exatamente. Alô, Copa do Brasil, hein? Exatamente, porque os 5 primeiros colocados, né? Os 5 primeiros, né? No final do campeonato, tem agora, né?
a vaga da Copa do Brasil. Não temos mais a Taça Independência. Exatamente. Mas não tem mais, nem ranking. E não tem mais ranking também, tudo por conta, né, do que aconteceu no passado, Não, e isso é bom, porque para os times do interior vale demais você ir bem no campeonato estadual, claro. e também para o grande. O grande tem que se preocupar com a Copa do Brasil, porque dá muito dinheiro. O Santos. Então. E o Santos? E o Santos? E o Corinthians também passou também, perrengue também. Né? Então, o Campeonato Paulista é o campeonato mais democrático do Brasil e o mais rico também. Também. Mas eu vou falar pra você, hein? Cada jogo é uma pedreira. Cada jogo é uma pedreira, cada jogo tem sua história. E essa história nós começaremos a contar a partir de agora. Exatamente 17 horas mais 53 minutos. Estádio Neoquímica Arena em Itaquera, o palco do espetáculo. Albert Cavalcante para a nação bugrina ligada, conectada em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. O Guarani está definido. Escalado. E o Corinthians? Definido. Arbitragem na pedra. Então vamos para a ficha técnica do jogo para Corinthians e Guarani. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, Diogo Capitão Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Léo Santos, o camisa número 3. E o Ryan, camisa número 4. Na lateral esquerda, o Mike, o camisa número 6. Os homens no meio campo do Bugrão, Wenderson, camisa número 23, Camacho, 14, e o cérebro pensante na partida de hoje, Matheus Bueno, camisa número 18. Os homens de frente do Bugrão, João Vitor, 19, Reinaldo, 20, e ele, o camisa número 11, esperança de gols do Guarani, Lewanderick, o camisa número 11, repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Diogo Matheus, Léo Santos, Ryan e Mike, Wenderson, Camacho, Matheus Bueno, João Vitor, Reinaldo e Derek. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Pedro Henrique, Helder, Lucas Araújo, Anderson Leite, Pablo Tomás, Gabriel Santos, Gustavo França e Bruno Mendes. Futebol interior. E o Corinthians, do técnico Mano Menezes, vem definido e escalado assim. Cássio, capitão, goleiro, camisa número 12. O Fagner, lateral direito, camisa número 23. A dupla de zaga do Corinthians, Félix Torres, o 25, e o Caetano, camisa número 4. Na lateral esquerda é o Hugo, camisa número 46. Os homens do meio campo do Corinthians, Maicon, camisa número 7, Ranielli, o 14, Matias Rojas, o camisa número 10 e Matheus Araújo, camisa número 30. Lá na frente, os homens do ataque do Corinthians, Romero, camisa número 11, e ele, o camisa número 9, esperança de gols do Corinthians, que hoje não irá acontecer, e Yuri Alberto, camisa número 9, repeteco do Corinthians, Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Michael, Ranielli, Matias Rojas, Matheus Araújo, Romero e Yuri Alberto. Caso o técnico Mano Menezes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Carlos Miguel, Matheus Roger, Fausto Vera, Diego Palácios, Gustavo Silva, o Mosquito, Wesley Guilherme, Rafael e Iago. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Thiago Luiz Scarascati, com seus auxiliares. Danilo Ricardo Simon, Mavis, Gustavo Rodrigues de Oliveira, eles são os bandeiras. O quarto árbitro, Vinícius Furlan. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, José Cláudio Rocha Filho. Lucas de Souza. Ficha técnica do jogo. A primeira ficha técnica do Guarani de 2024, que seja a primeira com uma grande vitória, uma grande estreia, para dar moral, para dar a força, o apoio necessário para essa sequência de Campeonato Paulista que é difícil. Na próxima quarta-feira tem mais, tem Guarani, tem São Bernardo, a estreia do Bugrão diante do seu torcedor em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, que promete estar lotado, que promete grande público, realmente uma grande festa. Abraçando aqui o Carlos Lemos Matozinho, que dá o seu palpite aqui no YouTube, vai dizendo aqui que vai
ser 2-0 pro Corinthians. Aí não, né, Matosinho? E conosco também o Rodrigo Juliano, Rodrigo Giuseppone Juliano, grande Rodrigão, corintiano também, viu, Albert? Mas disse pra mim que por conta do trabalho feito aqui pelo futebol interior, ele vai torcer pro Guarani hoje. Ah, bom. O Rodrigão aqui conosco, ligado, conectado. E eu peço pra você, vai chegando. Seja bem-vindo, a casa é sua. Você está nos canais Futebol Interior aqui no YouTube, no Facebook, no Rumble e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Equipes perfiladas no gramado. O Corinthians com seu uniforme tradicional, camisa branca, calção preto, meia preta. A equipe do Guarani, camisa verde, calção branco, meia verde. Uniformes tradicionais, é o futebol raiz sendo respeitado. É sensacional. A Arena Corinthians está bonita. O torcedor corintiano, como sempre, presente. A fiel torcida compareceu em Itaquera, Albertinho. E fizeram uma festa, né, antes da partida, nos treinamentos, né, do Corinthians. Treinamento de sábado, né? Exatamente. De ontem. Mas eu sei que é isso aí. Já estão aí, né, torcendo. Já estão aí preparando a Arena Corinthians para o Guarani. Quando aparece ali também o Diogo Capitão Matheus, hein? Que camisa bonita essa do Guarani, com a gola, né? Com a gola alta. A tonalidade, exatamente, como era, né? Realmente o uniforme do Guarani em 78. Realmente, o futebol fica mais bonito quando respeita as tradições dos times. Não que o terceiro uniforme, você quer fazer algo diferente, né? Uniforme, velho. Você não pode falar no terceiro. Eu tô, mas tem terceiro uniforme que foge demais das tradições do time. Esse aqui, ó, pra quem está nos acompanhando, né, pelos canais Futebol Interior, nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube, estão vendo aí meu terceiro uniforme aqui do Guarani, né? E você que está na Rádio Valinhos FM 87,9. Ei, Rádio Valinhos, viu? Amo vocês, viu? Vocês são sensacionais. Estou com a camisa, né, a terceira camisa do Guarani azul. Assim, Lucas de Souza, e a camisa do Guarani, essa de 78, ela é sensacional. Meu cartão de crédito já está que nem o tanque do meu carro. Já está batendo no vermelho. Não, batendo no vermelho. Aí me vem com essa camisa, eu vou ter exatamente difícil, não, Alberto? E eu tenho que pagar aquela dupla, né? O PTU e PVA. Eles estão tocando, né? Estão ali, né? Tocando já perto estão, batendo na porta. Então eu vejo essa camisa aí, eu não sei, viu? Vou pedir de presente pra alguém. Quem sabe? Pode ser você aí, viu? Pode ser você, quem sabe? Pra você que gosta do nosso trabalho, gosta aqui do Albert Cavalcante, que realiza o seu sonho hoje, falando nos microfones do futebol interior, também na rádio Valinhos FM 87.9, com uma transmissão desse tamanho. Teria que ser assim, né, Albert? Uma transmissão desse nível, uma transmissão desse porte, né? Um confronto desse nível, um Guarani Corinthians, tanta história envolvida no meio desse confronto. É, exatamente, né? Tanta história envolvida, lembrando, né? Com o retrospecto geral, são 165 jogos, com 39 vitórias do Guarani, 46 empates e 80 derrotas. Mas pra, né, estrear aí ó, a equipe verde e branca na Rádio Valinhos FM 87,9, nada com um bom jogo. E quem sabe, né, uma vitória aí do Guarani. Torço, né, e desejo que seja a vitória do Guarani, aquela vitória maiúscula. Vai começar o jogo, vai rolar o melão, vai começar a emoção, saída pertencente à equipe do Corinthians. Corinthians do seu lado esquerdo, do seu computador, do seu smartphone, da sua televisão. Guarani, por sua vez, do lado direito, trila o apito árbitro. Apita o senhor Thiago Luiz Scarascati. Começa a temporada 2024 para o Bugrão. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato. Aqui em 2024, nos canais Futebol Interior, prontinho pra botar pra quebrar. Vem comigo, família, vem comigo, nação bugrina. Curtir a primeira etapa de Corinthians e Guarani. Guarani Corinthians, o que promete ser um grande jogo na Neoquímica Arena Itaquera. Manda pra frente o Guarani com a posse da bola. Douglas Borges manda a bola vir na metade do campo. Toca de cabeça de Félix Torres. A bola volta pelo lado esquerdo. Zona intermediária do gramado. A bola com o Mike. Mike soltou pela meia com camisa 14. Camisa 14 do Guarani é ele. Camacho, ex-jogador do Corinthians. Será que vai ter lei do ex? Ele volta a jogada na zaga central. Que domina a parada é outro ex-corintiano, Léo Santos. Estica a jogada na ponta direita com o capitão Diogo Matheus. Ele jogou para Camacho. Camacho de primeira tenta o passe na ponta direita. Buscando ali o camisa número 23, o Anderson. A bola passa pelo jogador do Guarani. Vai saindo em linha de fundo. Portanto, posse de bola em favor da equipe do Corinthians. Tem gol no campeonato. Placar ao vivo do futebol interior. Informa. Vai lá, Albertinho. É, o Novo Horizontino empata a partida. Estava perdendo o Guarani. Exatamente. Que continue assim, viu? Lá Guarani toma a posse da bola com Camacho. Arbitragem para e dá falta.
Mas demorou uma semana o Thiago Luiz Scarascati pra dar a falta. O Camacho fica doido, tá parado o jogo, falta marcada, Albertinho. O Camacho, né? Ali o Corinthians foi tocando a bola lá atrás, né? Ali perto da intermediária, né? Defensiva, ali o Camacho deu bote em cima do jogador do Corinthians. Pra mim, só pegou a bola em cima do Ranieri, o volante do Corinthians. Falta marcada, o Scarascati marcou essa falta, mais pra mim, Lucas de Souza não foi. Mandrake, Corinthians trabalha a posse de bola no campo de defesa, domina a parada do lado esquerdo da defesa, Caetano. Ele estica a jogada mais à frente com Matheus Araújo. Matheus Araújo volta a jogada pro lado esquerdo com o Maicon. Maicon domina, passa o pé em cima da bola, Firula penteia, volta a jogada, volta no campo de defesa com Caetano. Caetano, jogador da base, fatia de perna esquerda, inverte a página, vira a folha lá pro lado direito pra Fagner. Toca de cabeça, dá certo o lance, o Alberto deixou pra Matias Rojas, domina, 2 em cima dele, fica difícil, volta a jogada. Volta o lance com o Ranieri. Ranieri, estreante do Corinthians, fez o passe pra Fagner, tenta o toque no meio, a bola bate, volta pra equipe do Corinthians, lá pelo meio, Matias Rojas vai pro chão, a arbitragem manda seguir, retoma a posse de bola o Guarani, bola ali no campo de defesa com o Reinaldo, tá marcado, volta a jogada com o Santos, que afasta o perigo, manda pra onde o nariz estava apontado, ela volta de graça no campo de defesa do Corinthians. Olha o Cássio, saiu ali meio na fogueira, o Cássio manda pra frente, a bola bate, volta e bate, o árbitro para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, é falta para a equipe do Corinthians pela meia esquerda, próximo ao círculo central do gramado, Albertinho. Ali na região central, ali o Matias Rojas, né, acabou dividindo, a bola foi lá pro Cássio, o Cássio deu aquele famoso balão pra frente, a bola foi pro campo de ataque do Corinthians, ali o Rojas, ele recebeu, né, só um toquinho, não foi nada, né, mas ele se jogou, falta marcada, segue na Arena Corinthians. Corinthians 0, Guarani também 0. Bola de Caetano pra Félix Torres, o equatoriano bom de bola, camisa 25, é jogador ex-Santos Laguna do México, gosta de aparecer dentro da área, faz gol esse tal de Félix Torres, adiantou pra Caetano, Caetano pra Maicon, Maicon no comando pra Yuri Alberto, chega a marcação de Camacho, afasta o perigo, rebote e volta, Ranieri, toca de cabeça, bola no meio com Matias Rojas, brigou, ganhou, sobrou pelo meio, passe no comando pra Yuri Alberto, dentro da grande área, atenção, Yuri Alberto dominou, protegeu, encara a marcação do Léo Santos, protegeu na linha de fundo, soltou pra Fagner, botou na frente, ganhou da marcação do Reinaldo, cruzamento, bola perigosa, passa por toda a extensão da área, cai do lado esquerdo, cai na ponta canhota, recebeu Romero, arbitragem para o jogo e dá saída de bola, Albertinho. Graças a Deus, né, graças a Deus, mais uma vez, né, ali o Corinthians vai tentando com toques rápidos abrir a defesa do Guarani, a bola acabou sobrando pelo lado direito, o cruzamento da grande área, a bola fez o famoso arco, a bola foi por fora, né, pela linha de fundo e foi para dentro da grande área, graças a Deus foi marcado o tiro de meta, a saída de bola, segue na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Guarani também 0. Trabalho de bola do Guarani, quarta zaga, quem domina a parada é o camisa número 4, Ryan, soltou bom passe pra Mike, que beleza de jogada pra cima do Matias Rojas, derrubou ali o argentino, jogador do Guarani, é falta. Matias Rojas tomou o drible da vaca do Mike, ficou irritadinho o ex-jogador do Racing, o paraguaio, derrubou ali o Mike, falta marcada, jogo parado, posse de bola pro Guarani no campo de defesa, Ryan volta a bola com Douglas Borges, estica a jogada na ponta direita, campo de defesa, quem domina a parada é Ryan domina, pensa, olha, na verdade é o Santos domina, cabeça erguida, pede pra alguém se aproximar, solta a bola de lado com o Diogo Capitão Matheus no corredor pra João Vitor tenta o tapa de primeira, passe errado, recupera a posse de bola Corinthians, Matheus Araújo, tenta o tapa, a bola bate e volta com o Maicon pra Ranieri tenta o recuo de bola, consegue a bola, fica com Félix Torres, de primeira estica a jogada na ponta direita pra Fagner, foi tentar uma caneta ali pra cima do Reinaldo, tava esperto o Reinaldo, a bola sai pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Corinthians, campo de defesa, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121. Desce o Corinthians lá pela ponta esquerda, Caetano domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, tocou e foi embora. Bola na ponta esquerda com camisa número 46, o Hugo, veio do Goiás, o Hugo, inverte a página, vira a folha, tenta o lançamento, buscando o Fagner, tira defensivo do Guarani, rebote e volta na metade do campo, o Ranieri, bom passe pra Fagner, intermediária ofensiva pelo lado direito, dominou, esticou no fundo, bom passe pra Romero, garotinho do desespero, tentou tapa de calcanhar, a bola bate na marcação do Camacho, vai fora. Lateral, bola pra equipe do Corinthians pelo lado direito. 5 minutos, é o Romero, garotinho desespero, né? Garotinho desespero. Aí o camisa número 11 do Corinthians, que vem pro campo de ataque, a bola com o Ranieri estica na jogada na ponta esquerda com Caetano solta a jogada com o Hugo deixou de lado a jogada com o Matheus Araújo, camisa número 30, viu da base também, vem levantamento, a bola no meio da área, sobe, tira lá o Santos, a bola sobe, desce, para na intermediária, Ranieri ganha a parada lá pelo alto, a bola volta pro lado esquerdo com o Hugo, soltou pra Matheus Araújo, olhou pra dentro da grande área, ameaçou cruzar, fez o break, passa o pé em cima da bola, volta o lance, volta com o Maicon, camisa 7 do Corinthians, campeão brasileiro em 2017, inverte a página, vira a folha, bom passe da esquerda pra direita pra Fagner, limpou o Reinaldo, atenção, vem cruzamento, a bola por baixo, desvia na defesa, voltou para o Alberto, teve um pé alto dentro da área, arbitragem para o jogo da falta. Falta do Yuri Alberto em cima do Anderson, descida rápida e boa do Corinthians. Inversão do Maicon da esquerda para a direita, o Fagner ameaçou cruzar, deixou o Reinaldo falando sozinho.
E no cruzamento a bola bateu na defesa, sobrando no meio da área. O Yuri Alberto esticou o pezão em cima da cabeça do Wenderson. Jogo parado, Albertinho. Mas o Wenderson foi mandrake ali, né? Porque ali o Yuri Alberto, ele fez um movimento, ele acertou a bola e o Wenderson acabou, né? Se chocando com o Yuri Alberto, mas ele colocou a mão no rosto, né? Falou, ai, foi falta, ai, doeu. Mas não foi, tá? É lógico, o lance, né, rápido, é fácil você pegar e, né, e achar que foi, mas não foi. Mas que bola, da direita pra esquerda. E ali o Reinaldo, né, marcando lá atrás e o Mike a ver navios, hein? E não pode bobear com o Fagner, né? Não pode bobear. Ranieri toma o doce da boca da criança do Reinaldo. Vem Corinthians, Matias Rojas, bola pra Romero. Romero tenta o passe pra Maicon. Bate, rebate, sobrou pro Yuri Alberto, entrada da grande área. Ainda o Yuri Alberto ficou um salseiro ali na entrada da área. Vem o passe no comando e o Yuri Alberto saiu na cara do Douglas Borges, que sai do gol, faz a defesa. Perna pra quem te quer na entrada da área. O Rojas ali com o Romero com o Yuri Alberto. A bola espirrando, foi esperto ali o Douglas Borges, saiu, tirou mais uma. Corinthians tentando a pressão, Bertinho. Tentando afunilar, e o Guarani não entendeu ainda que você tem que alargar o campo. Os jogadores do Guarani estão todos concentrados ali na frente da área do Douglas Borges. Olha a saída de bola, dorme no ponto ali o Matheus Bueno. Perde a posse da bola, Romero agradece o presidente, de volta a jogada com o Maicon pelo meio com o Ranieri. Tem espaço, vai daí Ranieri, vem o chute de fora, a bola bate na marcação, tem rebote lá pela meia esquerda, Matheus Araújo volta a jogada, volta o lance com o Hugo chama a jogada pelo meio com o Ranieri recebe a jogada junto ao círculo central do gramado, pensa, pisa, olha, junto ao círculo central do campo, soltou para Félix Torres de primeira jogada com camisa número 10, Matias Rojas, volta a jogada com Félix Torres, da direita para a esquerda, ele solta com Caetano engata a primeira, segunda marcha, se deixar ele vai embora, avançou no terreno, avançou no gramado, esticou para Romero, caindo lá pela esquerda, agora o camisa 11 corintiano, limpou para lá, limpou para cá, deixou o João Vitor falando sozinho, cruzamento, a bola vem fechada no segundo pau, passa por toda a extensão da área, cai com o Mike, beleza, que jogada do Mike, deu um chapelão pra cima do Maicon, bota no chão, chama a pelota de meu amor, sai na boa pra equipe do Guarani, bola com o Reinaldo soltou pelo meio com o Matheus Bueno, que domina tranquilamente no campo defensivo da equipe do Bugre, Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani, cartinha jogada, a bola de Diogo Matheus, da direita pra esquerda pra Mike, pra cima deles, Guarani, vem Mike, levantou na boca da botija, a bola passa por todo mundo, vai fora. Levantamento do Mike não foi bom, recebeu ali uma orientação do Reinaldo. Esticou demais, exagerou na dose o camisa 62 do Guarani, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians. Sai jogando Cássio, sai curtinho a jogada na zaga central, quem recebe o lance é Félix Torres. Félix Torres domina dentro da sua própria grande área, carrega no gramado, avança no terreno, passa ali da sua grande área, na entrada da sua própria grande área, junto ao semicírculo ali da área corintiana, ele faz o passe do lado esquerdo da defesa com Caetano volta a jogada com Félix Torres, cabeça erguida, acabou aonde, Alberti? O Novo Horizontino consegue, né, o empate contra o Palmeiras. E aí o Água Santa no grupo do Guarani, né? Grupo B. O Água Santa vem em primeira colocação com 3 pontos. Em segundo vem a Ponte Preta. Em terceiro e quarto, né? O Guarani e o Palmeiras com 1 ponto. Caso o Guarani vença essa partida, ele está lá, né? Figurando ali entre a primeira e a segunda colocação. Trabalho de bola do Guarani pela ponta direita, campo de defesa, Diogo Matheus, estica a jogada no corredor, faz o passe para João Vitor tá marcado, perde a posse da bola, recupera a equipe corintiana com o Maicon, solta pela intermediária, a bola com o Ranieri tem 2 em cima dele, fica difícil, ele volta a jogada com Félix Torres de primeiro na ponta direita para Fagner, 2 toques na bola, volta a jogada no círculo central com o Ranieri, no carocinho do abacate, no meio da laranja, na roda gigante do campo de tudo acontece, ele estica na ponta esquerda para Hugo, tabela curta com o Matheus Araújo, volta a jogada com o Maicon, cabeça erguida, volta o lance com o Ranieri, ex-jogador do Cuiabá, esticou a jogada pela ponta esquerda, se chegar no Romero é perigo, vai chegar no paraguaio, Romero domina, bota a pelota no chão, encara a marcação do Diogo Matheus, 1 pra lá, 2 pra cá, ginga pra um lado, ginga pro outro, ainda Romero leva no fundo, ganhou a parada no peito na raça, fez o passe pra Matheus Araújo, perna direita, o chute, passa, a esquerda do gol, vai fora! Primeira finalização do Corinthians no jogo, Romero sambou de um lado pro outro, soltou para Matheus Araújo, na perna direita, bateu cruzado, um chute seco, Albert Cavalcante, se vai no gol, não sei não, hein? O Romero, eu caio pelo lado direito, eu caio pelo lado esquerdo, e ali dentro da grande área, ele, né, na diagonal, bateu firme, bateu forte, ele tentou pegar a curva, né, ali para tentar tirar do goleirão Douglas Borges, ainda bem
que tá todo mundo começando, né, a temporada, ele não pegou corretamente na bola, mas que perigo, o Corinthians vai apertando, o Guarani vai tentando segurar, segue na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Guarani também 0. Trabalho de bola do Bugrão, campo de defesa, Diogo Matheus, cabeça seguida, sai jogando, marcação, pressão do Corinthians, o Guarani consegue se sair bem, bola de Léo Santos na meia direita, domina a parada com o Whindersson intermediária, campo defensivo, volta o lance com o Diogo Matheus, cabeça erguida do capitão do Bugre, vira o jogo da direita pra esquerda, recebe Camacho esticou, bom passe, acelerou pra Mike, no ponto futuro, boa bola pra Reinaldo, quem sabe agora Reinaldo, uma caneta sensacional no Félix Torres, barra pro Derek, passa, a direita do gol, vai fora! É isso, Guarani, na jogada carteada do Mike, botou no fundo pra Reinaldo, uma caneta do Reinaldo, bem-vindo ao Brasil, viu, Félix Torres, passa amanhã, meu querido, tomou uma caneta sensacional, o do Reinaldo, Félix Torres, cruzamento por baixo, Derek, apareceu de perna esquerda, chute rasante, à direita da meta de Cássio, Guarani responde aí, Albertinho. Não vem de garfo, porque hoje é sopa, jogadaça pelo lado esquerdo, o Mike achou ele, hein, Reinaldo, que foi pra cima ali, perto da linha de fundo, o Félix Torres veio babando. Ele mandou a bola entre as pernas e chegou perto da linha de fundo e fez o cruzamento. O Derek veio de primeira. Com a canhotinha, bateu firme, bateu forte, a bola passou, hein? No canto baixo do goleirão Cássio, que eu não sei não, e Lucas de Souza... Se vai pro gol, eu não sei se o Cássio pegava. Segue na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Guarani também 0. Responde o Corinthians pela direita, o jogo é bom, Fagner tentou passe, a bola bate na marcação, volta com Camacho pra Matheus Bueno, tentou passe de primeira, buscando o Reinaldo. Passe forte demais, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 12 minutos passados desse primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista é a primeira rodada, estreia do Bugre, Neoquímica Arena, palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Resultados do Campeonato Paulista: A1, Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1, São Bernardo 2, Ituano 0. E por enquanto jogam também em Limeira, Inter de Limeira e Portuguesa. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Acompanhando a descida do Bugrão, botou na frente dele, que tomou o rapa do Caetano, é falta nele! Melhor. Falta marcada, jogou parado, um carrinho por baixo do Caetano. Eu quero ver o Thiago Luiz Scarascati agora, Albertinho. Vamos ver se a pressão externa não irá ali ter, sendo que ali o Derek, ele, obviamente, né? Primeiro ele tomou a pancada, ele deu o carrinho, é verdade, né? O Caetano num contra-ataque do Derek pelo lado direito, mas ele tem um bração, né? Tem um bração ali do Derek no rosto do Matheus Araújo antes de esse carrinho criminoso, entre aspas, né? Pegou ali a tesoura em cima do Derek e, obviamente, nós temos o VAR, né? Então, capaz, Lucas de Souza e amigos, ser marcada a falta ao lado ou contrário. De vez ser marcada a falta para o Guarani, se ele marcar para o Guarani... Ele marcou para o Guarani. Então, ele tem que dar o cartão amarelo. Ele tem que dar o cartão amarelo pro jogador do Corinthians. Ele não vai dar o amarelo. Não amarelou? Não amarelou, mas uma falta clara pra amarelo. Exatamente, só que antes... O Caetano entrou por cima da linha da bola no joelho do Derek. Mas se for olhar o lance lá atrás... Não, mas o que aconteceu e passou, a arbitragem não marcou... Gol? Se fosse gol, será que iria ter essa mesma... Então, aí eu não sei, se acontece o gol... Seria uma outra interpretação, ele seria chamado para revisar o lance. Por menos jogador do Guarani é expulso, hein? Pois é. Por menos. Desce o Guarani, bola com o Mike na intermediária. Fatiou, levantou na boca da Bodinho, toque de cabeça, espalma, Cássio! Espetacular! Cássio salva a pátria do Corinthians. Levantamento do Mike. João Vitor de Cuca legal. Bola no canto esquerdo junto à trave. Cássio aproveita-se da sua grande envergadura, se estica todo. Manda a bola para escanteio, Albertinho. João Vitor, também conhecido como Léo Santos. Ele estava dentro da grande área, sim, Lucas de Souza. Não, foi o João Vitor. Foi o João Vitor? Eu vi o Léo Santos ali cabeceando. Então, lá vem o Guarani. Escanteio, bola levantada na boca do Budinho. Toque de cabeça do Ryan. A bola passa direita, vai fora. Tá chegando, hein? Ó, tô sentindo o cheirinho de gol do Guarani, Albertinho. Não fala de cheirinho. Meu Deus do céu. O último Paulo Cheirinho acabou dançando. O Flamengo que sabe disso, hein? Mas tudo bem, o cruzamento, primeiramente, que jogada no Guarani. A bola, a falta batida, bem ensaiada. A bola da esquerda é ali pra dentro da grande área. Ele e o João Vitor acabou cabeceando e o Cássio
Pra mim foi o camisa número 3, viu? Pra mim foi o Léo Santos, tá, Lucas de Souza? Eu também fiquei com essa dúvida. Pra mim o Léo Santos, depois eu vou... Mas no replay da TV... Mostrou claramente o João Vitor. Cara, eu vi o Léo Santos, mas tudo bem, ó, cabeçada no canto, né, forte, queima-roupa. Ele, o Cássio, que diferentemente de outros, né, toma gol na hora certa. Ele fez a defesa, mandou a bola pro linha de fundo e ali foi o escanteio. Diogo Matheus, pela direita, bateu o escanteio. Mais uma vez, o Guarani vai chegando, 3 chegadas do Guarani. O Guarani quer jogo na Neoquímica Arena. Lembrando que o Guarani, a última vez que venceu o Corinthians foi em 2001, fora de casa. O Corinthians e Guarani vão empatando 0-0 na Neoquímica Arena. Trabalho de bola do Corinthians, campo de defesa, o Guarani se anima no jogo, cria 2 boas oportunidades e pressiona a saída de bola do Corinthians. Cássio, olha essa saída equivocada, quase que o Derek toma a posse da bola. Bola espirrada, Félix Torres deixa sair, ela sai pela linha de fundo, só tiro de meta. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraçando aqui Rogério O'Hara. Mandando aqui, Rogério da Burnout acompanhando aqui. Boa, Rogério, tamo junto, hein? Eu vou mandar um abraço pro Rogério. Até que enfim, hein, Rogério? Até que enfim. Aqui eu vou acompanhar. Aí, ó, 87,9. Tamo junto e misturado. Amanhã a gente leva aquele papinho esperto que você sabe que nós vamos conversar. Você não botar uma fé, nós estamos aí, ó. Olha o Bugrão, Mike pra Derek no comando, posição legal, Derek fez o break, ainda o camisa 11 rolou pra trás, Reinaldo dominou, perna esquerda, chute cruzado, passa a esquerda no gol, vai fora! Mais uma chegada boa do Guarani. Caminho das Pedras é do lado canhoto ali da defesa, do ataque bugrino, do lado direito da defesa corintiana. Alô, Avenida Félix Torres, alô, Municipal, Fagner, hein, Albert Cavalcante? É isso mesmo, quem mora em Valinhos conhece a famosa Avenida dos Esportes. É ali mesmo, pelo lado direito, lado esquerdo, né? Ali o Mike, ele pegou, deu a famosa cavadinha para ele. O Lewanderick, que tá se movimentando, hein? Quer jogo. Ele inverteu sua posição, ele de vez receber o passe, ele acabou dando o passe para ele, hein? O camisa número 20, Reinaldo, que bateu cruzado. Se a bola vai pro gol, Lucas de Souza e amigos, quando o Camacho, hein? Camacho está sentindo. A informação para quem, Lucas de Souza? Café Canecão, né? O café no seu melhor momento. Jogo parado, falta do Raniel em cima do Camacho, levou a pior ali o camisa 14. E tem gol no placar Futebol Interior, gol da Inter de Limeira, hein? A Inter de Limeira abre o marcador para cima da Portuguesa em Limeira, 1 para a Inter. Gol do Rafael Silva, Albert Cavalcante. É ele mesmo? O Palmeiras? Esse aí é. O Rafael Silva. É o Rafael Silva, você tem certeza? Jogador do Juventude, Vila Nova. Eu achei que era... Marcílio Dias. Eu achei que era o outro, mas esse... Ó, aí não dá, né? Os caras estão marcando gol. Só eu mesmo que levo pra isso. Levo jeito pra isso. Vem Corinthians lá pro lado esquerdo, domina a parada, Matheus Araújo. Sai da esquerda, vem pro centro, vira a jogada da esquerda pra direita, recebe Félix Torres. Já tomou uma caneta no jogo equatoriano. Esticou, bom passe pra Fagner. No ponto futuro pra Yuri Alberto. Vai ser essa bola. Só tiro de meta pra equipe do Guarani. Tá tranquilo, tá favorável, tá fácil lá pro Guaranão. Douglas Borges. Família, vamos subir a audiência. Eu quero o seu like, eu quero o seu comentário. Participe no YouTube, também no Facebook. O Albert tá esperando a sua mensagem no Facebook. Vamos educar o algoritmo do YouTube. Quando você deixa o like, ativa o sininho, comenta, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, vai entregar ele para mais pessoas. Vamos ajudar a expandir ainda mais o canal Futebol Interior. Sai jogando o Guarani, campo de defesa, domina a parada, camisa número 18, Matheus Bueno, o carteador. Que beleza de virada de jogo, da esquerda para a direita, acelerou para João Vitor da Lapada, lindo corte, deixou o Romero no chão, soltou para Derek no comando, Derek não teve o domínio, a bola voltou com o Anderson, tentou passe pelo meio, buscando o Derek, passe errado, tira a defesa do Corinthians. Tá jogando fácil, tá jogando solto o Guarani, Albert. Mais uma vez, vai chegando, mas o João Vitor deu um corte, hein? Meu vai passar Deus amanhã, do céu, viu, Romero? Ô, Romero, é aquela, hein? Não vem de garfo que hoje é sopa. O Guarani vai e o Guarani vai crescendo, cheio hein? da malemolência, hein, vai crescendo. Teve aquele famoso, né? Os 15 primeiros minutos, né? Ali, sofrendo, né? A pressão do Corinthians. Parece que o Guarani está jogando o brinco de ouro da princesa.
E vem de novo. E lá vem o Guarani de novo. E vem Guarani de novo. Sai jogando no campo de defesa, a bola com o Ryan. 2 toques na bola, estica a parada na ponta canhota com o Mike. Junta ali na lateral dos técnicos. Ele sai da esquerda, vem pra direita. Ele volta o lance. Carteia o jogo, volta a jogada com o Léo Santos. Léo Santos, cabeça erguida, deixa a jogada com o camisa 14. Camacho fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani. Camacho, ex-Corinthians. Saída de bola com o Ryan. Ryan pra Camacho. Camacho soltou pra Matheus Bueno. E esticou pra o Wenderson. Vem de pé em pé o Bugre. O Wenderson domina, tapa curta com o João Vitor. João Vitor, bom passe pra capitão. Jogou Matheus na linha de fundo. Cruzamento por baixo. Tira Caetano. Chega de pé em pé o Bugre. Romero fica bravo. O Guarani vai envolvendo a defesa corintiana, Albertinho. Agora pelo lado direito. O Guarani vai explorando os lados, né? Agora o Diogo Matheus fez o cruzamento. O Derek tava prontinho, hein? Prontinho pra mandar a lapada. A zaga do Corinthians tirou. Lá vem o Guarani de novo. Vem de novo com o Wenderson. Tenta o passe errado. Dorme no ponto. O Matheus Araújo perde. Matheus Bueno, que passe pra João Vitor. Pintou o gol. Pé direita, bola cruzada. Passa por toda a extensão da área. Passa na cara do gol. Ninguém fechou. Teve a chance o Guarani, o grito de gol estava entalado na garganta, Albertinho. O Guarani mais uma vez pelo lado direito, achei que o Wenderson tinha tocado pra ninguém, mas não, apareceu ali o Diogo Matheus, mais uma vez, fez a bola, né, elevada pelo lado direito, ali o João Vitor fez o cruzamento, a bola pegou na zaga do Corinthians, quase, o Guarani faz seu primeiro gol, o Guarani vai apertando, hein. O Guarani vai apertando, segue na Neoquímica Arena 0-0, mas o Guarani já teve as melhores chances dessa partida, Lucas de Souza. 22 quase desse primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Série A1, primeira rodada, estreia do Bugrão, estádio Neoquímica Arena, o palco do espetáculo, por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando que neste sábado, na estreia do Paulistão, o Santos bateu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0 e o São Paulo venceu o Santo André pelo placar de 3-1 no Morumbi. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, ao lado da Rádio Valinhos FM 87.9. Tá feliz da vida, o Albert. 22, quase 23 da primeira etapa e o jogo. O Guarani vai tentando. O Guarani acabou sofrendo muito no começo, né? Mas a partir dos 8 minutos teve as chances, né? Começou a criar chances. Achou o mapa da mina pelos lados, né? O Corinthians, obviamente, ele tem a sua qualidade, mas lá vem de novo. Lá. Bola tomada, bola esticada pra Yuri Alberto, se chegar é perigo, chegou na linha de fundo, cruzamento vem por baixo, passa a esquerda do gol, na bola fechada pelo Michael. Meu Deus. Dorme no ponto a defesa do Bugre, uma jogada rápida, teve desvio ali do Ryan, salvando a pátria do Guarani. De Raniel para Yuri Alberto, não é muito a dele correr, mas ele correu, evitou a saída, cruzou por baixo, chega por ali o Ryan, atrapalhando o Maicon, que mandou a bola para fora, na verdade ele perdeu o gol. Perde um gol inacreditável, o Maicon, quase o primeiro gol do Corinthians, Albertinho. Quando o Ryan pede desculpas, né, a zaga bugrina, porque ali a bola enfiada pro Yuri Alberto pelo lado direito, ele veio correndo, e a gente pela expressão vê que ele tava correndo e não aguentava mais. O campo é grande, viu? E ali ele fez o cruzamento. Mas ali, ó, cruzamento, ele, a bola, o gol e o goleiro. Graças a Deus ele acabou batendo meio de calcanhar, Lucas de Souza. Meio de carcanhar. Exatamente, mandou a bola pela linha de fundo. Que chance o Corinthians perdeu, que chance. E o Guarani vai jogando melhor, mas quando o Corinthians vem, né, estão todos aí, né, a primeiro jogo oficial, né, das duas equipes, o Guarani tem sua qualidade, mas ali o Corinthians também, quando chega com muito perigo e obviamente tem toda a sua torcida ao seu favor. Jogo bom na Neoquímica Arena, vem mais Corinthians, tentativa de passe do Matheus Araújo, tira a defesa, rebote de Raniel, bola esticada lá pra linha lateral, vai pro chão ali o Romero, a arbitragem não dá nada, somente posse de bola em favor da equipe do Guarani, campo de defesa, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram, venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 2 gols que acontecem aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. O Potiguar do Rio Grande do Norte abre o placar contra o Baraunas. E lá em Araraquara, a Ferroviária fez 2-0 diante do Juventus. O Juventus diminuiu
Lucas Rodrigues fez o segundo gol da Ferrinha. Thiago Rubim diminuiu para a equipe do Juventus. Paulista A2, 2 para a Ferroviária, 1 para o Juventus. Paulista A2, cobertura completa também dos canais Futebol Interior no seu portal, futebolinterior.com.br. Trabalho de bola da equipe do Corinthians pela direita, vai para o chão, para ali o Yuri Alberto, falta marcada, jogo parado, 25,5 da primeira etapa, 0 Corinthians, 0 Guarani. O jogo é bom, é clássico do estado de São Paulo, é clássico brasileiro. Já decidiram vaga em semifinal de Campeonato Brasileiro em 99, já decidiram final de Campeonato Paulista em 88, né? E o Neto, que depois veio pro Corinthians, estava no Guarani em 88, inclusive fez um golaço de bicicleta no Morumbi no primeiro jogo daquela decisão. Vem Timão, sai jogando lá pela esquerda, Ranieri, dorme no ponto, perde a arbitragem para e dá falta. É a segunda vez que o Ranieri perde uma bola dessa, é a arbitragem da falta salvando a pátria corintiana, Albertinho. Exatamente, tanto o Derek chegou perto, né, do árbitro, né, o Thiago Luiz Carascati, perguntou o que eu fiz. Né, ali o Ranieri, ele acabou atrás, ele dominou a bola mal, e o Derek, né, no campo de defesa do Corinthians, acabou ali roubando a bola, o doce da criança. Porém, entretanto, marcado falta, e lá vem o Corinthians. Vem Corinthians com Fagner, traz por dentro a jogada, faz o passe com Matias Rojas do Paraguai, camisa 10, cabeça pensante, soltou para Michael, esticou na ponta esquerda para Romero, levantou na boca da botija, bola perigosa, afasta Mike, a bola sobe, desce e volta na intermediária, Derek, ganhou do Romero, partiu na velocidade, que sou mais você, Derek, deu corte no Romero, foi pro chão, a arbitragem mandou seguir, e tome contra-ataque do Bugrão, pintou o primeiro gol do Guarani, bola com o Reinaldo, invadiu a área, perdeu o domínio da bola, foi pro chão, a arbitragem manda seguir, não dá nada. Teve a chance, Reinaldo, cara a cara com o goleiro corintiano, acabou se enrolando, perdeu. Corinthians responde, vem com o Matias Rojas, tenta o passe no meio, agora a arbitragem dá falta. Falta do Léo Santos, jogo parado, falta marcada. Teve a chance, o Reinaldo se enrolou todo com a bola, acabou perdendo a chance. E na sequência essa falta no meio campo aí, Albertinho. Que contra-ataque, né? Ali contra-ataque do Guarani, a bola mais uma vez pelo lado direito. A bola passou, né, na intermediária. E ali o movimento, ali foi o Matheus Bueno, né? Ele não dominou, deixou a bola passar, fez o famoso corta-luz. Sensacional. Exatamente, o Reinaldo veio pelo lado esquerdo, com a passada boa. Ele adiantou a bola um pouquinho à frente e de vez ele finalizar, estava já dentro da grande área, quase. Ele acabou ali perdendo a passada, a zaga do Corinthians chegou. Quase, o Guarani faz o primeiro gol. E eu falo pra você, hein, a pré-temporada tem hora que ela causa isso, né? Os jogadores de alto rendimento, Lucas de Souza, porque, ó, eu vou falar pra você, só de olhar esses caras correndo, já cansa. Lá vem o Corinthians. E vem Corinthians, responde pela direita, Fagner, cruzamento, bola perigosa de voleio, Romero, golaço! Gaveta! Gol do Corinthians! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87,91. Golaço do Romero, camisa 11. Olha aí o Romero, garotinho, desespero, que dessa vez não se desesperou não. Jogada trabalhada pela direita, bola na linha de fundo, Fagner, um cruzamento na medida. Romero, com ousadia, com alegria, espera a bola passar para o Léo Santos, mete um voleio espetacular. Joga a bola na gaveta, no ângulo do Douglas Borges, que pula e nada pode fazer. Romero, camisa número 11, enche de emoção e alegria o coração do Corinthians. Em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Corinthians 1, Romero é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para a equipe do Guarani, é Douglas Borges. Essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, um gol para botar num quadro, um gol para pagar de novo o ingresso, Alberti. Aí que eu falo, né? O Guarani teve a chance de abrir o placar com ele, né? Com o camisa número 20, o Reinaldo. Quem não faz, toma. Jogada, né? Após a saída, né? O Corinthians troca de passes. Ali a bola acabou sobrando mais uma vez pelo lado direito e nós conhecemos o Fagner. Fagner que, por mais que ele seja um jogador experiente, já passou por seleção brasileira, ele sabe, né? Ele entende de bola. Fez o cruzamento na primeira trave pelo lado direito. Ali estava Yuri Alberto e também o Romero fechando. Então ali os zagueiros do Guarani acabaram olhando somente a bola. E o Romero, hein? Pulou livre, leve e solto. Acabou mandando aquele famoso voleio. Um golaço, o goleirão Douglas Borges até pulou. Mas nada pôde fazer, Lucas de Souza. O Guarani vai sendo derrotado na Neoquímica Arena por 1-0. Mas eu vou falar pra você, hein? O sistema defensivo do Guarani, é lógico que precisa do entrosamento, né? Mas com essa facilidade,
que o Corinthians vem dando para o Guarani, e o Guarani teve a chance de abrir no marcador, aí agora foi tudo pro vinagre, agora é ter tranquilidade, que agora o Guarani começa a rifar a bola, Lucas. Pois é, o Guarani precisa de tranquilidade, precisa correr atrás do prejuízo, mas tem que ter calma. 30 minutinhos no relógio, você ouve o toque da mesa digital do Felipe Marques, passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. Placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Brasileiro não, Campeonato Paulista, Série A1. Estádio Neoquímica Arena, o palco do espetáculo em Itaquera. Olha aí no placar digital, tá assim, ó. 1 para o Corinthians, gol de Romero de voleio. 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando mais cedo a equipe do Novo Horizontino empatou com o Palmeiras. Palmeiras está no grupo do Guarani. O jogo em Novo Horizonte, 1-1. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos 87.9, disposto, prontinho pra botar pra quebrar. 31 minutos da primeira etapa, 1-0 pro Corinthians, golaço do Romero. Vem Bugre pra cima deles, Guarani. Bola com o Whindersson, estica, jogada na ponta direita pra Diogo Matheus. Carrega no gramado, avança no terreno, passa lá pela marginal, pela ponta direita. Soltou pra Reinaldo, trocou de lado, camisa 20 do Guarani, volta com Diogo Matheus. Diogo Matheus pra Whindersson. Whindersson volta a jogada com Camacho junto ao círculo central do gramado. Quero mais o Camacho no jogo. Bola com o Mike, esticou na ponta esquerda pra João Vitor carregou no gramado, cruzamento no meio pra Derek, bateu de perna esquerda, a bola bate na zaga, vai fora, escanteio. Mais uma boa descida do Guarani, da direita pra esquerda, com conexões, com triangulações do Guarani. Chega de novo, Albertinho. É pelas pontas, o jogo está aberto. O Guarani, quando chega com perigo. Mais uma vez, o cruzamento pelo lado esquerdo, hein? O cruzamento pelo lado esquerdo ali, o Derek veio enchendo a perna, a bola acabou desviando a zaga do Corinthians. Escanteio para o Guarani, o segundo do Bugrão. Lá vem o Mike na bola. Capricha, Mike, capricha, que é o primeiro gaveta do Guarani. Vem levantamento, a bola na boca do Botija, sobe, tira Caetano. Rebote e volta na intermediária, campo ofensivo. Quem vai receber essa bola é o Camacho. Camacho volta, jogada, rebobina a fita, recalcula a rota, volta com o Whindersson. O Whindersson carrega no gramado, avança no terreno, tapa curto do lado esquerdo do campo de defesa com o Camacho. Junto ao círculo central do gramado, junto ali na entrada dos técnicos, ele volta a jogada com o Whindersson. Whindersson lá na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus carrega no gramado, avança no terreno, para na intermediária, para junto ao círculo central do campo, volta a jogada com o Léo Santos. Léo Santos, 2 toques na bola, ameaça tocar a jogada ali com o Ryan. Bola para ele, bola com camisa 4, zagueiro da equipe do Guarani, deixa a jogada com o Camacho. Camacho na ponta esquerda para Mike, cabeça erguida, esticou no corredor, deixou a jogada com o João Vitor, a bola passa ali pelo camisa 19, fica com Félix Torres, tranquilo, favorável, chuta a bola em cima do João Vitor na malandragem, só tiro de meta para a equipe do Corinthians, Albertinho. Aqui, né, as mensagens no Facebook, né, o Johnny Alves, gol do Corinthians, a Maria Aparecida Dame, um beijo no seu coração, viu? Boa Beijo, noite. Maria, tamo junto. Boa noite, Lucas e Albert, vamos que vamos, abraço. A Maria Aparecida Dame, né? Vamos, Bugrão, Moni Fernandes, né? Essas jogadas de voltar a bola não acabaram. Por que será? Não aprenderam mesmo, né? Reinaldo Cardinari, esse Diogo Matheus não tem condições, né? Gustavo França tem vaga no lugar do Reinaldo. O que acham, né? Depois nós iremos comentar sobre isso. O Reinaldo Cardinari, né? Começou a goleada. E assim vai, né? Tá todo mundo aqui, né? Falando aqui, ó, quem não faz toma. O único jogador perigoso que é o Romero, os caras não marcam. Então aí começa, né? 33 minutos do primeiro tempo, começou o Campeonato Paulista e lá vem o Corinthians. E vem Corinthians, tentativa de passe no comando, tira a defesa do Guarani. Rebote e volta com Ranielli. Ranielli vira da direita para a esquerda, encontra a jogada com Caetano. Caetano, cabeça erguida do camisa 4, corintiano, deixou a jogada com Matias Orojas caindo pelo meio. Fez o passe para Matheus Araújo, tem espaço, tentou abrir para bater, foi desarmado no momento certo. Recupera a posse de bola, Guarani, João Vitor. Engata a primeira, segunda marcha e tome contra-ataque do Bugrão. Bola com Matheus Bueno. Tem espaço, prefere cartear o jogo na meia direita com o Diogo Matheus. Na velocidade, na ousadia, na alegria. Soltou para Reinaldo, Reinaldo tá marcado. Volta a jogada, volta o lance na intermediária com o Whindersson. E aí o Whindersson volta tudo outra vez lá com o Léo Santos. Léo Santos deixa de lado com o Ryan. Ryan vira o corpo pro lado esquerdo, estica na canhota, jogada com o Mike. Mike domina, para, pensa, carrega no gramado, avança no terreno, avança pouco o Mike. Ele volta o lance, volta a jogada no círculo central do gramado. Na roda gigante de duro acontece a bola com o Léo Santos. Léo Santos com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, para, pensa, pisa, olha, sai da direita, vem pro centro, volta o lance. Volta a jogada na quarta zaga, troca passes, roda a bola o Guarani. Bola na ponta esquerda pra Mike. Mike domina, cabeça erguida do camisa meia dúzia. Olhou pra dentro da grande área, fatiou, levantou, Matheus Bueno desviou de cabeça, afasta, tira do jeito que dá Caetano. Na verdade apareceu o Hugo dentro da grande área, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Guarani, Albertinho. O Guarani vai com tranquilidade, ele sabe o que tá fazendo. Pelo lado esquerdo é o mapa da mina.
Ali o cruzamento dentro da grande área, ali estava, né, o Derek e o Matheus Bueno esperando a bola. O Matheus Bueno acabou tocando para trás e ali acabou atrapalhando o Derek. A zaga corintiana mandou a bola pela linha de fundo, terceiro escanteio para o Guarani, mais um pelo lado esquerdo. Quem sabe agora? Quem sabe na bola parada, Diogo Matheus vem pra bola, capricha aí, Diogo. Capricha aí, capitão. Bota essa bola na cabeça do Derek, bota na cabeça do Léo Santos, quem sabe a lei do ex agora. 35 no relógio, vem comigo, Nação Bugrina. Vem levantamento no segundo pau, subiu o toque de cabeça do Léo Santos, tá na mão do Cássio. Firme, seguro, faz a defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Desce o Corinthians lá pela ponta esquerda, Hugo carrega no gramado, avança no terreno, solta a jogada com o Romero, autor do gol, devolveu pra Hugo, tem espaço, camisa 46, fez o levantamento e o Roberto domina a entrada da área, perna esquerda, vem o chute pra defesa do Douglas Borges. Desceu bem o Corinthians, conseguiu conectar um bom ataque de Hugo para Romero, de Romero para o Yuri Alberto. Tava esperto lá o goleiro Douglas Borges, Albertinho. O Yuri Alberto, né, ali mostra, né, ele que mostra que está entrando em forma física e não pode bobear, né? Por mais que muita gente cornete, ele sabe jogar bola. Finalização, né? Ele acabou dominando com a perna direita e girou o corpo, bateu com a perna esquerda, fora da grande área. Ali o Douglas Borges fez a defesa em 2 tempos. E só para vocês que gostam de números, Lucas de Souza e amigos, vamos para o scout do jogo. Vamos para o scout do jogo, né? 53% de posse de bola para o Corinthians, 47% para o Guarani. Porém, entretanto, né, finalizações 6 para o Corinthians, agora a sexta, né, do Corinthians, e 5 para o Guarani. Finalizações do gol, 2 para o Corinthians e 1 para o Guarani. E os chutes travados, 2 do Corinthians foram travados pela zaga do Guarani e 1 só do Corinthians, Lucas de Souza. Desce o Bugrão pela ponta esquerda, vem com o Mike soltou pra João Vitor. Tô gostando do Guarani, eu tô gostando da postura do Guarani, apesar de estar perdendo o jogo por 1-0, o Guarani joga a bola na Neoquímica Arena, impõe dificuldades ao Corinthians, que fez o gol pela sua qualidade. Uma jogada boa do Fagner, um golaço aí de voleio do Romero. Jogo grande, né? E o Guarani se preparou pra isso, agora não pode bobear, lá vem os homens. E vem os homens, Raniel mudou-se da boca da criança, tenta partir no contra-golpe, perde a posse. Quem contra-ataca agora é o Guarani, João Vitor tenta o toque no comando, tá esperto. Félix Torres antecipa a jogada, ele faz muito isso. Esse zagueiro Félix Torres da seleção do Equador, ele vem marcar na intermediária, ele adianta bastante para antecipar a jogada, um ótimo zagueiro. Aí ele deixa a jogada com o Raniel na finta de corpo, deixou o Reinaldo para trás. Reinaldo não tá bem no jogo, bola com o Michael, esticou na ponta esquerda para Romero, desce o Coringão, bola com o Romero, carregou, tem espaço, fatiou de perna direita buscando o Yuri Alberto, a bola passa por todo mundo, vai fora. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraçando aqui o chofer da praça, ele que é santista de São Paulo, falando que o Peixe ganhou ontem. Alô, João Paulo, tamo junto, narra o gol do meu Bugrão, um abraço, Lucas. Tem gol no campeonato aqui nos Canais Futebol Interior, Paulista 2, segundo gol do Capivariano do técnico Hélio Cizenando, hein? Ganhou do Comercial na primeira rodada 2-0, vai vencendo o Noroeste em Bauru pelo placar de 2-1. Hélio Cizenando, que foi campeão com o Capivariano, o Leão da Sorocabana do Campeonato Paulista A3. Do Capivariano voltando a 2, já com 2 jogos e 2 vitórias. Ei, Capivariano, quem te lembra, Capivariano? Capivariano? Lembra o nosso... O atacante, o Capivariano, eu lembro Yuri Tanque, né? Poderia ter vindo o Vinícius Popó, que depois foi pro Operário, enfim. Capivariano costuma revelar bons atacantes, o Guarani agradece. Sai jogando o Bugrão, bola solta no campo de defesa, quem domina a parada é o camisa número 4, Ryan, fazendo a sua estreia. Deixa a jogada com outro estreante, bola com Camacho pra Derek, sai da grande área pra fazer a jogada, tentou fazer a proteção, foi desarmado. Chega por ali, Matheus Araújo, tomou doce da criança, está jogando com Félix Torres. Passe errado do equatoriano, retoma o Guarani, vem embora. Bola com o Mike pra João Vitor da Lapada, recebeu pela ponta esquerda, bota na frente, chega no bico da grande área, devolve com o Mike volta um pouco a jogada com o Matheus Bueno, o carteador, 2 toques na bola, esticou pra Mike, olhou pra dentro da grande área, cruzamento no segundo pau, passa por todo mundo, passa ali pelo Reinaldo, a bola vai saindo em linha de lado lateral para o Corinthians lá pro lado esquerdo. Campo de defesa, 39 cravados no relógio. Lateral bola para a equipe do Corinthians. Campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos, FM 87.9. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Eu quero like, eu quero Rede Guarani, eu quero like, torcedor, eu quero a sua presença. Eu pedi 100 simultâneos, família. Vamos aumentar essa audiência aí, galera. Compartilha nos grupos da família do WhatsApp. Avisa lá, tá rolando Corinthians e Guarani na melhor transmissão esportiva do interior. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Trabalho de bola do Guarani lá pela ponta direita. Camacho volta a jogada com o Léo Santos, estreante do dia ao lado do Camacho, ao lado também do Ryan. Bola com o capitão Diogo Matheus. Sai da direita, vem pro centro, volta a jogada no círculo central do gramado. Bola com o Léo Santos, cabeça erguida, soltou a jogada com o Matheus Bueno, jogando mais como armador, jogando mais como um camisa 10 hoje, o carteador do Bugre. Ele volta a jogada na zaga central, bola com o Léo Santos, ex-jogador do Corinthians, carrega no gramado, avançando no terreno, vai embora o zagueiro, bola solta com o Diogo Matheus apoiando mais por dentro, pra dar mais espaço pro Reinaldo apoiar pela ponta, bola com o Léo Santos aí pra Wenderson, devolveu com o Léo Santos carregou, olha onde tá o zagueiro, Léo Santos deu uma de ponta direita, tentou levar no fundo, vem por baixo, e o Hugo dá um carrinho por baixo, manda a bola pela linha de lado, olha o Léo Santos, rapaz, foi levando, quase que deu uma de lateral direito aí, Albertinho. E se eu não me engano, o Léo Santos também pode fazer a função de volante, né, Lucas de Souza? Ele tem qualidade pra isso. Exatamente, ele vai levando pelo lado direito ali, vai puxando a marcação. E o legal que estamos vendo aí que tem toda a liberdade aí o jogador do Guarani pra fazer isso, né? O efeito jogador de surpresa, né? O técnico Humberto Louser tem um plano. Só falta agora a bola entrar, Lucas de Souza. Falta agora a pelota aí pro fundo do barbante em favor do Guarani. Chances pra isso teve. O Guarani estava melhor que o Corinthians até tomar o gol, né? E você jogar contra uma equipe tão qualificada como o Corinthians na casa do adversário, quando aparecem as chances, você tem que botar pra dentro do gol, Albert. E parece, né, que o Corinthians ele está ali agora cadenciando o jogo, né? O Corinthians ali, ele vai tocando a bola e o Guarani vai, obviamente, está atrás do marcador, quer, obviamente, o empate. E o Corinthians vai, né, com toque de bola rapidinho, né, rápidos. E lembrando que o Romero, ele tem um motor, né, nas costas, né, vamos dizer nas costas, tá? Um motor nas costas, né, um jato nas costas, porque ele se movimenta muito. E o Guarani precisa, né? Falta essa movimentação, principalmente do senhor Reinaldo, né? Camisa número 20. Ele que teve uma chance, é o único jogador, assim, que eu sinto nesse ataque do Guarani que tá destoando um pouco. Exatamente. Também, né? Vamos aí botar na questão física, né? Sim. Todos começaram agora, estão todos iguais. Então, assim, o Corinthians, se ele está jogando a 70%, o Guarani tem que igualar no quê? Na força física e também, né? Na doação. E com o placar que está adverso, né? O Guarani vai ter que se doar ainda 300%. Aí depois vamos ver aí o que o técnico Humberto Louser possa mexer na equipe e fazer pro segundo tempo. Trabalho de bola do Corinthians, campo de defesa, Raniel, jogador do Cuiabá, domina. Ele vira da esquerda pra direita com Félix Torres, o equatoriano, jogador de seleção. Volta a jogada com Raniel, que volta tudo lá com Cássio, Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos 87.9. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Desce a ladeira, vem Corinthians pelo lado esquerdo, bola com o Hugo, deixou pra Michael, cabeça erguida do camisa 7, fatiada de qualidade da esquerda pra direita, achou Fagner dominou, encara a marcação do João Vitor, deixou pra trás o lateral, vem cruzamento, a bola fechada, passa por todo mundo, vai fora. Passa por todo mundo, vai fora, vai pela linha de fundo. Essa jogada invertida, né? Da esquerda pra direita, sempre achando o Fagner com liberdade. Alberto Louser tem que arrumar isso aí pro segundo tempo, Albertinho. Enquanto o Guarani, né, vai pelo lado direito, né? Vai tocando mais pelo lado direito e vai achando sua, né? Que agora o time tá penso. Lá vem o Guarani. Vem Guarani. Diogo Matheus tentou passe pra Reinaldo. A bola bate na marcação do Hugo, mas estava à frente realmente ali o Reinaldo. Recupera a posse de bola o time do Corinthians. Bola com o Michael. Volta a jogada com o Caetano. Caetano deixa de lado com o zagueiro central, Félix Torres. Félix Torres domina, ex-jogador do Santos Lagunas, fazendo a sua estreia hoje com a camisa do Corinthians. Ele solta a jogada pela ponta direita com o Fagner. Fagner, 2 toques na bola, volta o lance. Volta a jogada com o Félix Torres. Vamos subir um pouquinho a marcação, Guarani. Vamos incomodar um pouco mais a equipe do Corinthians. Bola com o Cássio. Cássio, 2 toques na bola, deixou para Caetano. Caetano domina dentro da sua grande área. O jogador que veio da base corintiana. Ele pensa. Olha, Albert Cavalcante, quase 44. Estamos nos momentos finais aí deste primeiro tempo. Por enquanto, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Enquanto o Guarani já coloca, né, algum dos seus bancários, né, no aquecimento também, como o Corinthians, o Guarani teve, né, as suas chances, né, e contra time grande você não pode, não deve, ó, lá vem o... E vem Corinthians, Romero tentou passar no ponto futuro, buscando o Matheus Araújo, tira a defesa do Guarani, tava bem postado o Diogo Matheus, dorme no ponto, perde o Camacho, bate, rebate, o Maicon chega, manda para onde já estava apontado, era o Raniel na jogada, bola dividida, vai direto pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Albertinho. Jogando pra torcida, né, que a bola ali podia literalmente, ter dominado, né, jogando pra torcida. E o Guarani teve as suas chances, o Guarani trabalhou pra ter suas chances, no começo ali acabou, né, tendo alguns probleminhas, né? Porque ali o ataque do Corinthians é um ataque, né? Vamos dizer assim, que um ataque de respeito.
Quando o Guarani, a partir dos 11 minutos, teve a primeira chance com o Derek, né? Jogada pelo Reinaldo pelo lado esquerdo. Ali o Mike foi muito bem na parte ofensiva. O Guarani acabou igualando, né? O Corinthians, que tem mais qualidade, e o Guarani está, né? E tem mais físico por conta de ter começado a sua pré-temporada antes, né? Mas é aquela, né, Lucas de Souza? Uma chance para jogadores diferentes. Volto a dizer, o Fagner. O Reinaldo teve uma chance anterior, né? Ele chegou cara a cara, faltou ali, você vê que faltou um pouquinho mais de perna. E a zaga do Corinthians acabou chegando. Do lado do Corinthians não, né? O Fagner cruzou, né? Passou a manteiga no pão, né? Quando ergue a placa, né? Mais 2 minutos. E ali o Romero, felicidade, né? Total, né? Ele virou um voleio. Mas nem de videogame dá pra fazer um gol daquele, né? Lembrou o Bruninho, né? Bruninho do voleio, que agora foi pro Ceará, não renovou com o Guarani. E agora, 1-0, o Corinthians vai fazer isso aí. O jogo do Corinthians é esse. Ele sabe que na parte física ele vai perder, tá tocando a bola, e o Guarani agora corre atrás da bola. E vem Corinthians, tenta o passe, Raniel, ele bate a bola no calcanhar ali do Rayan, salvou a pátria do Bugre, porque ia sendo na cara do gol aberto. Guarani sai perigosamente ali no campo de defesa, Douglas Borges. Bola veio na fogueira pro arqueiro do Bugre, que precisou se virar, mandou a bola para onde o Janine estava apontado. Lateral para o Corinthians pela ponta direita, 45 no relógio. 45, quase 46, mais uma voltinha no ponteiro pro final do primeiro tempo. Félix Torres tentou a inversão de jogada, passe errado. Reinaldo só protege, tentou deixar a bola sair. Dormiu no ponto, acabou desarmado, vem Corinthians. Bola com o Romero, Romero na velocidade lá pela ponta esquerda. Traz por dentro o camisa 11 corintiano, faz o compasso de espera. Pede pra galera guardar um pouco a jogada, calma um pouco o jogo, cartia o Corinthians. Bola com o Ranieri para Romero, Romero caindo mais pelo meio, da esquerda para a direita, ele faz o passe para Félix Torres, jogador da seleção equatoriana, ainda Félix Torres, cabeça erguida, passe no comando, Matias Rojas no corta-luz para o Yuri Alberto, tentou a devolução para o camisa 10 paraguaio, tira a defesa, e tome contra-ataque do Guarani, quem sabe agora, João Vitor engata a primeira, segunda marcha, tá sozinho, vem 2 em cima dele, vai ficar difícil pro João Vitor, ele tentou passe pelo meio, passe errado do João Vitor, sequência da jogada, Romero dá um chapéu em cima do Matheus Bueno, 1, 2 vezes, e o Matheus Bueno derruba o Romero. Derruba o Romero e vai pintar o primeiro canário do jogo, Alberti. O Matheus Bueno também apelou, né? Ele tomou primeiramente ali o primeiro chapéu, né? E o Romero é desses, né? Se de um lado, né, naquele outro lance, o Reinaldo deu uma caneta no Félix Torres, é bom vir com um sombreiro, viu, Matheus Bueno? Que você vai tomar bastante chapéu se for seco assim. E o Matheus Bueno entrou por cima e também por baixo ali do camisão do corintiano. Exatamente, né? Ele acabou ali, né, tomando ali o primeiro chapéu. Né, e o Matheus Bueno ali acabou perdendo ali a cabeça, acabou tomando outro, né? Ele acabou fazendo a falta, cartão amarelado, quando ali o árbitro Thiago Luiz Scarascati pede a bola. Olha pro relógio, trila o apito. Termina a primeira etapa na Neoquímica Arena, ponto no centro de campo, árbitro do jogo, 1 para o Corinthians, golaço do Romero, marcado neste primeiro tempo, 0 para a equipe do Guarani. Gol do Corinthians marcado na primeira etapa, um golaço de voleio do Romero. O Guarani teve as suas chances antes de tomar o primeiro gol, mas numa boa jogada corintiana pela direita, o Romero, na marca dos 28 minutos da primeira etapa, fez 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. E vem aí o intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Intervalo inteligente dos canais Futebol Interior, Albert Cavalcante. Seu destaque, né? O seu teaser aí do intervalo, pra gente poder fazer um break rápido e voltar com o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Você que nos acompanha pela Rádio Valinhos 87,9 e também pelos canais Futebol Interior, acabaram, né, de acompanhar esse 1-0. O Guarani que até tentou, o Guarani sofreu no começo, no meio da partida, né, ali até os 20 minutos o Guarani soube, né, agredir o adversário, acabou dando sustos no seu adversário no Corinthians, porém, entretanto, em uma jogada de felicidade, o Fagner fez o cruzamento, o Romero acabou abrindo o marcador. O que foi apresentado no primeiro tempo do Guarani, se for repetido no segundo tempo, teremos aí um jogo muito mais disputado, né? Teremos um jogo aí mais, né? Porque lembrando, o Guarani leva vantagem na parte física, né? O Corinthians voltou antes, né? Voltou depois da temporada e o Guarani teve chance sim. O Cássio acabou salvando, né? O Cássio salvou uma e o Derek e também o João Vitor acabou perdendo a chance. Tudo indica que esse segundo tempo, esse primeiro tempo, o Lucas de Souza, será mantido para o segundo tempo. O Corinthians aguardando o Guarani e o Guarani indo para cima ali para arrepiar
os cabelos do técnico Mano Menezes. Perfeitamente, este Albert Cavalcante, o destaque inicial deste intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Vou fazer o seguinte, uma pausa rápida, 2 minutinhos de break e a gente volta em definitivo para analisar o que foi esse primeiro tempo, ler a sua mensagem, passar os resultados aqui do placar ao vivo e também acompanhar todo o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Corinthians, gol do Romero, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Ah, futebol, meu vício, meu sofrício. É, rapaz, intervalo de jogo na Neoquímica Arena, intervalo inteligente dos canais Futebol Interior, 1 para o Corinthians, gol do Romero, 0 para a equipe do Guarani. Passando pelos resultados aqui do placar ao vivo do portal Futebol Interior, diversos jogos estaduais do Brasil inteiro, e você pode acompanhar em tempo real a todos esses jogos por meio do portal Futebol Interior, www.futebolinterior.com.br. Mais de 10 milhões e meio de acessos, hein? É o maior portal de futebol do mundo. Se a notícia de futebol e não saiu nos canais Futebol Interior, pode ter certeza, é fake news. Sempre aqui primeiro, a melhor cobertura do futebol do Brasil e também do mundo. Por que não? Paulista A1, vamos para os resultados desta primeira rodada. Campeonato que começou neste sábado e teve como primeiro jogo a vitória do Água Santa para cima do RB Bragantino em Bragança Paulista pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Júnior Todinho, né? Tivemos também o Santos vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Otero. O São Paulo venceu o Santo André pelo placar de 3-1 no Morumbi. Jogou muita bola o Lucas Moura, muito elogiada, né? Estreia do técnico Thiago Carpini pelo time do São Paulo. A Ponte Preta empatou com o Mirassol, o jogo que você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte abriu o placar com o Gé e o time do Mirassol empatou com o Gabriel, ex-jogador do Flamengo. São Bernardo e Ituano se enfrentaram lá no 1º de maio e o Tigre venceu pelo placar de 2-0. Lucas Tocantins e também o Kaique marcaram os gols da equipe treinada aí pelo Márcio Zanardi, que vai para mais uma temporada à frente do Tigre e do ABC. Ainda neste domingo, um pouco mais cedo, um pouco antes da nossa transmissão aqui de Guarani e Corinthians e Guarani, o Palmeiras visitou o Novo Horizontino e empatou pelo placar de 1-1. O time do Novo Horizontino fez 1-0, teve um gol anulado, né, num lance bastante polêmico, um lance que vai ser repercutido aí durante
boa parte aí da semana, porque a arbitragem foi um lance em que deu vantagem numa jogada, e quando o árbitro dá vantagem, Albert, subentende-se que não foi infração. O famoso segue o jogo, né? Exatamente. Mas nós temos o famoso, né, na salinha da TI, né? Essa salinha da TI tá ali, dando um trabalho. Exatamente, né? O VAR chegou para revolucionar, né, a arbitragem, mas tem hora que dá aquele famoso bug, né, Lucas? O famoso bug. E foi em um desses bugs aí que o primeiro gol do Novo Horizontino, que abriria o placar contra o Palmeiras, foi anulado. Então o Palmeiras aí se aproveitou disso, e o Rafael Veiga, com o passe do Marcos Rocha, fez 1-0. Isso com 27 minutos do segundo tempo. O tempo passou e o time do Novo Horizontino, o gol do Palmeiras marcado aos 17 minutos, perdão. Mas o Novo Horizontino foi pra cima do Palmeiras, e no último lance, aos 53 minutos do segundo tempo, o William Farias empatou o jogo. Então, um para o Novo Horizontino, um também para o Palmeiras. Um jogo bem disputado, um jogo muito bom lá no Jorge Ismail de Biasi, em Novo Horizonte. Rolam ao mesmo tempo de Guarani e Corinthians na Neoquímica Arena, a Inter de Limeira, que enfrenta a equipe da Portuguesa lá no Limeirão, no estádio Major José Levi Sobrinho. E a Inter fez 1-0 com o Rafael Silva, e a Portuguesa empatou nos acréscimos do primeiro tempo com o Douglas Borel. Então, intervalo de jogo lá no Limeirão, um para a Inter de Limeira, um também para a Portuguesa de Desportos. Campeonato Paulista, o campeonato estadual mais disputado do Brasil. E teve quem disse aí que o Carioca era o campeonato mais disputado, né, Albert? Ele tá lá, ele tem que puxar a sardinha pro lado dele, né? Mas a maior premiação que tem é o nosso, Pois né? então, premiação recorde esse ano, né? Exatamente. E os clubes buscam, né? Vão correr também atrás da vaga da Copa do Brasil. Lembrando que o Guarani não disputa a Copa do Brasil esse ano, né? E corre, né? Corre contra os times tradicionais de São Paulo para conseguir a sua vaga. E quem sabe, né, Lucas de Souza, nós temos aí o segundo tempo inteiro. Quem sabe o Guarani consiga aí, né, o seu gol do empate, quem sabe, né, da vitória. O Guarani teve chances, né? Porém, um bom primeiro tempo, né, Albert? Exatamente. Chances dos dois lados, Douglas Borges trabalhando de um lado, o Cássio trabalhando do outro, mas como o futebol é bola na rede, a gente dizia isso sobre o jogo da RB Bragantino no início da transmissão. Red Bull Bragantino chutou 25 bolas contra o time do Água Santa, jogando lá no Nabi Abichedi. O Água Santa chutou 3, uma delas foi no gol, bola no barbante, venceu o jogo. Exatamente, e a gente vê que o Guarani, por mais que seja a sua primeira partida, o Guarani, ele vem, né, ele vem atacando, ele vem agredindo o adversário. Dificilmente, né, a gente vê uma equipe como o Guarani terminou a Série B do ano passado, meu Deus do céu, né, com a barriga, entre aspas, né. Não vi a hora do ano terminar. Nossa, né? Pelo amor de Deus, né, e agora o Guarani achou, né, o mapa da mina, são os lados, né? O Romero tá pela direita, pela esquerda, desce, né, e deixa os espaços. E nós vemos aí, né, o Léo Santos, né, o zagueiro do Guarani descendo também pelo lado direito ali com o Diogo Matheus. O Mike sendo muito inteligente, né, fazendo a formação, defendendo muito bem. É verdade que ele deu espaço no começo da temporada, né, Lucas de Souza, deu espaço, mas quando ele foi à frente, ele ali causou ali calafrios na zaga do adversário do Corinthians. E o Guarani teve as suas melhores chances pelos lados, tanto com o Reinaldo, o Derek, né, o Derek teve uma chance aí, vamos dizer assim, não claríssima, né? Mas teve uma chance muito importante. Mas o Reinaldo teve uma chance clara. Exatamente. Aos 11 minutos, o Derek, ele finalizou com a perna esquerda depois da jogada do Reinaldo. Depois ele inverteu a posição, né? Aos 17 minutos, o Reinaldo, ele recebeu pelo lado esquerdo, mais uma vez, um passe pelo Derek. Mais uma vez, uma bola cruzada dentro da grande área. E o Reinaldo, né? O Reinaldo ali, ele bateu cruzado. A primeira ele bateu cruzado, depois ele teve aquela chance, num contra-ataque monstro, 3 contra 3, ali ele recebeu a bola cruzada da direita para a esquerda, ali o Matheus Bueno, ele fez o corta-luz, e o Reinaldo, ele foi adiantando a bola, chegando ali na meia-lua, ele poderia ter chutado, não rifado a bola, ele veio inteiro. A partir do momento que ele deu aquela famosa atrasada, eu acho que o gol ali ficou menor do que é, né? Realmente. E ele acabou ali dando aquela famosa, né? Famosa refugada, esperando os jogadores do Guarani chegar. Ali a zaga, né, do Corinthians com toda a sua qualidade chegou e acabou tirando a bola. Nisso, contra-ataque do Corinthians em 3 toques. Em 4 toques, né? A bola saiu da zaga, passou pelo meio, achou ali o Fagner pelo lado direito. Jogada clássica, né? Exatamente. Bola que vem pelo meio, e um toque só, pra linha de fundo, a passagem do lateral, exatamente, cruzamento na área, cruzamento assim, com aquele manteiga no pão, né? Quentinho, sabe? Aquela delícia.
e acabou cruzando na primeira trave ali o Romero, pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei do Romero, garotinho desespero, que é um meme entre os próprios corintianos, né? Mas o Romero ano passado teve a sua importância no Corinthians, Sim. no Campeonato Brasileiro, uma campanha difícil do Corinthians, ameaçado pelo rebaixamento, um ano pra esquecer do Corinthians, e é o seguinte, né? Com a expectativa de crescimento, todos crescem. Exato. Isso vale pra qualquer clube. Naquele momento que o Guarani estava melhor no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente viu jogadores antes contestados começando a aparecer melhor, Exatamente. né? E no Corinthians o Romero é um desses jogadores. O Romero, toda a história que tem no Corinthians, né? Maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, né? Exatamente. E ele acabou aí fazendo plasticamente, né? Um golaço. Golaço. Mas assim, a gente vê que o Guarani, ele começou bem postado, né? Acabou ali se assustando no começo, porque o Corinthians começou a funilar muito, né? Muito a bola ao meio. E ali os jogadores do Guarani, obviamente, né? Falta o começo, né, do campeonato ali acaba ficando ali, você até fisicamente, né? Você acaba sentindo um pouco. Mas o cruzamento do Fagner, né? Ali o cruzamento, né? Foi perfeito. E ali vinha o Yuri Alberto fechando e no meio dos dois zagueiros do Corinthians, do Guarani. Ali foi um erro de posicionamento. Exatamente. A bola passa por cima Olhar da a bola. cabeça do Léo Santos, né? E o Ryan vinha, né? Tenta fazer um peixinho, a bola passa por ele e o Romero acredita na jogada, vê que a bola vai passar pelo zagueiro do Guarani e vira o voleio e faz 1-0. E esse camisa número 20, né? O Reinaldo, né? Ele, vamos dizer assim, que ele tá no... Ele tá difícil, ó, foi o camisa número 3 mesmo, viu? Foi o Léo Santos que fez aquela cabeçada em que o Cássio fez a grande defesa. O Reinaldo, ele veio com nada mais nada menos para substituir também o Bruno José. Exatamente. E para substituir o Bruno José, meu amigo, tem que ter, né, bala na agulha. Lembrando que o Bruno José, agora, né, no começo desse ano, que ele começou a despontar, né? Primeiro ano a gente até brincava, né, que ele era assistente de lateral. E o Reinaldo, a gente vê que ele tem qualidade, ele é um baixinho, né? Ele é rápido, né? Mas ali no começo, ali não, ele teve a chance, cara, ele teve a chance. O Guarani teve a chance de abrir o marcador e logo em sequência, logo na sequência, acabou ali tomando um golaço. Agora, esperar agora no segundo tempo, para ver o que o técnico Humberto Loser vai, né? Falar para a equipe, se ele vai mexer na equipe nominalmente, né, ou se ele vai mudar o posicionamento. O mais legal mesmo são as alternâncias entre o Wenderson, o Camacho e o Matheus Bueno. Qual tipo de mudança você faria para esse segundo tempo, Albert? Ó, Lucas de Souza, eu vou falar coisa para você. Eu gostaria de ver o Gustavo França, cara. Gustavo França eu tiraria o que a maioria dos torcedores do Guarani no chat estão pedindo. Eu tiraria o Wenderson, deixaria o Camacho, né? Matheus Bueno e Matheus, um exatamente, né? E o Gustavo França, que ele é um jogador interessante, ele cai pelas pontas, tem um ótimo tiro de longa distância. E lembrando que o Corinthians, né, voltou agora, né, está na sua, né, um suicídio, entre aspas, né, porque agora os jogadores aí, para estourar jogador agora, né, jogador de pré-temporada, voltando aí devagarzinho, agora o Corinthians ele vai fazer o quê? Trabalhar ao seu favor o quê? Cara, a bola corre e o jogador não. Estou ganhando por 1-0, você quer a bola, Guarani? Tome a bola, mas corra que nós iremos aqui fechar a casinha. E assim é o Corinthians do Mano Menezes. Desde que eu me conheço por gente, o Mano Menezes fez 1-0, só sai na boa. Ele tende a segurar mais o jogo. Só sai na boa. Agora o Guarani tem que ter a leitura e ver que pelos lados é mais fácil. Porém, entretanto, você tem que estar bem postado, muito esperto, porque você tem o Romero, cara. O Romero e, por incrível que pareça, o Fagner. O Fagner é um ponta, né? Ele é um lateral, mas joga como ponta, chega muito, mas muito bem pela linha de fundo. E não pode, né? O Mike, ele descer, né? Descer e deixar um espaço nas costas. Né? Exatamente, deixar a Avenida Francisco Glicério, ou se não, né? Aqui em Campinas, ou a Avenida dos Esportes aí em Valinhos aí. Para a Rádio Valinhos 87,9, mais uma vez agradecer aí o Ismael Neto, o diretor de programação, o meu presidente, mais um presidente, Wagner Faneco, e a equipe técnica, mais técnica do Brasil, Maila Siqueira, Gustavo Baldezin e nosso Felipe Marques, né? Que mais uma vez eu vou dizer... Nosso samurai, né? Samurai, é uma honra muito grande fazendo a partida, saber que a nossa cidade, né? A minha cidade, que mora em Valinhos, né?
um sonho realizado, né? A Valinhos FM junto com os canais Futebol Interior. E agora vamos nos preparar para ir, né? Para todo o segundo tempo desse jogaço. E quem sabe, Lucas de Souza e amigos, o Guarani consiga fazer o gol do empate, até mesmo, quem sabe, né? Beliscar aquela vitória na Neoquímica Arena, né? Fora de casa, que desde 2001 o Guarani não vence o Corinthians fora de casa. Tabus existem para ser quebrados. O Guarani quebrou alguns tabus ano passado e vai quebrar esse ano, quem sabe, logo na estreia, vencendo o Corinthians. Vai ter que subir uma ladeira muito alta, vai ter que virar o jogo. Mas o Guarani jogou bem a primeira etapa, criou chances para poder, pelo menos, marcar um gol. Vai lá, Alberti. O Cláudio Michelon, ele mandou mensagem aqui no Facebook falando, jogadores de Master do 15 de Piracicaba prestigiando a transmissão, honra, olha só. Sensacional. O Moni Fernandes aqui, ó, os caras buscam esse Lucas Silva, Reinaldo e outros aí. Vamos lá, né? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Trila, o apito, árbitro, apita. Thiago Luiz Escarascati tá rolando, tá valendo a bola na Neoquímica Arena. Boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria narrar. Eu tô aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9, disposto, prontinho, pronto pra botar pra quebrar. É o segundo tempo de Corinthians e Guarani, 1-0 pro Corinthians, gol marcado pelo Romero aos 28 da primeira etapa, um golaço de voleio. Vem comigo, família Bugrina, vem comigo, nação Bugrina, curtir a segunda etapa, desse que promete ser um jogão de bola nesse segundo tempo. Posse de bola em favor da equipe do Guarani, pelo lado esquerdo, junto à linha que divide o gramado, vem pro manejo, vem pra balançar o esqueleto Mike, tenta fazer o lançamento, chega por ali Fagner, o Fagner, dá um golpe de karatê na bola, ela sai, vai pela linha de lado, novo lateral para o Guarani pela ponta esquerda, vem para a cobrança Mike, cabeça erguida, busca alguém para jogar ali, o camisa meia dúzia do Guarani, quem se movimenta tem preferência. Ele espera alguém se movimentar, o camisa meia dúzia do Guarani, cabeça erguida, faz a jogada lá pelo meio com o Whindersson. O Whindersson volta o lance com o Matheus Bueno, o carteador, manda a bola pra cima, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, que beleza de jogada! João Vitor de letra pra Diogo Matheus, levantou na boca da botija, Derek de cabeça, passa! A direita do gol vai fora! Eu vi lá dentro, eu vi essa bola balançando o barbante, que beleza de jogada do Guarani! Da esquerda pra direita, Matheus Bueno pra João Vitor, que matou a jogada no chão, chamou a pelota de meu amor, deu um tapa de calcanhar, uma chaleira sensacional pro Diogo Matheus na ultrapassagem, cruzamento de cinema, entrou fechando o Derek, a bola passou isso aqui, ó, isso aqui da trave direita, quase o gol de empate do Bugrão, Alberti. Anjo da guarda do Cássio está ativo, hein? Esse homem, além de pegar muito, é sortudo. Que jogada ali pelo meio. João Vitor deu um calcanhar para ele, Diogo Matheus, pelo lado direito, ele ergueu a cabeça e fez o cruzamento. Ali estava ele, fechando na segunda trave. Lewanderick, isso mesmo, Lewanderick, ele junto, o zagueirão estava junto dele, é verdade. Porém, entretanto, ele acabou cabeceando. Cabeceou muito bem, ele acabou tirando do Cássio. O Cássio ficou plantado, mas acabou também tirando do gol. Quase, o Guarani abre o marcador não, quase, o Guarani empata a partida na Neoquímica Arena, segue Corinthians 1, Guarani 0. E vem de novo João Vitor, bota na frente, se livra da marcação do Hugo, mas sai com bola e tudo, lateral, bola para a equipe do Corinthians, pelo lado esquerdo, campo de defesa, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Lateral, bola para a equipe do Corinthians pelo lado esquerdo do campo de defesa, linha lateral dos técnicos, junto ali do Mano Menezes, que tá bravo. Mano Menezes tá bravo com o time dele, boné, rapaz. Que de sol, boné, você viu aí? Tá um sol, hein? Não é comum ver o Mano Menezes de boné. Manda pra frente, Hugo. A bola sobe e desce, Yuri Alberto toca de cabeça, chega pra ali, Ryan manda pra frente. Sobe e desce ali o João Vitor pra Matheus Bueno, no comando pra Derek, passe no costado, sai do gol. Cássio faz a defesa. Passe do Matheus Bueno buscando o costado da zaga, buscando o costado do Caetano, tava esperto, o Cássio sai, faz a defesa, sai jogando com o zagueiro central, Félix Torres estica a jogada na ponta direita, a bola com Fagner, Fagner recebe a jogada ali, o passe do Matheus Araújo, devolução do Fagner, tudo de primeira, parece jantar de rico, beleza de triangulação, Matheus Araújo pra Matias Rojas, tentou fazer o giro, desarmado ali pelo Mike, retoma a posse de bola Guarani, bola com o Matheus Bueno, toma o carrinho por baixo, falta marcada, jogo parado, primeira falta contra o Guarani neste segundo tempo, Alberti. No campo de defesa, né, ali na área central, ali o Matheus Bueno recebeu de costas, né, ele tentou fazer o giro, acabou recebendo a falta, a carga por trás do carrinho, né,
pegou no calcanhar do Matheus Bueno, falta já cobrada, segue 1-0 para o Corinthians. Segue 1-0 para o Corinthians, mas vem Bugre para o campo de ataque, Matheus Bueno de primeira com o Anderson de primeira, jogada com o Santos, o passe esticado, a bola fica ali meio na fogueira, consegue recuperar a posse da bola, Camacho faz a jogada lá pela ponta esquerda com o Mike domina, cabeça erguida, não tem com quem jogar mais à frente, volta a jogada, volta o lance na metade do campo com o Camacho domina, 2 toques na bola, volta a jogada, volta o lance lá pela ponta esquerda com o Mike rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada com o quarto zagueiro, camisa número 4, o Ryan estreando hoje com a camisa do Guarani, e jogador do Criciúma, subiu com o Tigre Catarinense para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, tava no elenco que subiu, bola do lado esquerdo com o Mike chega na metade do campo, soltou para Camacho jogando mais como primeiro volante, avança no gramado, bom passe para o Anderson de primeira, jogada com o Matheus Bueno, o carteador de primeira para Diogo Matheus, vem o Bugre, trabalha a jogada do Guarani, Diogo Matheus para João Vitor encarou a marcação ali do Matheus Araújo, soltou ali para Diogo Matheus para Matheus Bueno, Diogo Matheus tentou cruzamento, a bola bate na marcação, chega no Hugo, afasta o perigo, Hugo solta a jogada com o Romero chega a marcação do Anderson, consegue fazer o desarme, a arbitragem para o jogo da falta em cima do Romero, 5 minutinhos cravados desse segundo tempo, falta para a equipe do Corinthians, pelo lado esquerdo, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani recupera a posse da bola na entrada da grande área, Derek abriu para a perna esquerda, o chute pro gol, a bola vai por cima, vai fora. Na marcação, pressão da equipe do Guarani para cima da defesa do Corinthians. O Derek recebeu na entrada da grande área, pegou embaixo da bola, ela vai por cima da meta de Cássio, tiro de meta para a equipe do Corinthians, Alberti. O Guarani vai, né, marcando o Corinthians no seu campo de ataque, e lembrando, né, o Guarani vai em cima, tem mais físico que o Corinthians vai tentando, tocando a bola, e o escape do Corinthians é o Romero, e o Guarani está mostrando que tem repertório, vai pra cima, a bola sobra, o Guarani só precisa ter um pouco mais de calma, precisa ter um pouco mais de tranquilidade, porque o Guarani, por incrível que pareça, vai mandando no começo do segundo tempo, Lucas Souza. Tá sentado no gramado, tá jogando bem, joga a bola, Guarani, bola na ponta direita com o João Vitor para o Anderson, domina 2 em cima dele, fica difícil, ele volta a jogada com o João Vitor, bico da grande área pela direita, voltou lance com o Diogo Matheus, de primeira com o Camacho, de primeira fatiada de qualidade na ponta esquerda para Reinaldo, olhou para dentro do tumulto, cruzamento vem por baixo, fechou, Derek passa essa bola pelo camisa 11 e vai nas mãos do Cássio. Chega, troca passes, joga na direita, vai pra esquerda, o Guarani joga a bola pra cima do Corinthians, Alberti. E o Wenderson, hein, lá na frente, tocando a bola, achando o espaço pelo lado direito, tudo começou com ele, Wenderson, o Diogo Matheus, ele fez, né, mandou a bola da direita para a esquerda, ali estava o Reinaldo, ele bateu cruzado, ali a gente sabe se foi um chutamento, se foi um cruzamento, ali o Derek veio ali, né, na fatiada, se ele te calçasse 52... Ele calça 47. Se ele calçasse 52, tinha feito o gol do empate do Guarani. O Guarani tá bonito, hein? O Guarani vai perdendo, mas vai atacando, vai apertando a equipe do Corinthians, que vai vencendo por 1-0. E vem de novo, sai no campo de defesa a equipe do Corinthians, bola com Félix Torres, o 14 anos, deixa a jogada pelo meio com o Paraguai, Matias Rojas pra Ranieri, jogador do Cuiabá, estreante no Corinthians, tabela curta, Matias Rojas dá certo lance, esticou na ponta direita, bom passe, recebeu lá o Fagner, soltou pela meia com o Ranieri, avançou no gramado, carregou no terreno, foi pro chão, é falta do Camacho em cima do Ranieri, jogo parado, falta marcada, uma falta perigosa contra a equipe do Guarani, Alberti. O Ranieri, né, ele veio ali no toque, o Corinthians vem na boa, né, vai tocando, vai chegando com toda a tranquilidade, e ali o Ranieri, né, pelo lado direito, ele tentou fazer o passe, ali estava ele, né, ali o Camacho, deixou o corpo, falta marcada, mas eu vou falar pra você, o lance do Guarani ali, faltou ali, ó. Mas faltou, se ele não tivesse cortado a unha, o Derek acabaria ali fazendo o gol do empate. Falta perigosa pelo lado direito, ali perto do bico da grande área pelo lado direito. Ali os jogadores do Corinthians vão fazendo aquela conferência, os jogadores do Guarani vão ali se posicionando para poder tirar a bola. Douglas Borges está colocando 3 jogadores na barreira. Que lance para o Corinthians, lance perigoso. Lucas de Souza segue Corinthians 1, Guarani 0. E é o seguinte, Matias Rojas bate bem falta, ele marcou alguns gols de falta pelo Racing, canhotinho, bate bem na bola, hoje assim como o Fagner.
Falta perigosa contra a defensiva do Guarani, preocupado lá o Douglas Borges, arma 3 homens na barreira. Pelo jeito vai mandar direto. Matias Rojas pra bater de perna esquerda, Fagner pra bater de perna direita, autoriza Thiago Luiz Escarascati, passa na bola, o Fagner vem pra cobrança, Matias Rojas, perna esquerda, o chute, espalma Douglas Borges. Bola que vem no meio do gol, espalma pra frente, bate, rebate, Félix Torres tenta o chute, foi pro chão, escorregou, volta pro Corinthians, bola com o Romero pela esquerda, cruzamento, a bola fechada, Douglas Borges. Firme, seguro, faz a defesa, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro, Albertinho. Não é por nada não, viu? Mas o Douglas Borges eu deixaria como titular, hein? Segura o goleiro. Lá vem o E Guarani. vem Bugre. Bola esticada pra Derek, botou Vai, na Derek. frente, invadiu a grande área, Derek rolou pra trás, fechou, Reinaldo, fecha também, afasta Caetano, manda pra fora, escanteio. Ficaram pedindo uma falta ali em cima do Caetano, do Reinaldo, o árbitro manda seguir. Escanteio, o Guarani responde imediato, Albertinho. Quarto escanteio para o Guarani, hein? Ele, hein? Levanderri, que joga como ele é atacante, tá jogando como centroavante, mas ele sabe também jogar pelos lados. Ele, mais uma vez, hein? Levou toda a marcação pelo lado esquerdo, fez o cruzamento ali, cruzado, na pequena área. Ali está aparecendo o Reinaldo. Porém, entretanto, a zaga mandou a bola pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Guarani. Lá vem ele na bola, Diogo Matheus. Capricha aí, capitão, capricha. Manda essa bola na cabeça do Los Santos pra quem sabe o empate do Guarani. Quem sabe a lei do ex, vem comigo, nação bugrina. Diogo Matheus levantou o primeiro pau, toque de cabeça na trave! Matheus Bueno sobe de cabeça, a bola explode no travessão, insiste o Bugrão, tá bonito o Guarani, Reinaldo, linha de fundo, atenção, vem cruzamento no segundo pau, entrada da área, Matheus Bueno de primeira, ela passa, a esquerda vai fora. Tá bonito o Guarani, tá faltando o gol, Alberti Cavalcante. Que escanteio batido, com perfeição. Diogo Matheus na primeira trave, apareceu ele, Matheus Bueno, livre, leve e solto. Ele desviou, a bola explodiu. Explodiu no travessão, mais uma vez o anjo da guarda dele. Cássio entrou em ação, a bola ainda sobrou pelo lado esquerdo, camisa no lado direito, camisa número 20. Ele, o Reinaldo, fez o cruzamento dentro da grande área. Mais uma vez o Matheus Bueno cabeceou, a bola foi por cima do gol. O Guarani vai apertando, Lucas de Souza. O Guarani vai apertando, vai perdendo, vai apertando. Quem sabe o Guarani consiga, hein? O seu gol do empate, Lucas de Souza. 10 minutos, 11 agora deste primeiro tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para o tempo. Placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista Série A1, é a primeira rodada, a estreia do Bugrão no Campeonato Paulista 1. Estádio Neoquímica Arena, palco do espetáculo, e por enquanto 1 para o Corinthians, gol de Romero. De voleio aos 28 da primeira etapa, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Mais cedo, Novo Horizontino e Palmeiras empataram por 1-1. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na Rato, aqui nos canais Futebol Interior, prontinho pra botar pra quebrar. Em 2024, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração. Vamos pra cima, narração com muita ousadia. Vem Corinthians, bola com o Yuri Alberto, pintou o segundo gol, vem o chute pra fora do gol! Triangulação no comando de ataque, um passe de primeira pro Yuri Alberto, saiu na cara do Douglas Borges. Mas o jogo tava parado, tava marcado impedimento, Albertinho. É ali o Matheus Araújo, hein? Recebeu a bola em profundidade, né? Dentro da grande área e fez a tabela. E ali o Yuri Alberto veio na diagonal, acabou recebendo, graças a Deus, né? E ele ali ajeitou o corpo, ele não sabia se batia com a perna direita ou com a perna esquerda, acabou batendo com a perna esquerda, tirou muito do gol, tirou muito do Douglas Borges, mas o Corinthians é assim, né, meu amigo? Corinthians vai sofrendo, sabe sofrer, né? Vamos lá. Como seu torcedor também sabe sofrer. A gente também sofre, né? Mas a gente ainda não está acostumado a saber sofrer. E assim, o Guarani vai tendo, né? As possibilidades vão aparecendo, o Guarani sabe o que quer, o Corinthians vai se defendendo como pode, mas com muita qualidade. Quando o Corinthians chega, o Guarani precisa estar esperto. Quando ali, ó, eu vou marcar falta ali. Deu falta ou deu? Não, deu bola? lateral. Deu bola nossa. Então o Guarani precisa caprichar um pouquinho mais, Lucas de Souza. O mapa da mina é Wenderson, a movimentação do Wenderson. Camacho, que partida faz esse homem. E ele jogando de primeiro volante, né? Joga muito o Camacho. Tomara que seja assim, e gravata. E o Guarani tem que explorar mais os lados.
né? O Mike agora ficou um pouquinho mais, né? O Derek vai fazendo essa função, entre aspas, né? De cair pelas pontas para abrir para os jogadores do Guarani virem de trás. Aí aparece o Matheus Bueno, o Wenderson, mas não pode perder a bola, rifar a bola, porque o Corinthians vem, ó. E contra-golpe, passe do Ranieri para Yuri Alberto, tentou sair no comando, a bola espirrada, amortecida, Léo Santos vai bem na cobertura, consegue tirar o doce da boca da criança, sai jogando com o Camacho, de terno e gravado, lançamento longo, bota o Guarani no ataque, Mike tocou de cabeça buscando o Reinaldo, opa! Tem que levar vermelho aí, hein? Falta marcada, jogo parado, Matheus Araújo acabou subindo a perna ali em cima do Mike, tá parado o jogo, é uma falta perigosa em favor do Guarani, Albertinho. O Guarani tentando sair no contra-ataque, a bola virada da direita para a esquerda, ali no campo de ataque, o Mike, ele deu o toque de cabeça e ali o Matheus Araújo chegou atrasado, acabou dando aquela famosa, né, Paranauê no peito do jogador camisa número 6, lateral esquerdo, o Mike. Falta marcada, eu não daria cartão. Matheus Bueno levou cartão amarelo porque vamos começar a amarelar. Juizão, exato. Vamos começar a amarelar. Né? Por que não? Falta, né? A bola vai ser chuveirada dentro da grande área. Quem sabe agora, Lucas Souza? Quem sabe na marca de 14 minutos desse segundo tempo, quem sabe agora o gol de empate. Já meteu uma bola na trave o Bugrão. Vem levantamento, bola na entrada da área. O Alberto Platinado tira. Rebote e volta, Diogo Matheus tem espaço. Vai daí, Diogão. Vem levantamento, a bola no meio da grande área. Tira mais uma vez a defesa do Corinthians. Afasta dessa vez o Caetano. Manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Posse de bola para a equipe do Guarani na metade do campo, falta em cima do João Vitor. Tô gostando do João Vitor também, viu, Albert? Jogador insinuante e pelo jeito vai ter substituição no Bugrão, Albert. É, o Gabriel Santos, né? A gente viu ele pegando a bola, servindo de gandula. Vamos ver, né? E o Gustavo França também. O Gustavo França, será que, né? Será que o Humberto Lousa ele está ouvindo a nossa transmissão? Exatamente, eu acho que vai entrar no lugar do Reinaldo, né? Porque o Gabriel Santos, né? Que ele joga também lá na frente, joga como na verdade, lados do campo, pelos lados do campo, né? E até mesmo a turma está se perguntando onde estaria o Regis, né? Vamos agora abordar esse assunto rapidinho, né? O Regis ele não foi inscrito primeiro jogo, né? Na primeira lista, né? Na lista A não foi, né? Porque dizem, né? Rumores aí que houve algum entrevero, né? Entre o técnico Humberto Lousa e também ele. Ninguém se pronunciou, então fica o dito por não dito. Então vamos aguardar aí, né, para os próximos capítulos para ver que realmente o que aconteceu quando veio o Corinthians. Recuperação de bola, Matias Rojas no meio campo. Aí não, né, Matias Rojas? Vamos com calma. Ele que já fez um gol assim pelo Racing na Libertadores contra o Palestino, na última Libertadores, inclusive. Mas vamos com calma. Substituições no Guarani, Alberti. Vai saindo o Wenderson. O camisa o Louser tá ouvindo a nossa transmissão, exatamente, tá entrando o 33. O Gustavo França. Agora temos um meia. Aí sim, aí eu dou valor. E agora vai entrar também, né? Mais um vai fazer. Reinaldo, camisa número 20, o ponta vai embora. Incorporou o Wagner Ferreira, exatamente. Aliás, presidente, um abraço, presidente. Um beijo pra você. Você é sensacional. O camisa número 27, o Gabriel Santos, vai fazer sua estreia. Obviamente, mais um que está estreando, né? Exatamente. Então vai embora o Wenderson, camisa número 23. E vai entrar o 33, Gustavo França. Agora temos um meia, tá? O Guarani estava jogando, né, sem um meia de ofício, entre aspas, né, com o Matheus Bueno, querendo ou não, ele é volante. Ele começou na sua temporada, né, como jogador de futebol, né, no início da sua carreira, ele começou como volante e foi passando o tempo, ele foi de meia e foi, né, tem qualidade na saída de bola, começou com volante. Agora sim, agora o Guarani está com 2 volantes, né, e agora está com meia de ofício. Então o negócio é agredir. O técnico Humberto Lousa, ele sentiu que o Corinthians agora vai ficar cozinhando o galo e o Guarani agora vai pra cima. O Guarani vai em busca do empate. Vai em busca do empate, mas quem vem pro campo de ataque é o Corinthians. Bola com o Ranieri, tem espaço, esticou na ponta esquerda pra Hugo. A bola vai direto pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tiro de meta em favor do Guarani, está jogando Douglas Borges. Do lado esquerdo do campo de defesa ele tem o camisa número 4, Ryan, aí, jogador do Criciúma. Solta a jogada com o Mike tenta o passe no corredor, a bola bate em cima da marcação. O Gabriel Santos espertamente deixa a bola sair lateral para o Guarani. Vai lá, Alberti. O Gabriel Santos, ele é atacante, né? Ele joga pelos lados, 24 anos. E o último clube dele foi o Sport Recife, né? Na Série B ele foi titular apenas em 2 partidas.
Ele foi utilizado em 11 vezes saindo do banco de reservas. Lançamento longo, Guarani no campo de ataque, Derek dominou, encara a marcação de Caetano, ainda Derek domina, fez a proteção, soltou para Gustavo França, acabou de entrar o França, deixou para Gabriel Santos bota na frente, leva no fundo, fez o drible, encarou a marcação, dá certo o lance, cruzamento, a bola alta, vem na segunda trave, passa por toda a extensão da área, passa por todo mundo, sai pela linha de lado aqui do lado esquerdo da defesa do Corinthians, lateral bola pro Timão aqui pro lado esquerdo, completa aí, Albert. E ele, né, na temporada 2023, ele disputou 39 jogos e marcou 5 gols. Foram 4 gols pelo Campeonato Pernambucano e 1 gol na Copa do Nordeste. Esse aí é o Gabriel Santos, o atacante de 24 anos. Guarani recupera a posse da bola, Diogo Matheus pra Gustavo França, botou a pelota no chão, chamou de meu amor, soltou pra João Vitor se livrou da marcação do Michael, deixou pra Diogo Matheus, tomou o carrinho por baixo, falta nele! Falta marcada, jogo parado, falta pro Guarani pela ponta direita, Albert. Falta pro Guarani pela ponta direita ali, o Diogo Matheus, hein? Recebeu ali um carrinho ali em cima, antes apareceu uma dividida no Diogo Matheus, acho que foi a famosa, né, o troco. Que ali depois no outro lance ali, o camisa número 10, né? Foi o camisa o Matias Rojas, o Matias Rojas tomou uma pancada no pé alto que nada foi marcado. Depois houve o troco pelo lado direito, ali o Romero vai pra cima do árbitro, né? Do Thiago Luiz Carrascati. E o Thiago Luiz Carrascati tá ouvindo um monte de reclamação e não tá fazendo nada. Então, mas parece que ele amarelou, é isso mesmo. Amarelou, parabéns. Demorou, né, Romero? O autor do gol. Exatamente. Tá certo. Mais um amarelo questionando aí a autoridade da arbitragem, tem que amarelar mesmo. E se tudo der certo, vai tomar outro amarelo ou vai fazer um gol contra agora. É esquentado, né? Exatamente. É esquentado o tal do Romero. Joga muito, mas é uma panela de pressão. Falta pelo lado direito. Bola vai ser cruzada na grande área, quem sabe, hein, Lewandowski? Quem sabe, tá faltando só o gol. O Guarani tá jogando bem, criando chances, joga melhor que o Corinthians nesse segundo tempo. Mike na bola, com a sua canhotinha mágica, quem sabe agora o gol de empate do Bugrão. Vem pra cobrança, Mike, na perna esquerda, manda essa bola fechadinha, Mike. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Corinthians. Todo mundo na boca do gol. Só o Matias Rojas, que é baixinho na barreira do Corinthians. Quem sabe agora o gol de empate. Vem comigo, nação bugrina, espalhada em Campinas, em todo o Brasil. Vem pra cobrança, Mike, capricha aí, Mike, joga essa bola lá dentro da botija, joga pro Léo Santos, mandar essa bola pro fundo do gol, o Derek também tá lá, os grandalhões do Guarani estão na área, Mike na bola na perna esquerda, vem levantamento, a bola fechada, subiu, Léo Santos sobe também, Félix Torres tira, completa o serviço, Matias Rojas afasta o perigo, rebote e volta na metade do campo com o Diogo Matheus, vai ficar pressionado, ele volta tudo lá com o goleirão Douglas Borges, 20 minutos, 20 passados deste segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo, e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Série 1, é a estreia do Bugrão no Campeonato Paulista. Neoquímica Arena, o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Neste momento jogam Inter de Limeira e Portuguesa no Limeirão. E a Inter de Limeira marca o segundo gol marcado pelo Everton. Inter de Limeira 2, Portuguesa 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Mano Menezes gosta de uma conversa, hein, Albert? Ele gosta, né? Ele está ali, né? O Thiago Luiz Carrascati também gosta, né? E quando o Diogo Matheus, ele acabou ali sentindo, acho que é câimbras, né? Tomara que seja câimbras. Porém, entretanto, ele está ali recebendo atendimento médico. E o Mano Menezes e o Thiago Luiz Carrascati, o árbitro da partida, está levando aquele famoso Lero. Eu acho que ele quer apitar, falando assim, ó, eu apito aqui sou eu. Você com esse bonezinho... O Thiago aí tá dando muita conversa. Não, moral, com o Mano, né? E outra, mas o Mano, ele é um cara safo, né? Ele vai lá, ele quer... né? Ele quer alugar um flat na cabeça da arbitragem, porque teve, né, no lance anterior, teve uma dividida entre o Léo Santos, zagueiro do Guarani, com camisa número 46, Hugo, no meio campo, e ali os dois acabaram trocando flores, né, pra não dizer outra coisa. E ali sentiu, né, o técnico Mano Menezes foi ali falar alguma coisa ali com o jogador do Guarani, e ali acabou criando todo esse entreveiro, quando ali o Diogo Matheus ele volta. Sentiu, mas está de volta, graças a Deus. Abraço para o seu Zé, falando aqui, cornetando, né, o Humberto Louser e o seu esquema de jogo. Mas o Humberto Louser tá tentando, né, seu Zé? Colocou o Gustavo França, colocou o time à frente. E sabe quem tá conosco também? Ele, André Luiz, o repórter feliz. Grande André Luiz, tamo junto. Repórter da equipe Ponte Pretana aqui dos canais Futebol Interior. 22 minutos desse segundo tempo, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Guarani correndo atrás do prejuízo. Joga melhor que o Corinthians, mas o gol não saiu. Até bola na trave
trave, o Guarani já colocou e sai jogando no campo de defesa, domina a parada Camacho, ex-jogador do Corinthians, ele distribui a jogada pela ponta direita, quem domina a parada é Diogo Matheus para, pensa, tenta o passe, a bola bate em cima da marcação do Romero tá em todas, hein, como é chato o Romero, a bola vai pela linha de lado, lateral para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani no campo de ataque, Gabriel Santos soltou pra Mike, olhou pra dentro da grande área, fez o break, devolveu com Gabriel Santos pra cima da marcação do Fagner, fez o break, 2 em cima dele, fica difícil, ele volta com o Matheus Bueno, tem espaço o carteador, lançamento no ponto futuro pra Derek, sobe Caetano, tira, rebote e volta Gabriel Santos, bota na frente, cara, marcação do Fagner, no Chiro Liro lá, passou pra cima da bola, ginga de um lado pro outro, volta a jogada, volta na intermediária pra Mike, 2 toques na bola, soltou pro Matheus Bueno, soltou mais à frente ali pro Camacho, a bola bate na marcação, voltou com camisa 14 do Bugre, esticou pra Gabriel Santos, olhou pra dentro da grande área, cruzamento no segundo pau, sobe Diogo Matheus, tentou domínio, a bola fica perdida, afasta Caetano, na bola, sai tranquilo, favorável, deixa a jogada com o Romero, autor do gol, Romero domina, carrega na contramão, tá marcado pelo Derek, sou mais você, Derek, volta a jogada, faz o passe com o Hugo lateral esquerdo, ex-jogador do Goiás, deixou a jogada ali com o Caetano vira a jogada, junto com o seu companheiro, o zagueiro central, Félix Torres, o camisa 26 do Coringão, ele estica a jogada mais à frente com o Matias Rojas, o paraguaio faz o passe pela ponta esquerda com o Hugo tem espaço e vai embora, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial, Bogrina, soltou para Romero, carregou no gramado, avançou no terreno, devolveu para Hugo, olhou para dentro da grande área, encara a marcação do Diogo Matheus, passe no costado buscando o Maicon, foi pro chão, a arbitragem manda seguir, tá esperto, consegue fazer por ali o desarme, o Léo Santos evita a saída, se saísse, a bola seria posse para a equipe do Corinthians, escanteio, o Léo Santos consegue evitar a saída, a bola sai pela linha de lado, mas o último toque foi do jogador do Guarani, descida perigosa do Corinthians aí, Albertinho. Pelo lado esquerdo, ali o Romero é o desafogo do Corinthians, enquanto o Guarani vai trocando passes, vai apertando, ali o Romero é o desafogo do Corinthians, e é tudo isso que o Corinthians quer, né? Qualquer lance, qualquer contato com os jogadores do Corinthians, eles dão a famosa mergulhada, faz a famosa cena, novela das 9, né? Ele chegou. Quem chegou? Wagner Alves chegou. Wagner Alves. Perguntando aqui quem tá jogando e qual que é o campeonato. 87,9, Wagner. Sintonize no seu rádio aí em Valinhos, né? E adjacências, 87,9 está jogando ele. Corinthians e Guarani. Tá 1-0 pro Coringão, vou falar pra você, hein? O Guarani vem dando uns ameaços, viu, Vagnão? Um abraço, viu, grande Vagnão, tamo junto, nosso querido Wagner Alves em Valinhos. Lateral para o Corinthians pelo lado esquerdo do campo de ataque, Diogo Matheus vai embora, hein? Diogo Matheus vai embora, deixa a abraçadeira de capitão com o Douglas Borges. Substituições em vista na equipe do Guarani, Albertinho. Lucas Araújo está preparando para entrar, vamos ver quem saiu, vai entrar o camisa número 5, Anderson Leite. Nossa, volante. Anderson Leite vai entrar no lugar do Diogo Matheus. E o Lucas Araújo vai entrar também, né? Exatamente. Agora vamos ver quem o Loser vai tirar. Ele acabou com o Camacho. Ai, não. Cansou, né? O Camacho deve ter cansado. Tudo bem, mas eu não tiraria o Camacho, mas tudo bem. Lucas Araújo, camisa número 21, está dentro. E o Camacho, camisa número 14, está fora. Jogou muito, hein? A boa impressão, mostrou bola. E o Anderson Leite, né? O homem de confiança do técnico Humberto Loser, entra e faz sua estreia, camisa número 5, e vai embora o Diogo Matheus, capitão, que agora o Douglas Borges está com a tarja de capitão. Com essa alteração, muito provavelmente ou o Lucas Araújo ou o Anderson Leite vem para fazer a lateral direita, né? Com essa entrada, então o Guarani, agora sim, um lateral de ofício, é isso mesmo, é o Anderson Leite, ex-volante do CRB, que vem para fazer essa função de lateral direito. Agora vai o famoso quebra-galho, né? Porque você não tem o Heitor. O Heitor que não, né, por conta da papelada, não foi inscrito, né, para essa primeira fase. Lembrando que o Guarani também tem a lista B e provavelmente, né, depois iremos passar a lista B, tinha um lateral direito, né? Tinha. Mas com a magnitude, né, dessa partida, né, jogar fora de casa, na Neoquímica Arena,
Humberto Louser tem um plano. Então vamos ver aí as primeiras movimentações, quando também no Corinthians o camisa número 5, Fausto Vera, também está se preparando para entrar. Corinthians recupera a posse da bola, Ranieri, passe no comando, passa ali pela primeira linha de defesa do Guarani, mas não pela segunda, tá tranquilo, tá favorável, sai jogando Mike faz o passe, a bola na zaga central, quem domina é Léo Santos, deixa a jogada com Anderson Leite, a primeira dele no jogo, Anderson Leite, jogador do CRB, homem de confiança no Humberto Louser, de perna direita, Fatinho, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, acha Mike tem um latifúndio pra correr, o camisa 62 do Guarani, vai embora Mike esticou na ponta esquerda pra Gabriel Santos, se movimentou Matheus Bueno, Gabriel Santos não passou, ele preferiu tapa curto com o Derek, que volta a jogada com Mike domina, faz o passe mais atrás com o Lucas Araújo, tabela curta com camisa meia dúzia do Guarani, Gabriel Santos domina, olhou pra dentro da grande área, prefere voltar o lance, prefere voltar a jogada com Mike domina, carrega, faz o passe mais atrás, bola na zaga central, quem domina a parada é Léo Santos, ex-jogador do Corinthians, solta a jogada na ponta direita, linha lateral dos treinadores com Anderson Leite domina, parte em velocidade, chega na intermediária, deixou para Lucas Araújo para João Vitor, linha lateral dos técnicos pela ponta direita, daí para Anderson Leite, cavadinha na bola para Gustavo França, passa pelo camisa 33, mas não pelo Hugo, que afasta o perigo, a bola sobe e desce, cai no campo de defesa do Guarani, em definição do Ryan do Léo Santos, toma a frente do Yuri Alberto, sai jogando lá com Douglas Borges, Canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Gabriel Santos lá pela ponta esquerda faz o passe com o Lucas Araújo junto ao círculo central do gramado, a arbitragem vai parar o jogo, hein? Vai parar o jogo, parece ser um problema ali com o braço esquerdo, no pulso esquerdo, na verdade, do Yuri Alberto, Albertinho. Ali na dividida, né? A bola estourada ali, ele estava no meio do Ryan e também do Léo Santos. A partir do momento que os três jogadores acabaram olhando a bola, quando o Yuri Alberto caiu na passada, ele acabou tomando, né, um pisão do camisa número 4 do Guarani, o Ryan, e ali ele está pedindo atendimento médico. Quando vai mexer, né? Vai embora o camisa número 10, o Matias Rojas, e vai entrar o camisa número 5, Fausto Vera. Então o Matias Rojas foi embora, graças a Deus, camisa número 10, entrou o camisa número 5, Matias Rojas. E só, né, um dado, né, Lucas de Souza e amigos, né? O Guarani sai 29 minutos, quase 30 minutos do segundo tempo. E também vai entrar o Wesley, né? O Wesley vai entrar o camisa número 36. Vamos ver quem vai sair. O Guarani tem 63% de posse de bola, 37% amplo para o Corinthians. Domínio nesse Exatamente. O Guarani começa a rondar, né, mais a defesa do Corinthians, mas está tendo o mesmo problema do ano passado, né? A falta do capricho. Tem mais posse de bola. O Corinthians, como nós dissemos, né, na nossa análise, o Corinthians ia fazer a bola rolar. O Corinthians é um time que sabe sofrer. Eles tocam, é tudo pro Romero que tem 5 pulmões, né? Você joga pra ele lá, ele se vira. Quando vai o camisa número 9, vai embora, né? Vai com Deus, né? O Yuri Alberto não vai deu embora. Pro camisa 9 do Grêmio, que não mostrou nada, hein? Graças a Deus, que continue sempre assim, a temporada inteira. E entra o camisa número 36, o Wesley. Então foi embora o Matias Rojas, o camisa número 10, o camisa número 5 entrou o Fausto Vera, e foi embora o camisa número 9, o Yuri Alberto, que uma vez já foi fletado, né, na seleção brasileira, e entra o camisa número 36, o Wesley. É isso aí, as mudanças do técnico Mano Menezes que recua o time, né? O Wesley é o jogador de frente, jogador da base, mas agora o Corinthians com 3 volantes, o Ranieri, o Fausto Vera e também o Maicon. Bom pro Guarani que vai ter campo pra correr, vai ter campo pra poder jogar, pra quem sabe buscar um empate à virada. Vem Bugrão na ponta esquerda com João Vitor da Lapada, trocou de lado, voltou pra França, bonita tabela, bola com o Matheus Bueno, volta a jogada, Lucas Araújo na perna direita, vem um chute cruzado, ela passa por todo mundo, pede um desvio, a bola bate na marcação do Corinthians, vai fora, escanteio. Ufa. Escanteio para o Guarani pela ponta direita, Albertinho. É o quinto escanteio, né? Quinto escanteio pro Guarani, por incrível que pareça, nenhum. O Corinthians não teve nenhum escanteio. O Guarani vai apertando e ali, né? O Mano Menezes vai fechando a casinha, né? Colocando mais um volante. Ao melhor estilo Mano Menezes. Menezes e ali, né? Dependendo do Romero. Então agora o Guarani é tudo ou nada. Vamos pra cima, porque quem sabe agora... Gustavo França na bola, levantou na boca da botija, subiu de cabeça, Ryan! Subiram Ryan e Léo Santos, um atrapalhou o outro atrapalhou um, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Corinthians, Alberti. Vou falar pra você, o Léo Santos, ele tá com a vontade de fazer o gol. A lei do ex, ele tá sedento, e ali o cruzamento, né, passado com manteiga, né, o camisa número 33, né, o Gustavo França cobrou o escanteio ali no meio da grande área, e ali subiu o Ryan, só que o Léo Santos também subiu, ninguém acabou ali gritando é minha, ali ficou fácil para a equipe do Corinthians, tiro de meta segue na Arena Corinthians, né? O Química Arena. Corinthians 1, Guarani 0.
32 minutos deste segundo tempo, vem Corinthians, bola solta pela ponta esquerda, bola com o Michael para Wesley, tenta o passe errado, tira Anderson Leite, bola com Gabriel Santos e tome contra-ataque do Bugrão. Gabriel Santos avançou, soltou para Derek, Derek domina, encara a marcação de Hugo, ainda Derek no comando para Gustavo França, passe do Derek não foi bom, Félix Torres domina, se livra da marcação do Derek, foi bem o camisa 26 da equipe 25 da equipe do Corinthians, tentativa de lançamento, a bola logo buscando o Wesley, tá tranquilo, tá favorável, consegue fazer o corte ali, Léo Santos deixou para Anderson Leite para Lucas Araújo, carrega a cabeça erguida, chega na metade do campo, faz o passe com o Matheus Bueno avançou no gramado, avançou no terreno, progrediu no campo corintiano, esticou na ponta esquerda para João Vitor da Lapada, carregou, João Vitor vai passar o Mike, ele viu, soltou pro camisa meia dúzia do Guarani, Mike recebeu, tá marcado, volta um pouco a jogada, volta ali pelo lado esquerdo com o Matheus Bueno com o Lucas Araújo de primeira, volta o lance, volta a jogada com o Ryan para Matheus Bueno, carteador, soltou no corredor, bom passe para Mike olhou pra dentro da grande área, tenta o cruzamento, tira Ranieri, rebote e volta ali com o Lucas Araújo soltou para Matheus Bueno olhou pra frente, fez o passe de lado da jogada com o Lucas Araújo, volta a jogada com o camisa número 3, Léo Santos, ex-jogador do Corinthians, tá doidinho pra marcar um gol no ex-clube dele, bola com o Lucas Araújo fez o passe pra Matheus Bueno, de primeira, bom passe pra Mike olhou pra dentro da grande área, quem sabe agora, vem levantamento na boca da Bodinha, já sobe, Hugo afasta mais uma, rebote e volta, toca de cabeça ali do Anderson Leite, tira mais uma, Hugo, manda pra onde o jornalista estava apontado, rebote e volta na metade do campo, toca de cabeça, a bola vai em cima, sobe e desce, cai com o Gustavo França, que perde o domínio da bola, perde ali para o Michael faz o passe lá com o Wesley, volta tudo com o Hugo, 33, quase 34 minutos desse segundo tempo, passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo, o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos, 87.9. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista A1, Paulistão A1, estádio Neoquímica Arena é o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol, informando daqui a pouquinho, porque vem Corinthians, bola com Wesley, tentou fazer o drible, Gabriel Santos, vai na bola, tira e tome, contra-golpe do Burgão, Derek, de letra, tentou devolução com o Gabriel Santos, se chegar é perigo, tira, Caetano, sensacional corte. Sensacional o corte do Caetano na tentativa de tabela ali do Derek com o Gabriel Santos. Insiste o Guarani, bola pra Derek, posição legal, Derek domina, linha de fundo, encara a marcação do Caetano, perna esquerda, uma bomba, ela passa por cima, vai fora. Passa por cima, vai fora, uma bela jogada do Derek. Uma saída de bola equivocada ali do Cássio. O Gabriel Santos de primeira para Derek, ele balançou para cima da marcação do Hugo, abriu na perna esquerda, um chute rasante, um chute alto, cruzado, se vai no gol é gaveta, o Cássio não ia ver essa, Alberti. É, o Cássio, né, o Cássio com a bola nos pés é igual eu, né, não sabe, não manja do riscado. E ali ele acabou, né, ali após uma jogada do Guarani, acabou ali acabou estourando errado. Pelo lado esquerdo ali o Gabriel Santos viu o Derek, que não estava impedido, ele acabou ajeitando o corpo ali, ele poderia ter esperado os jogadores do Guarani, né, chegar dentro da grande área. Não, ele pegou, ajeitou o corpo, com a perna esquerda ele tentou bater, cruzado, tirando, né, fazendo a famosa curva para cair na gaveta, né, do outro lado do Cássio. A bola passou zunindo o gol do Cássio. Quase, o Guarani empata a partida, o Guarani vai pra cima. O Guarani vai pra cima, vai buscando empate, tentando buscar empate, Lucas de Souza. Placar ao vivo, futebol, o Interior informando, neste momento joga o Inter de Limeira e Portuguesa, a Inter vence pelo placar de 2-1 e mais cedo o Novo Horizontino empatou com o Palmeiras pelo placar de 1-1. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma boa descida do Bugrão pela ponta esquerda, Mike de cabeça para João Vitor, encara a marcação do Félix Torres, chega também Matheus Araújo, toma o doce da boca da criança, tira para a equipe do Corinthians, a bola fica pelo lado direito, a bola com o Fagner bota na frente, se livra da marcação ali do João Vitor, falta marcada, jogo parado, posse de bola em favor da equipe do Corinthians no campo de defesa, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos, FM 87.9, a voz da nossa gente, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121. Na marca de 36, quase 37 deste segundo tempo, Albert Cavalcante o jogo. O Guarani vai pra cima, né? O Guarani vai pra cima, mostra que tem time pra ir pra cima do Corinthians, enquanto o Corinthians, né, vai tentando o famoso cozinhar o galo. E tudo isso por conta dos jogadores do Corinthians aí, nós estamos vendo aí, né?
muita qualidade. Muita qualidade. O time do Corinthians é um time espetacular. E o Guarani, ele vai igualando, né, na parte física. E as mudanças do técnico Humberto Louser acabaram surtindo efeito. Só sinto falta mesmo é do Gustavo França. Gustavo França está meio encaixotado, né, no meio campo do Corinthians, e ele não consegue ali articular jogadas. O que acontece? O Gustavo França ele fica mais, né, mais recuado, e ali a aposta toda é com ele, né, com o Gabriel Santos, lá viu? Vem levantamento, bola perigosa na boca do gol, tá tranquilo, tá favorável, Léo Santos domina no peito, bota no chão com categoria, tira pra equipe do Guarani, rebote voltou lá pela meia esquerda, faixa esquerda do campo de defesa do Bugre, Matheus Bueno tira a Derek, pega o rebote, tome contra-ataque do Guarani, são 5 contra 5, bola pra Gabriel Santos, entrada da área, tentou fazer a jogada, foi calçada, acabou perdendo o pique, tira a defesa do Corinthians, rebote volta na metade do campo, João Vitor faz o passe com o Matheus Bueno domina, na verdade era o Léo Santos, aí para Matheus Bueno, esticou na ponta esquerda, bom passe para Mike, olhou para dentro da grande área, Fátio levantou na boca do gol, sobe, tira a defesa corintiana, afasta Caetano, a bola sobe e desce, cai ali com o Fausto Vera, dorme no ponto, perde João Vitor, para na direita, o chute pro gol, ela passa por cima, vai fora! João Vitor da lapada pelo lado esquerdo, abriu na perna direita, assim como fez contra o Novo Horizontino na temporada passada, mandou uma bomba, ela toma um efeito esquisito, ia caindo, quase pega o Cássio de calça curta, ela bate na rede, mas pelo lado de fora, na parte de cima do gol do Corinthians, quase deu pro Guarani aí, Albertinho. Quando o técnico Mano Menezes vai tirar ele, né, também não tem mais língua, né, acabou o pulmão, acabou tudo, né, vai embora o camisa número 11, o Romero, vai já pra 19, quase 100 simultâneos, o hein? Mosquito, nem fala um negócio desse, pelo amor de Deus. Vai entrando 19. Valinhos é 87,9, Rádio Valinhos FM, YouTube, Facebook dos canais Futebol Interior. Vocês são sensacionais. É a primeira transmissão nossa, né? É uma honra, mais uma vez, dizer uma honra a nossa parceria. Nossa volta, né? Depois de uma boa temporada, exatamente, em 2023. E uma partida dessa, né? Tudo a brilhantar aí o nosso trabalho. Mas vamos lá, né? O João Vitor na lapada. Pelo lado esquerdo, a bola acabou quicando ali na frente, né, ali no pico da grande área, ele acabou batendo de perna esquerda, a bola subiu, mas pra mim a bola ia cair ia cair em qualquer lugar, menos no gol. Ah, meu amigo, a bola tomou aquele efeito, a bola caiu, aquele famoso, né, sobe e desce, a famosa montanha-russa da festa do fio que tá rolando em Valinhos. É verdade. A bola quase caiu dentro do gol e ali fez, hein, ali o Cassião ali pulou, porque, eu vou falar pra você, hein, que perigo, o Guarani vai apertando, Lucas de Souza. Vai apertando, só tá faltando gol. Tá só faltando só o gol. E o Guarani vem pra cima de novo. Lucas Araújo pra João Vitor, daí pra Gabriel Santos. Tudo de primeira para esse jantar de rico, que beleza. Lucas Araújo, bico da grande área. Fez o cruzamento, a bola vem a meia altura. Afasta, tira mais um ali o Hugo. Rebote, volta com Anderson Leite. Dorme no ponto perto e chega. Fausto Vera, afasta o perigo. Afasta o perigo lateral pro time do Guarani que tem pressa. Léo Santos movimenta o corpo, vem pro manejo. Vai ele mesmo pra fazer a cobrança do lateral. Faz a jogada lá com o Rayan. Rayan solta a jogada ali na metade do campo. Quem domina a parada é Matheus Bueno. Matheus Bueno avança no gramado, avança no terreno. Passa a metade do campo, invade a linha territorial da equipe do Corinthians. Matheus Bueno no comando, bom passe para Gustavo França, tentou uma, tentou duas, perna direita, vem o chute, a bola bate no Caetano, tem rebote, Gustavo França no peito na raça, tentou ganhar a parada, chega para ali Ranieri, faz o recuo, faz o corte e sai jogando com Gustavo Mosquito, esse aí é ligeirinho, Gustavo Silva partiu na velocidade, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária ofensiva da equipe do Corinthians, volta a jogada, volta o lance com Fausto Vera daí para Ranieri volta a jogada com o argentino, Fausto Vera aí, jogador do Argentino Júnior, domina, para, pensa, olha, volta a jogada no campo de defesa, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Corinthians, bola solta, bom passe da direita para a esquerda, Matheus Araújo para Gustavo Silva, invadiu a grande área, fez o corte, levou na linha de fundo, cruzamento por baixo, chega Léo Santos, dá o carrinho, tira, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Corinthians pela esquerda, Albertinho. Primeiro escanteio do Corinthians, ali pelo lado esquerdo, né, o Corinthians agora vai para cima, né, tem um mosquito, né, e a zaga do Guarani esperta, hein. O cruzamento ali na primeira trave, ali ele, hein, Léo Santos, mas que partida fez a dupla de zaga do Guarani, viu? Vem fazendo, né? Não vamos elogiar, né? Árbitro e goleiro,
A gente não pode elogiar antes de acabar a partida. Escanteio, vem pra cobrança lá pelo lado esquerdo da equipe do Corinthians, na marca de 41 momentos finais de jogo, na Neoquímica Arena, 1-0 Corinthians, gol marcado pelo Romero. Primeiro escanteio do Corinthians no jogo, Maicon na bola, na perna esquerda, Fatio levantou, bola perigosa no meio da área, tiro defesa, tem rebote, Fagner domina intermediária, faz a virada pro lado esquerdo com o Hugo domina, recebe a marcação do Derek, volta a jogada, volta o lance lá com camisa 4, Caetano, que volta tudo até o goleirão Cássio. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós trouxemos para você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Trabalho de bola da equipe do Guarani pela ponta direita, volta o lance, Anderson Leite, rebobina a fita, volta até o goleirão Douglas Borges, tem pressa a equipe do Guarani, tem gol no campeonato, tem gol nos Canais Futebol Interior, placar ao vivo informando o segundo gol da Portuguesa, hein? Portuguesa empata o jogo contra o Inter de Limeira no Limeirão 2-2, e aqui o Guarani busca o empate, quem sabe agora, Gabriel Santos traz por dentro, se livra da marcação no primeiro, soltou para Matheus Bueno, o carteador, cabeça erguida do camisa 18, bom passe para Gustavo França por elevação, tentou passe para Lucas Araújo, tira a defesa, tem rebote, Gabriel Santos tentou o chapéu, carregou na contramão, foi pro chão, a arbitragem manda seguir, na boa, na bola, consegue tirar Maicon, deixa a jogada do lado esquerdo com o Matheus Araújo, uma cavadinha lá, futsal, deixou pra Maicon mais à frente com o Ranielli domina, avançou no gramado, partiu na velocidade, se deixar ele vai embora, Ranielli carregou pra cima da marcação, esticou na ponta esquerda pra Wesley, atenção, Wesley dominou, inverteu a jogada, entrada da área, tentou pegar de primeira, Fausto Vera, a bola passa pelo camisa 5. Se pega na cara da bola, das duas uma, ou é um foguete na direção do gol do Douglas Borges, ou essa bola ia parar na arquibancada. Nenhum nem outro. Vem Bruno Mendes aí no Guarani, Albertinho. Exatamente, quando vai embora ele, o camisa 19, João Vitor, jogou bem, João Vitor também. O time do Guarani, hoje ele foi aguerrido, porém, entretanto, a bola não entrou. E que jogada, né? O Corinthians agora deu a famosa oxigenada, né, nos seus jogadores de frente. Vai chegando, ele viu que o Guarani soltou as suas banquinhas de fora e agora vai tentando os contra-ataques, agora pelos lados, né? E o Fausto Vera, hein? Ele recebeu a bola açucarada e a bola ia pegar de bate pronto, mas sem uma bomba. Ainda bem que pegou só na orelha da bola, a bola acabou saindo do outro lado, né? Pela linha de fundo. E quando vem o Guarani de novo. Vem Guarani de novo, Matheus Bueno de primeira, faz o passe pra Mike. Olhou pra dentro do tumulto, vem levantamento, Caetano afasta. Rebote é do Gabriel Santos pela direita, bico da grande área. Devolveu a bola pra dentro da grande área, bate, rebate, sobrou pra Derek, perna esquerda pra fora do gol! Teve a chance de novo o Derek. Cruzamento do Mike pela ponta esquerda, o Caetano tirou parcialmente. Gabriel Santos devolveu a bola pra dentro do tumulto. Se enrolou ali a defesa do Corinthians, a bola sobrou pra Derek, que dominou, girou, botou pra perna esquerda, que a bola mandou o sapato, a bola vai por cima da meta de Cássio, Alberti. Gabriel Santos, né? Ele tentou ali, não sabe se ele tentou cruzamento ou chute, porém, entretanto, a bola acabou sobrando dentro da grande área. Ali estava ele, né? O Derek e o Bruno Mendes. A bola acabou pipocando na zaga do Corinthians e a bola sobrou à feição do Derek. Ele pegou, girou, né? Fez o giro, bateu com a perna esquerda, porém, entretanto, não acertou o alvo. Se vai mesmo, se ele pega, acerta o rosto da bola, o Guarani poderia ter feito o empate. Segue na Neoquímica Arena, hein? Agora, meu amigo, 90 minutos. Lucas de Souza, 45 minutos do segundo tempo. Quando sobe a plaqueta de mais 5 minutos, o Guarani tem mais 5 minutos para tentar o empate. Segue 1-0 para o Corinthians. Prepare o seu coração. Momentos finais de jogo na Neoquímica Arena. Vamos até 50 minutos. Guarani insiste no campo de ataque. No campo de ataque, Gabriel Santos tenta o toque de cabeça para o Bruno Mendes. Tira a defesa do Corinthians. Rebote de Léo Santos. Léo Santos volta a jogada com camisa número 4. O Ryan esticou na ponta esquerda para Mike. Mike olhou para dentro da grande área. Vem cruzamento, a bola rasteira. Bate ali na marcação da equipe corintiana, passa para o Gustavo França, não passa ali pelo Caetano, que afasta mais uma, manda para onde o nariz estava apontado, lateral para o Guarani, lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança Mike faz o manejo, faz o recuo de bola, ali na cobrança de lateral, deixa a jogada com Ryan para Matheus Bueno, vai chegar o ladrão aí, Matheus Bueno, consegue fazer a proteção para cima da marcação no Matheus Araújo, ele consegue o giro, faz o passe pelo lado esquerdo com Ryan para Mike domina, se movimenta, Gustavo França, bola para o camisa 33, vai para o chão, a arbitragem manda seguir. A arbitragem manda seguir, recupera a posse de bola o time do Corinthians, Fausto Vera, estica a jogada na ponta direita, tenta a jogada individual ali, o Fagner tentou fazer o drible, a bola bate na marcação, vai fora, lateral para o Corinthians pela ponta direita, 46 do segundo tempo, momentos finais de jogo na Neoquímica Arena, 1 para o Corinthians, gol de Romero, na marca dos 28 da primeira etapa, um golaço de voleio, 0 para o Guarani, mas não foi por falta de tentativa, o Guarani meteu bola na trave, o Cássio fez defesas, o Guarani foi para cima do Corinthians em
em plena Neoquímica Arena. Fagner na cobrança do lateral, toque de cabeça pra trás da defesa do Bugre, afasta, manda pra frente Ryan. A bola sobe e desce cá na metade do campo, manda pra cima o Maicon, a bola vai se perdendo em lateral para a equipe do Guarani pela ponta esquerda. Lateral para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, 47 quase desse segundo tempo. Faz o manejo Mike volta a jogada lá pelo lado esquerdo, domina a parada Ryan estica um pouco mais à frente com o Matheus Bueno, o carteador. Matheus Bueno de perna direita, bom passe, faz a bola esticada na ponta para Anderson Leite. Anderson Leite tenta o recuo para Gabriel Santos. Passe errado ali do Anderson Leite buscando Gabriel Santos. O passe foi nas costas do camisa 27 do Guarani. Tira a defesa do Corinthians. Corinthians tentando ali se defender de todo que é jeito. De tudo que é jeito. E mais uma substituição na equipe corintiana aí, Albert. O Corinthians vai mudar. Matheus Araújo, camisa número 30, vai embora. Vai entrar o 49, Iago. Tem saudade do Iago? No outro Iago, né? Não. Iago, outro Iago. Né? Os Iagos que passaram pelo Guarani, não tenho saudade de nenhum deles. E o público e renda. Vamos lá, Albert. Corinthians e Guarani. Olha só, pasmem. Público pagante 42.357, público total 42.608. Renda 2.551.343 e 50 centavos. Público pagante 42.357 para uma renda de 2.551.343 e 50 centavos. É dinheiro, hein, Lucas Souza? Dinheiro, dinheiro. Viu, com essa renda aqui, só hoje, 90 minutos. O que você faria com esses valores lá na sua conta? Que eu sei que tem alguns milhões, mas né, com esses 2 milhões aí eu ajeitaria a minha vida, hein? Rapaz, deixa o dinheiro lá na poupança e faz o money trabalhar pra você. É isso que eu faria. E vem Corinthians, bola lá pela amiga Fausto Vera, tem espaço, carregou, abriu na perna direita, mandou sapato em cima da marcação do Gustavo França. A bola se perde em linha lateral, 48,5. Vamos nos aproximando do fim do jogo, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Guarani vai estreando com derrota novamente no Campeonato Paulista. Assim como foi na temporada passada, o Guarani vai perdendo o jogo de estreia do Paulista. Mas ainda tem alguns minutos, quem sabe para um último ataque. Derek tenta botar na frente Félix Torres. Vai bem ali o zagueiro equatoriano, manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani. Já cobrada o Matheus Bueno, quem domina no campo de defesa. Ele inverte a página, abre a folha da esquerda para a direita para Anderson Leite. Anderson Leite passa a metade do campo de primeira para Gabriel Santos. Quem sabe agora no finalzinho. Gabriel Santos avançou no gramado, encara a marcação do Wesley. Chega a cobertura de Hugo, ele volta a jogada. Volta com Anderson Leite. Dá um tapa de primeira jogada com Matheus Bueno. Matheus Bueno, carteador, carregou no gramado, avançou no terreno, camisa 18, esticou pra Mike, olhou pra dentro da grande área, tem que mandar essa bola na área, não tem mais o que fazer. Vem levantamento do João Vitor, bola perigosa, Félix Torres dá um carrinho, dá um peixinho, tira dali, rebote e volta com o Ryan, perna esquerda, levantamento, Bruno Mendes de cabeça, a bola vai nas mãos do Cássio. Firme, seguro, faz a defesa. O arqueiro do time do Corinthians no toque de cabeça do Bruno Mendes. Pode ter sido o último lance do jogo. Guarani bem que tentou, o Corinthians limitou-se a se defender na segunda etapa. O Guarani foi pra cima, botou bola na trave, impôs dificuldades à defesa do Corinthians, que fez 1-0, se defendeu durante o segundo tempo. Trila o apito, árbitro apita, Thiago Luiz Scarascati termina o jogo na Neoquímica Arena em Itaquera. 1 para o Corinthians, gol de Romero aos 28 minutos da primeira etapa. 0 para o Guarani, estreia com derrota a equipe do Guarani no Campeonato Paulista A1 2024. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Começa com derrota o Guarani Futebol Clube, o Campeonato Paulista 2024. Começa com derrota a temporada, assim como foi na temporada passada, quando perdeu para o Santo André no Bruno José Daniel pelo placar de 1-0, mas o que fica é que o time do Guarani é competitivo. A exibição do Guarani foi melhor, obviamente, que o resultado. E quem estreou mostrou bom futebol, faltou o detalhe mais importante do futebol, que é o gol. Exatamente, né? Agora vou fazer aquela analogia que nós já ouvimos alguns treinadores, né? Que foi até treinador da seleção brasileira, né? O nosso querido Diniz, né? Fernando Diniz. Tire o placar, tire o resultado. Por tudo que foi apresentado, as chances, posse de bola, bola na trave, 67% de posse de bola no segundo tempo chegou a atingir.
né, maior volume de jogo, as maiores chances. O Guarani teve. O Guarani soube, né? O Guarani teve as oportunidades. O que faltou é o famoso, né? Mais uma vez, como também nas outras, né, as outras jornadas, né? O Guarani tá aí há 9 jogos sem vencer, na verdade, né? Se for contar 2023, ainda não venceu, agora 2024, é lógico que é a primeira partida. Mas o Guarani teve a volúpia, o Guarani teve oportunidade, o Guarani teve a bola aos seus pés, o Guarani teve oportunidades. E o Guarani não soube, mais uma vez, faltou o famoso capricho. Eu não sei o que acontece. Faltou o famoso capricho. Marcou alguns jogadores aí, tiveram apresentações muito boas, sim, a dupla de zaga eu amei. A única ressalva que eu faço pro Léo Santos foi a cobertura em algumas bolas na área. Em uma delas sai o gol do Romero, sim, né? Mas assim... Mas foi só, realmente a dupla de zaga do Guarani foi muito bem. Mas custou os 3 pontos. Exato. Mas o sistema defensivo foi errado, né? Porque tudo começou com a liberdade do Fagner pelo lado direito, né? Ali não houve a marcação. E ali o Fagner, com toda tranquilidade, ele acabou, né, recebendo ali a bola, né, açucarado, o cruzamento. Ele acabou ali mandando a bola pro gol. Mas o Guarani, ele soube, né? Soube jogar a partida. Ele entendeu que, obviamente, né, o Corinthians tem qualidade. Tem mais qualidade. O Corinthians é uma equipe qualificada. E o Guarani não teve medo de cara feia. Você teve aí, né? 42 mil corintianos, né? Todos loucos. Vamos ouvir o zagueiro Léo Santos? Vamos lá, vamos ouvir o nosso Léo Santos. Eu acho que o Bruno Piscinato. Vamos Romero. Isso, vamos ouvir, mas não estamos ouvindo nada, né? Então tá bom, então vamos aí. Iríamos ouvir o Léo Santos, mas o Léo Santos não quer falar com nós. Não, na realidade... Aqui, ó, vai a geradora das imagens... Na hora que o Léo Santos ia falar... Pra tirar um 10, né? Então tudo bem, mas... tudo bem, vamos aqui na Rádio Valinhos FM 87,9, nos canais Futebol Interior, né? Mais uma vez, né? Muito obrigado pela grande audiência, você que está aí, né? Sintonizado no seu radinho, né? Nós temos aí, né? Vários barzinhos, né? Pela cidade, o seu comércio, então você sabe, né? Todo mundo ligado e conectado. Todo mundo ligado, conectado nos canais Futebol Interior. Então foi isso, né, Lucas de Souza e amigos, quando ali aparece ali o Romero, vai ganhar a plaquinha, né? O Romero foi eleito o melhor em campo, mas né? também, eu vou falar pra você também, né? O gol o Romero que ele fez, é aquele jogador chato, né? É exatamente, chato mesmo. Chato. Nunca mais, chato. se Deus quiser, né? Agora já foi, né? Nunca mais faz um gol daqui. Mas ele é, né, um jogador que tem qualidade, obviamente. Ele acabou sendo muito feliz, né, em fazer aquele gol. E depois também, viu, o Corinthians também só tratou de se defender. O Guarani teve mais o Corinthians jogou alguma coisa no primeiro tempo. Vamos pro scout do jogo? Vamos lá. Vamos para os números? No primeiro tempo, o Corinthians chutou 7 vezes contra 5 do Guarani. Sim. Né? Mas no segundo tempo, o Guarani chutou 9. Exatamente. E o Corinthians apenas 4. Sem contar a posse de bola, 64%. Exatamente. Né? Teve pica de 67% então. Aí e o Corinthians se defendendo, não tendo medo de se defender. Colocou ali os seus jogadores ali atrás da linha da bola e fora que o Guarani... E vamos ver no que vai dar, né? Então, ia bola na trave, escanteios aí, ó, o Guarani teve aí, ó, 5 escanteios a seu favor. O Corinthians teve um escanteio só, né, no final do jogo. Então, o Guarani com esse meio campo, né, que muito interessante, o Camacho é um jogador diferenciado. Demonstrou o Camacho muita qualidade. O Camacho veio do Santos que foi rebaixado. Cara, a qualidade desse homem, ó, o Camacho, Matheus Bueno, a única ressalva, eu acho que de boa parte do torcedor do Guarani em relação ao Camacho, é a condição clínica dele. Ele que tem um certo histórico de lesão, né? Mas, se tiver bem, em boas condições, é um jogador fundamental pro Guarani. E uma coisa que me chamou a atenção, eu esperava o Camacho jogando como um jogador um pouco mais ofensivo. Eu esperava que o Anderson fizesse esse primeiro volante com o Camacho jogando como um camisa 8 e o Matheus Bueno como 10. Na verdade, o Camacho fez a 5, né? Um jogador mais na cabeça de área. E por que eu tô falando isso? Dá pra jogar Camacho e Chay juntos. Quando o Chay tiver em condições de jogar... Né? Aí você vai ter, né, no caso, né, o Wenderson, acho que nessa o Wenderson dança. Né, o Wenderson nessa dança. Porque aí o Matheus Bueno vai fazer a função do primeiro volante com o Camacho e o Chay. Exatamente. Na armação. Aí só que temos que também esperar também para ver que Chay que nós iremos encontrar, né? O Chay Esperamos que seja o Chay do Botafogo ou o Chay do Ceará?
né? Então. Né? Porque o Chay do Ceará praticamente não apareceu. Exatamente, é aquela, né? Ele se recupera, né? Ele tá em recuperação. E eu vou falar pra você que ele não desaprendeu a jogar. E outra, nesse time do Guarani, né? Esse time do Guarani a gente viu aí que, né? Fisicamente o Guarani está bem. O Guarani né, terminou jogadores todos inteiros. O Corinthians que usou ao seu favor, né? Os seus jogadores de qualidade e deu aquela famosa: Guarani, faça seu jogo, toma a bola. Aí o que falta pro Guarani, que a gente bate nessa tecla, é o famoso capricho, gente. O capricho. O Derek teve a oportunidade, né? O João Vitor teve a oportunidade, a trave acabou ajudando o Derek, né? O Cássio, desculpa, né? E fora defesaça também do Cássio, hein? Um cruzamento, bola da esquerda, né? Pra dentro da grande área, da esquerda pra direita ali, o Léo Santos, zagueirão, lá em cima, cabeceou, tem qualidade. Tem qualidade o Léo Santos, ó, eu fiquei maravilhado com o Léo Santos e o Ryan. Agora vamos aguardar, né, Lucas de Souza, que assim como também eu fiquei maravilhado com o Lucão e Alan Santos, né, que agora seja uma pra cima, né, pra cima. Não a famosa regressão. Agora é esperar, né, esperar agora pra próxima partida, porque assim, você jogou contra o Corinthians, agora é só pedreira, né. Você não vai enfrentar só o Palmeiras. Palmeiras, de time de outra prateleira, né? É o Palmeiras, né? No grupo Água Santa, Ponte Preta. Ainda vai enfrentar o Santos e vai enfrentar o São Paulo. Tem Santos, tem o São Paulo, tem a Mas já na rodada, já na próxima rodada, enfrentam o Algoz faz um tempo que nós não vencemos, que é o São Bernardo. Exatamente. Inclusive, ano passado, veio no brinco e meteu 5-1. Exatamente, o Tony, né? O Tony era o goleiro ainda. Exatamente. Campo encharcado. Um jogo que quase culminou na demissão aí do Mozart Santos. Exatamente. Aquilo ali foi a prévia, que no outro jogo foi contra a Ferroviária, se não me engano. 1x0, gol do Tony Anderson. Tony Anderson, né, que depois fez gracinha, né? Exatamente. Fez gracinha, falando besteira. E acabou ali, o Mozart Santos acabou sendo demitido, depois o Moisés Moura, né, assumiu o Guarani. O Guarani meteu depois na Inter de Limeira, 5x0, né? O jogo aí que foi salvou o Guarani ano passado. E depois teve aquele jogo contra o Palmeiras, né? 0x0. Onde o Guarani jogou muito bem. Jogou muito bem, onde tinha também o Rafael, né? Acabou estreando, né? O Rafael já, né, estava aí estreando, já tinha estreado, né? Mas ele acabou ali, né? Eu pensei que o Guarani ia dar mais chances, né? Pra ele acabou ali, né, sumindo. Mas é o seguinte, Lucas de Souza e amigos da rádio Valinhos FM 87,9, sempre ouvindo a voz da nossa gente. O Guarani, ele acabou sendo derrotado, porém, entretanto, ele famoso caiu atirando. E o Guarani agrediu o adversário. O Guarani usou o que tinha de melhor no momento, que é sua, né, imposição física. O que faltou mesmo é, obviamente, né, chovendo molhado, que era a bola entrar e o famoso capricho, Lucas de Souza. É isso, faltou o capricho pro Guarani neste início de fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Não teremos a eleição do melhor jogador em campo, porque o Guarani perdeu, né? Portanto, teremos as notas do jogo, mas isso vai ficar pro nosso segundo bloco do fim de jogo com o Albert Cavalcante. Vamos para um rápido intervalo. Albert, agora não estava sabendo, não? Você será responsável pelas notas do jogo. Sério? Até segunda ordem. Nossa. Então vamos fazer o seguinte, breakzinho rápido, 2 minutinhos, nós voltamos aqui ao vivo nos canais Futebol Interior, também na rádio Valinhos 87.9. Só aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior.
O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. É, a galera gostando aqui da nossa transmissão. Temos ainda 50 simultâneos. Galera, muito obrigado. Demais pelo carinho da sua audiência. A nossa primeira transmissão. Estamos dividindo aí com tantas outras emissoras fazendo, né, esse mesmo trabalho de transmissão, mas temos um público cativo aqui, Albert. Um público que ama o nosso trabalho, né, que ama a nossa transmissão, que ama a maneira como nós fazemos. E a gente fica muito feliz, muito contente de saber que, independente da onde for passar o jogo que nós vamos transmitir, nós temos um público fiel, um público cativo que gosta da gente. Isso é muito legal, Albert. Isso é importantíssimo, né? Mais uma vez agradecer aí, né? Ó, e tem um camarada aqui que é muito seu fã, viu? Um camarada que é meu fã. Robert Cavalcante. Como? Diga o nome dele. É o Robert Cavalcante. Esse aí é sangue do meu sangue. Esse aí é o sangue do meu sangue. Esse é o mano. Esse eu amo, esse... Mano, um beijo no seu coração. Te amo, viu, Robert? Te amo. Você é sensacional. Mais novo ou mais velho? Ele é mais novo, né? Você fazia bullying com ele? Não fazia. Vou falar, eu lembro uma passagem, eu morava aqui em Campinas na época, eu tinha 18 para 19 anos, eu lembro que eu vinha do trabalho. E quando eu chegando em casa, né, na mesma casa onde meus pais moram ainda, eu fazendo a curva, ele sabe qual que é a curva que eu estou fazendo, chegando perto de casa. De lá, quando cheguei perto do portão, comecei a escutar o choro do meu irmão. E o primeiro, né, vamos dizer assim que até hoje, né, me emociono a falar, porque depois eu tive meus filhos, tenho 2 filhos, mas assim, o primeiro contato que eu tive com um bebê mesmo, assim, foi com o meu irmão. Então, o meu irmão, ele foi a minha faculdade para os meus filhos, né? Então, é um amor, assim, que eu tenho para esse menino, esse rapaz, esse homem aí que vive sempre quebrando meu galho. E eu tenho que passar aí que eu preciso pegar seu notebook emprestado. Porque, ó, o Lucas de Souza tá com ele, ó, a marca aí, que eu nem sei que marca que é. E eu quero aquele lá mesmo lá pra me poder fazer as coisas. Robert, te amo. Amo você, meu pai, amo todo mundo. E hoje é um dia muito especial pra gente, né? Rádio Valinhos FM, né? 87,9. Sensacional. A vitória não veio, né? Mas a impressão... Faltou só isso, né, Albert? Faltou só a vitória. Que pena, eu vim com a manta. Uma coisa é você perder jogando mal, sendo pressionado. Douglas Borges fez uma defesa. Veio um chute lá, né, do Yuri Alberto lá. Né, teve um lance do Matheus Araújo também, que o Douglas Borges mal foi, porque ele chutou bem, um chute cruzado, mas o Guarani criou, né? O Cássio, poxa, do lado corintiano, foi um dos melhores jogadores em campo. De novo. A dupla de zaga, esse Félix Torres. Olha, gente, olho nesse cara. Esse cara, eu acho que ele não vai ficar no Corinthians muito tempo. Vai ficar igual o Lucas Veríssimo. Não sei se igual o Veríssimo, né? Não sei se igual o Veríssimo. Lucas, o que aconteceu com o Lucas? Vírgula. O que aconteceu com o Lucas Veríssimo? Bom, o Lucas Veríssimo pertencia ao Benfica, era o dono do passe dele, e o Al Rayyan do Qatar chegou no clube encarnado, né? Porque o Benfica tem um nome, são os encarnados lá em Lisboa, em Portugal. Chegou e falou o seguinte: o Benfica toma tanto à vista pelo passe aí do Lucas Veríssimo. Aí o Benfica fez uma ligação, imagina o Augusto Melo, né? Ora, pois, Augusto Melo, estamos a vender Lucas Veríssimo ao Rayyan do Qatar. Mas como assim? Nós fizemos aí em 3 parcelas em 2024, 2025, 2026, 3 milhões de euros. Não tem problema. Mas eu escrevi o jogador sem ele poder... Vai ter que desinscrever Lucas Veríssimo. E não pode. Escreveu, você acabou perdendo a famosa vaguinha, perdeu, né? Uma vaga. E acabou perdendo a vaguinha, mas tudo bem. Mas esse zagueiro aí do o Félix Torres que chega é um jogador de muita qualidade. Bom na antecipação, é bem verdade. Tomou uma caneta do Reinaldo, mas é uma situação de jogo, mas um posicionamento defensivo desse Félix Torres, a antecipação dele, que é uma das principais características dele, e a bola aérea também. O torcedor corintiano pode ter certeza aí que, assim como o Guarani
mostrou uma boa defesa, uma defesa segura com o Léo Santos. Esse Léo Santos e também o Ryan. bola, e a gente espera, né, Albert, antes da gente ir para as notas do jogo, que essa defesa se mantenha. Porque ano passado tínhamos o Luciano Castan, que estava muito bem. Né? Junto do Lucão. Aí vem uma proposta do Cruzeiro e tira, né, Luciano Castan. É aquela famosa janela de meio de ano que quebra não só os clubes, né, daqui do interior, mas os clubes brasileiros em geral. Exatamente. Que é quando o futebol europeu investe um pouco mais, né? A janela de janeiro no futebol europeu costuma ser um pouco mais reservado. Mas em junho, meu Deus do céu, meio do ano, meio de temporada aqui no Brasil, e o pessoal tirando os jogadores daqui. E aí depois, né, obviamente, né, ninguém é de ninguém, entre aspas, né? Mas depois é quem vem, né? Quem são a de reposição. Essa reposição que é o problema. Aí você vai pegar onde? Você vai pegar... Entendeu? Porque os melhores, querendo ou não, os melhores assinaram os contratos. Pois né? E aí acaba, vou dar um exemplo mesmo aí, o Lucão. O Lucão não renovou com o Guarani. Está sem clube. Está esperando a famosa janela abrir, porque nem abriu a janela ainda. Perfeito. Nem abriu a janela ainda. A janela abriu no futebol europeu no dia 11, mas para nós aqui ainda vai um tempo. Né? Exatamente. Então ainda acho que ainda tem, vai dar uma esticada ainda, né, para alguns clubes, né? Então assim, alguns jogadores estão esperando, né, esperar agora, né, quem vem, quem vai, se assentar para poder escolher. E esse problema de escolher depois, meu amigo, depois é aquela, aí sobra Albert Cavalcante para você. E aí, né, então imagine só, eu não jogo nada. Imagine só aí chegar num clube de como o Guarani, cara, dificilmente, porque pesa. O manto pesa. E falando em manto pesar, deixa eu mandar um abraço aqui pra turma. Vamos lá. Agradecer, né, mais uma vez a grande audiência que nós tivemos aqui nos nossos... Passamos de 100 simultâneos se a gente contar Facebook e YouTube. Exatamente, né? Aqui vamos lá mandar um abraço para o Mone Fernandes, né, que é o nosso Marcelino. Beijo, o Marcelino. Johnny Alves, a Maria Aparecida Adame, o Reginaldo, né, Reinaldo Cardinale. É que eu tô fazendo a do Lucas aqui, é difícil. O Sérgio Soares, que mandou aquela famosa zoada, né? Mas faz parte do jogo, né? Faz parte. Faz parte do jogo. Vamos esperar agora passar a 11 rodadas e depois a gente pode conversar de novo. Por enquanto, é verdade, agora é a hora, vamos brincar agora, vamos aceitar, né? E eu quero mandar um abraço especial aqui, né? Que eu acabei acabei vendo agora, a SEC Campinas. Quem seria a SEC Campinas? O nosso Wagner Ferreira, o nosso presidente, mandar um beijo no seu coração, Wagner Ferreira. Tamo junto e misturado. E ele mandou uma mensagem assim: cá entre nós, resultado normal, mas a impressão inicial foi muito boa. Parabéns pela transmissão. Presida, valeu, Presida. Beijo no seu coração. O Jefferson Araújo, né? Boa, galera. Primeiramente, um abraço a todos. Segundamente, preciso dizer que o Bugrão jogou muito bem e encarou de igual para igual o Corinthians. Estou esperançoso com esse time. Maria Aparecida Dami, parabéns Lucas e Albert e todos pela FI, pela bela transmissão. E o Renato Bueno mandou um KKK. Então é um KKK também pra você. E a nossa, né, Rádio Valinhos FM 87,9, mandar um abraço a todos aí. Não, viu? Não desliga aí, não muda de sintonia. Calma que tem jornada aí. Tem jornada ainda e a galera ficando com a gente aqui. Alberti, transferidor, compasso, lapiseira, caneta, régua. Lucas, que isso, Lucas? Eu sou mais novo, não, Lucas. Ou você é dos tablets, das mesinhas digitais, Lucas, como é que é? Ô Lucas, eu nem lembro que eu fui pra escola de tanto tempo que eu não fui, né? Mas mas tudo bem, eu vou velho papel e caneta, pode ser eu gosto dessa ponta fina aqui, ó. É bom, escrever. Eu não vou falar qual é a marca porque quer falar a marca, você sabe, né? Procura a gente aí que a gente conversa, né? Mas é essa canetinha aqui, vamos lá. Notas do jogo, Lucas de Souza? São as notas do jogo. Antes, deixa eu passar a informação aqui que lá em Limeira o negócio pegou fogo, hein, Albert? Como assim, Lucas de Souza? Lá em Limeira pegou fogo. O que aconteceu? O que aconteceu é que ele, Giovanni Augusto, fez o terceiro gol da Portuguesa pra cima da Inter de Limeira. Portuguesa 3, estreando com vitória no Campeonato Paulista em Limeira. 2 para Inter de Limeira, gol nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, ele, Giovinco Augusto. Tem saudade dele? Eu vou falar pra você que quando ele entrava em campo, ele representava. Bastante, né? bastante. Eu fico imaginando o meio campo hoje do Guarani, né? Com o Giovanni Augusto. Com o Giovanni né? Augusto. O Rodrigo Andrade, eu sinto falta também. O João Vitor. João Vitor, né? Ele que fez o gol do empate, né? Em 2022.
que houve os pênaltis, né? Sim, Os pênaltis. sim. Então assim, o Guarani vem, né? Ano a ano, vem a safra que vai vindo, né? O Guarani vai acertando, vai sendo assertivo nas suas contratações. Mal que mata, meu amigo, é chegar na metade ali da temporada ali, quando muda tudo, né? Ali entra e sai, entra e assim, o Campeonato Brasileiro já fazendo aquela projeção louca, mas o Campeonato Brasileiro desse ano aqui vai ser difícil, cara. Disputado. Então, vamos lá, às 20h17, horário de Campinas, 8h17 da noite deste domingo, vamos com as notas do jogo para Corinthians e Guarani. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Alberti, direto e reto com o goleirão Douglas Borges. Douglas Borges, ele foi bem, né? Aquele gol ali, podia ter 30 Douglas Borges que eu não pegava. Eu vou dar a nota 8 para o Douglas Borges. Diogo Matheus, o lateral e capitão do Bugre. Então, o Diogo Matheus, ele começou, né, a 100 por hora, depois ele foi caindo, achou o radar de 50 por hora e acabou saindo no final do jogo. Porém, entretanto, ele acabou ali, né, sendo participativo durante a partida, depois, né, a língua acabou aparecendo, né, mas ali ele não deixou a desejar. Eu dou um 7 para ele. Diogo Matheus, que deu lugar depois ao Anderson Leite, né? Fazendo a sua estreia. O Anderson Leite discreto. Ele entrou, ele é o homem de confiança, ele é volante, né? De origem. E ele não deixou a desejar. Ele literalmente ali ele acabou fechando a casinha e fazendo ali que o Mike fosse o desafogo. Eu vou dar, como ele entrou, né? Depois entrou no decorrer da partida, eu vou dar não comprometeu. Vou dar uma nota 6 pra ele. Nota 6 pro Anderson Leite. Então, o Léo Santos, zagueiro central, fez a sua estreia, jogou muita bola, hein? O Léo Santos, sim. Eu só vou colocar na conta dele, entre aspas, né? Não só dele, o sistema defensivo, né? Mas fora isso, muita disposição, né? Caiu pela ponta, cabeceou, né? Criou chances e deixou uma boa... ataque, ele tem uma boa qualidade de passe também. E ele deixou uma boa impressão, Lucas de Souza. Espero que assim continue. Não como, né? Não seja cover de outros jogadores que passaram pelo Guarani. Eu vou dar uma nota 8 para o Léo Santos. Nota 8, portanto, para o Léo Santos. E o Ryan, companheiro de zaga do Léo Santos. Seguro também. Casou a zaga, hein? Muito bem. O menino, muito bem. O Léo Santos, né, de 25 anos, com o Ryan, de 33, jogador experiente, acabou tendo aquela famosa mescla ali, mais uma vez, né? Infelizmente, né, houve o gol, né, houve ali, e o Ryan também deu uns botes errados ali, teve uma chance, o Michael, se eu não me engano, ele acabou perdendo um gol incrível, porque houve ali a falha na marcação, né? Então o Ryan, ele ainda voltando, né, que ele passou um bom período na reserva da equipe do Criciúma, eu vou dar para ele uma nota 7. Nota 7, portanto, pro Ryan, e fechando a defesa o Mike. O Mike é o seguinte... O Mike, ele, no começo da partida, ele começou a dar aquela famosa, né? Começou a esquecer um pouco o lado defensivo, né? E acabou ali dando alguns espaços. Até os 11 minutos do primeiro tempo ali, ele sofreu bastante com as investidas do Corinthians. Porém, entretanto, quando ele começou a se soltar, começou a criar chances, mas a jogada toda, né, do Fagner foi nas costas dele. Numa das descidas, ele deixou ali a Avenida Paulista, né, livre, leve e solto, e ali o Fagner acabou fazendo o cruzamento, consequentemente saiu o gol. Depois ele acabou se encontrando, mas aí já era tarde demais. Eu vou dar uma nota 6 para o Mike. Nota 6 para o Mike, fechando o sistema de defesa. Indo para o meio-campo, o Anderson. Olha, rapaz, o Anderson jogou muito, hein? O Anderson jogou muito, né? Ele ficou ali, né? Ele ficou fazendo fazendo a proteção na frente dos zagueiros, né? Ali, ora o Camacho descia, ora ele descia, ora o Matheus Bueno descia. O sistema, né? O sistema do meio-campo ali dos 3 volantes, entre aspas, né? Lembrando que o Matheus Bueno, ele é volante, né? De origem, mas ele também faz esse papel, né? De saber distribuir o jogo, ele tem uma qualidade incrível. Mas o Wenderson soube, né? Os espaços, né? Acabou ali matando o sistema defensivo do Corinthians, o meio-campista, né? Até o Mano Menezes teve que mexer na equipe, porque os jogadores, a movimentação do meio-campo do Guarani, com o trio de volantes, né? /meia, foi muito interessante. O Wenderson foi um dos destaques. Eu dou nota 7 para ele. Nota 7 para ele, e o Wenderson foi substituído aí pelo jogador que talvez a gente esperasse já que entrasse como titular,
E mesmo quando ele entrou durante a partida, a gente esperava um pouco mais do Gustavo França, né, Albert? Ele foi encaixotado, né? O Gustavo França, ele entrou para poder ser esse famoso meia-meia mesmo, né? O meia, ele mesmo, tarimba do meia. Porém, entretanto, ele acabou ali sendo encaixotado pelo meio-campo do Corinthians e ele não conseguia a saída. Ele não conseguia, então ele acabou recuando mais para poder abrir mais a ponta para o João Vitor, que apareceu também mais no segundo tempo, e também para o Derek. Então o Gustavo França, ele acabou sendo encaixotado, presa fácil. Para mim, a menor nota, né, desse time do Guarani vai pro Gustavo França. Eu dou nota 5. Nota 5, portanto, para o Gustavo França. Seguindo no meio campo, o Camacho. Nossa, que homem. Camisa número 14, e aquele ali já vestiu o letário de capitão para ele, hein? Pra mim já tô. É 10 e faixa. Joga muito. Camacho, pra mim, foi o fora da curva, o melhor jogador do Guarani. Visão de jogo, marcação, né? Antecipação, né? E jogador que vibra. É isso que o jogador, sabe, aquele jogador que viu, que você olha pra ele, tanto que quando no intervalo do jogo, quando as equipes voltaram, o Camacho chamou os jogadores, sim, fez o papel de capitão, né? E chamou os jogadores, né, explicando, passando ali o que o técnico Mozart Santos não, né? Técnico Humberto Louser passou, né? Passando aquela energia para os jogadores. O Camacho, para mim, eu vou dar uma nota, tá? É a nota do jogo. Eu vou dar uma nota 9. Apesar da derrota do Guarani, uma nota 9 pro Camacho. Nota 9 pro Camacho. Se tivéssemos a eleição do melhor em campo, com certeza seria o Camacho. No lugar dele entrou o Lucas Araújo, que terminou 2023 em alta, né? Foi muito bem em 2023, principalmente no segundo turno ali, né? A gente até pediu o Lucas Araújo um pouco mais como titular, entrou hoje no lugar do Camacho. A nota dele, Albert? Porque você, né, substituiu o Camacho, né? Ali fica meio difícil, né? Mas o Lucas Araújo fez o famoso feijão com arroz, né? Ele acabou ali, né, protegendo, né, fazendo a proteção para os zagueiros. Ele até mesmo inverteu até algumas jogadas com o Léo Santos. O Léo Santos começou a descer e o Lucas Araújo acabou ficando para que o Léo Santos pudesse ali tentar, né, passar pela zaga do Corinthians. Mas é a nota 6, ele passou de ano. Nota 6 pro Lucas Araújo. E o Matheus Bueno? O Matheus Bueno é o carteador, né? Ele teve a chance, né? Ele mandou uma bola na trave, depois ele teve a cabeçada. O Matheus Bueno é o cara diferente. Mas eu sinto que o Matheus Bueno, ele tem a qualidade, mas falta o cacuete, né? Tanto que houve, né, essa mudança, né? O Wenderson começou a sair, depois o Matheus Bueno ficou, o Camacho foi um pouco à frente. O Matheus Bueno, ele é um jogador diferente, só que nessa partida, eu acho que ele ficou muito de costa, né? Ele não foi um jogador de frente. Ele teve uma chance também no primeiro tempo, que ele fez o corta-luz inteligente, que ali o nosso camisa número 20, Reinaldo, acabou perdendo a passada e acabou sendo, né, uma presa fácil. Eu vou dar uma nota 6 para o Matheus Bueno. 6 para o Matheus Bueno, fechando o meio de campo, indo pro ataque, o estreante Reinaldo. O Reinaldo, ele teve a chance. O Reinaldo é um jogador também que é interessantíssimo, né? Ele é rapidíssimo, né? Ele gosta de ir pro rabisco. Deu uma caneta no Félix Torres no primeiro tempo, foi qualquer coisa. O rabisco, ele e o Derek acabaram alternando, né? Um dentro da área, depois o Derek saía, fazia ponta, acabaram ali, né, causando arrepios na zaga do Corinthians, porém, entretanto, na hora de tirar o 10. Na hora de tirar o 10, o Reinaldo acabou ali, né, perdendo a passada, né, perdendo a velocidade e acabou perdendo a chance que poderia ser o gol, né, de abertura na Neoquímica Arena. Logo em seguida saiu o gol do empate, saiu o gol, né, da vitória do Corinthians. O Reinaldo, ele precisa ser melhor estudado, mas ele está vamos dizer assim, substituindo, né, nada mais nada menos que o Bruno José, que foi embora, que era do Cruzeiro, acabou acertando com o time japonês. A primeira impressão eu gostei, tomara que não seja o famoso fogo de palha, mas eu vou dar a nota 6 para o nosso querido Reinaldo. No lugar dele entrou o Gabriel Santos. Então, Lucas de Souza, Gabriel Santos, ele é um jogador interessante. Ele é grandão, mas ele cai pelos lados, né? Ele também, assim como o Reinaldo, né? Estavam tentando alternar. Só que assim, eu acho que o Gabriel Santos, ele precisa... lógico, né? Todos precisam entrar em forma, mas o Gabriel Santos, ele entrou e ele teve chances, né? De buscar, né, o gol. Ele, na hora de cruzar, ele chutava. Na hora de chutar, ele cruzava. Mas um jogador interessante, primeira partida... agora seria até mesmo covardia em dizer sobre, né, fazer uma nota baixa para um jogador desse na primeira partida, mas pelo que eu vi é um jogador de média, um jogador que hoje Humberto Louser, ele pode olhar no banco de reservas e ele tem opções, e o leque dele, né, o Gabriel Santos, que no ano passado entrou 11 vezes na equipe do Sport, então jogador de segundo tempo, um jogador
que vai agregar ainda no campeonato, então eu dou uma nota 6 para o nosso querido Gabriel Santos. Perfeito. João Vitor? João Vitor, né, na média, João Vitor, né, nota 7. O João Vitor que cai também pelos lados, teve a chance também. O João Vitor que é um jogador muito interessante, né, agora o João Vitor até mesmo, né, alguns lances nós víamos que para poder, como a zaga do Corinthians, né, o Félix Torres, eles adiantam a zaga, né, a linha deles, marcam lá em cima, marcando lá alto. Ali, alguns lances, nós víamos ali o João Vitor ou pelo meio, ou pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É um jogador que não para, um jogador que ele faz a famosa lá e cá. E o João Vitor hoje foi bem, criou algumas oportunidades. Eu dou a nota 7 para ele. Nota 7, portanto, para o João Vitor. E no lugar dele entrou o Bruno Mendes, né? No finalzinho do jogo, Humberto Louser forçando com 2 homens mais fixos na área. Mas eu acho que o Bruno Mendes, você vai colocar um atacante com mais de 44 minutos, sem nota, difícil, né? É complicado. Ele só entrou, colocou o meião, né? Só para ele entrar, ter colocado o meião e ter entrado na partida, mas eu vou deixar ele sem nota, que também seria, né? Ele não teve, a única chance que teve não foi dele, né? Que foi o cruzamento do Gabriel Santos, que tentou chutar, acabou a bola caindo dentro da grande área. Estava ele e o Derek, né? E ali a zaga do Corinthians acabou se atrapalhando, o Derek acabou finalizando. Então eu vou deixar o Bruno Mendes sem nota. Bruno Mendes sem nota, e pra fechar as notas do jogo, Derek. Ah, Derek. Ô, Derek, viu? O Derek teve a chance, né? O Guarani criou pra ele. O Guarani rondava muito a área do Corinthians e teve algumas oportunidades. Tanto naquela no começo do segundo tempo, né? O chute cruzado do próprio Reinaldo, né? Que tava jogando pela direita, depois caiu pra esquerda. Se ele tivesse, ele tava calçando 45. Se ele tivesse, né? Não tivesse feito a unha, né? Ou calçasse um pouquinho mais, tinha feito o gol. Tinha matado o Cássio. O Derek, ele se apresentou muito pro jogo, né? O Derek, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, teve um tempo que ele acabou fazendo seus gols, depois ele, como toda equipe, acabou caindo. Mas o Derek hoje, ele pegou um jogador brigador, um jogador que luta, um jogador que tromba. Eu vou dar pela vontade dele hoje, eu vou dar uma nota 7. Nota 7, portanto, para o Derek. E Humberto Louser, qual que é a nota dele? Apesar de todos os problemas, né, que Humberto Louser enfrentou, né, no final de 2023 e agora no começo do início de 2024, exatamente, né? O diz que me diz que, né, porque ninguém diz, só temos o que alguns dizem, mas o Guarani não confirma e também o staff do Regis também não confirma, mas o que foi apresentado em campo, né, pelo que ele pensa em jogo, né, em padrão de jogo, até mesmo o que ele fez, né? Ali teve variações que a gente brigava muito com o Humberto Louser, que só tinha uma maneira de jogar. Ah, é bola aqui pro Bruno Mendes, pro Bruno José que cruza, o Bruno Mendes, o Derek aparece, toca a bola pro Pegorari. E lembrando que o Douglas Borges, ele não tem, na minha ótica, ele não tem a mesma condição de qualidade com os pés, assim como o Pegorari, Lucas de Souza. Se eu não me engano, 2 bolas recuadas só para o Douglas Borges. O Guarani jogou pra frente, né? O tempo inteiro com a bola nos pés da saída, porque no Alan, você tinha o Alan Santos e o Lucão. O Lucão, por mais que tenha qualidade, e o Alan Santos também, a gente via que o jogador existia um espaçamento muito grande, ninguém vinha para buscar a bola. Agora com o Douglas Borges a gente vê que o negócio dele não é com o pé. Não é com o pé. Então o Guarani, ele trouxe, né, ficou com a bola e o Camacho junto com o Wenderson deu aquela famosa qualidade. E isso se chama trabalho. Isso se chama conceito. E quando você tem um trabalho, tem um conceito e você acaba, né, transformando o que você leva como ideal, você tem outras opções, obviamente que os jogadores ajudam, né? Eu acho que hoje o técnico Humberto Louser hoje merece uma nota 8. Não teve medo do adversário. Poderia fechar a casinha, meu irmão. Mete 3 zagueiros lá atrás, todo mundo lá atrás por uma bola. Não foi pra cima. O Guarani não foi covarde. Nota 8 pro nosso técnico Humberto Louser. E pro jogo? Qual a nota do jogo? A nota do joota hoje é uma nota 9, né? Nota 9, né? Que jogão, né? Tudo que envolve, né? Os dois times, né? Os dois gigantes, né? Uma nota 9. Que jogo, sabe? Hoje foi... Quem gosta de aposta... Quem gosta de jogo bem jogado, por mais que seja começo de temporada, que partida. Que muita gente vai imaginar. Alguém imaginou, né? Que iria ver hoje em campo o Guarani 2023. Né? E o Corinthians, né? Sobrando. Não, muito pelo contrário. 63%, 67% chegou até mesmo posse de bola pro Guarani. Guarani em cima.
apertando, tendo chances. O Derek no começo, né? Aquela cabeçada, aquele cruzamento, a bola passou lambendo a trave. 14 finalizações do Guarani contra 11 do Corinthians. Então o Guarani foi pra cima. O Guarani aproveitou a parte física e também a qualidade dos seus jogadores. E que partida aqui os canais Futebol Interior, aqui na Rádio Valinhos FM 87.9. Pena que só faltou a vitória, né? O principal, faltou a vitória, mas foi uma bela partida, a nota 9 pra partida. Perfeitamente. E com a nota do jogo, nós encerramos as notas do jogo da primeira jornada do Guarani no Campeonato Paulista 2023. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Na seguidinha aqui do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, vamos com a ficha técnica completa de Corinthians 1, Guarani 0. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Na primeira jornada do Guarani em 2024, não deu para o Bogrão, apesar de ter jogado muito bem. O Guarani foi escalado com Douglas Borges, Diogo Matheus, Léo Santos, Ryan e Mike. Diogo Matheus deu lugar ao Anderson Leite. O Enderson depois Gustavo França. Camacho depois Lucas Araújo, Matheus Bueno. Reinaldo depois Gabriel Santos. João Vitor depois Bruno Mendes e o Derek. Ainda no banco de reservas, Álvaro, Pedro Tomás, Helder e Pablo Tomás, as opções do técnico Humberto Louser. O Corinthians de Mano Menezes foi a campo com Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo. Maicon, Raniel, Matheus Araújo, depois Iago. Romero, depois Gustavo Silva, Matias Rojas, depois Fausto Vera e Yuri Alberto, depois Wesley. Ainda no banco de reserva, o time do Corinthians ainda tinha o Carlos Miguel, o Matheus Roger, do Diego Palácios, o Rafael e também o Guilherme. Gols do jogo, somente um aos 28 da primeira etapa. Romero de voleio, numa boa jogada pela direita, o cruzamento do Fagner. Cartões amarelos, um para o próprio Romero, outro para o Matheus Bueno. Nenhum jogador expulso, um belo espetáculo para um público de 42.608 pessoas na Neoquímica Arena, para uma renda de R$ 2.551.343,50. Árbitro do jogo, o senhor Thiago Luiz Scarascati, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz e pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro, Vinícius Surlan. E lá no VAR, na salinha da TI, o José Cláudio Rocha Filho. E a ficha técnica completa de Corinthians e Guarani no encerramento do fim de jogo dos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. E é o seguinte, terça-feira agora, hein? A volta da Hora do Bugre com o canal A Hora do Bugre, Albertinho. É canal A Hora do Bugre? É, canal A Hora do Bugre no YouTube. Se inscreva desde já. Terça-feira vamos repercutir esta primeira partida do Guarani, falar um pouquinho de copinha. A coletiva. A coletiva do técnico Humberto Louser. E tudo que de melhor acontecer dentro do Guarani, Lucas, nesta semana para a próxima partida de quarta-feira contra o São Bernardo. Vai lá, Albertinho. E outra coisa, né? Acabei de receber uma mensagem aqui dele, né? Do Ismael. O Ismael, né? O Ismael Neto, que ele grande Ismael Neto. Exatamente, mandou um abraço para nós, né? Que mandou um abraço especialmente para você, um grande narrador. Deu aí, parabenizou a nossa jornada. Ele está ouvindo, hein? Que beleza, hein? Ele está ouvindo, ele está acompanhando. Ai, se não acompanhar. Ai, se você, né, Ismael Neto, o Wagner Faneco, o presidente da Rádio Valinhos, a nossa equipe técnica mais técnica do Brasil, a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin, e o nosso comandante aqui, o Felipe Marques, ele não acompanhar as nossas jornadas, você sabe o que acontece. Não tem jornada. Não tem jornada. Principalmente o nosso aqui, né? O nosso Marques aqui. Se ele não acompanhar aqui a jornada, aí fica difícil. Não tem jornada. Não tem jornada. Um abraço, viu? Um abraço a vocês, é da Rádio Valinhos FM, mais uma vez 87,9. Mais uma vez eu quero dizer, é uma honra muito grande estar junto com vocês. Estou em casa, literalmente. Valinhos FM e Rádio Futebol Interior. Albert Cavalcante, voltamos então terça-feira com a Hora do Bugre e também na quarta-feira, se Deus quiser, com a transmissão de Guarani e São Bernardo, o primeiro jogo do Bugrão no Campeonato Paulista, dentro do Brinco de Ouro, Albert. É, Dona Josi, minha mãe, seu Jurandir, papai, Robert Cavalcante, meu irmão, acabou, viu? As férias comigo acabou a partir de ontem. E é aquele horário. É aquele horário. Começa hoje e volta só amanhã. Exatamente, né? acabou, viu? Então, se vocês quiserem me ver, aproveite aí, viu? Tira foto, né? Manda mensagem, porque agora a jornada 2024 começou, né? Então agora nós iremos agora, né, a fundo nessa jornada aí, falando muito de Guarani, falando de futebol. Mais uma vez agradecer, Lucas de Souza, é uma honra muito grande estar ao seu lado, mais uma temporada.
Eu estou aqui iniciando aqui, consecutiva, né? Minha 4ª temporada nos canais de futebol interior. Eu vou pra 3ª, graças a Deus. Minha 4ª temporada nos canais de futebol interior, é uma alegria muito grande, e 2024 começou de forma muito boa, né? A gente com a Rádio Valinhos FM 87,9, ouvindo a voz da nossa gente, e saber aí que todo mundo tá ligadinho nos canais de futebol interior, enfim, todos os canais de áudio, Rumble, como é que fala? Rumble, Jaspion, Changeman, os Power Ranger, tá todo mundo ligado, né, nos canais de áudio. Mais uma vez agradecer a grande audiência que nós tivemos nessa jornada. E só lembrando, terça-feira, a Hora do Bugre está a cargo aí de Lucas de Souza, né, fazer funcionar lá, e junto com o Felipe Marques também, que eu esqueci de trazer meu notebook Felipe Marques, mas eu já consegui do meu irmão emprestado. Consegui do meu irmão emprestado por algum momento, mas até terça-feira, Lucas de Souza e amigos. Perfeitamente, este Albert Cavalcante, meu repórter / comentarista na primeira jornada do Guarani no Campeonato Paulista em 2024. Canais Futebol Interior, no oferecimento de Café Canecão, o café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Peça no delivery 997883821 ou 32423125. Chamou, pediu, chegou. Quer sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, no site e também na nossa rádio durante as nossas jornadas? Entre em contato com o nosso departamento comercial 919-98989-3526 98989-3526. Chame no zap e faça um ótimo negócio. Canais Futebol Interior, na direção executiva de Elcio Paiola, o pequeno grande homem. Direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo, a cargo dele, nosso samurai Felipe Marques. Na Rádio Valinhos 87.9. O diretor de programação é ele, Ismael Neto, ao lado do presidente Wagner Faneco e da equipe técnica mais técnica do Brasil, Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante e agradeço demais o carinho da sua audiência, a hora de sua presença. Volto na terça-feira no canal A Hora do Bugre e aqui nos canais Futebol Interior na quarta-feira, às 20h30 na transmissão de Guarani e São Bernardo, segunda rodada do Paulistão 2024. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.